Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e mega sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 7 da noite, mais 32 minutos. Claudinei Corsi. Olá, muito boa noite para você, ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, Jornada Esportiva, Série B, Campeonato Brasileiro, às 8h30 da noite, neste Embalos de sábado à noite, tem CRB e Guarani, Guarani e CRB. É o bugre de técnico novo e se reencontrando com o seu velho técnico, Daniel Paulista.
Estádio Rei Pelé em Maceió, você vai acompanhar aqui a partir das 8h30 da noite, a bola rola com a narração de Lucas de Souza, os comentários do nosso presidente Wagner Ferreira, as reportagens do Garotinho de Valinhos Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques. Futebol interior. Por aqui nós falamos em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, utilize o voucher gratuito de R$20 na sua primeira aposta. Com a gente, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Com a gente, Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas Uniformes e Camisetas Personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá. Hoje é dia, hein? Sábado é dia de pizza. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E também com a gente, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Por aqui a coordenação de esportes é dele, Carlos Corsato. A direção executiva é do pequeno grande homem Elcio Paioli. E a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande noite de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. E se futebol é aqui, as principais manchetes também estão aqui. Elas estão chegando nas vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, através da nossa live no Facebook, os 2 canais do YouTube, Futebol Interior e Futebol FI. Tem também o nosso app para Android, baixe aí no seu celular, é gratuito. Tem o app também do site Futebol Interior, mais de 1 milhão de visitas todo mês. Você não pode ficar de fora e ficar atento a tudo que acontece no mundo do esporte no Brasil, para você ficar ligado, principalmente nas coisas do futebol. E tem também o nosso canal de áudio no nosso site que você pode e deve acessar. Chegando às 7h36, o primeiro destaque do Bravo Bugre Guerreiro. Vai, Guarani! Vai, Guarani, o torcedor pede! Vai, Guarani! Será que é hoje? Técnico novo, quem sabe? Quem sabe, Guarani? Hoje começa a recuperação, é o que pede o torcedor do Bugre. Aumenta o som, Felipe Marques. Estão judiando de você, Guarani. Estão judiando de você. Mas você é maior que tudo isso. A sua camisa é maior que tudo isso, Guarani. A sua história é maior que tudo isso, Guarani. E com certeza você vai passar por cima daqueles que não querem te ver lá em cima. Vai, Guarani! Como diz, né, o seu hino. Hoje, sempre, Guarani. O primeiro destaque do Bugre, chegando na voz dele. Albert Cavalcante. Olá, Albert, muito boa noite, seja muito bem-vindo. O primeiro destaque do Bugre, diz aí, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, ao DJ Felipe Marques e a você, amigo internauta, conectado nas multiplataformas dos canais Futebol Interior. É hoje, hein, Claudinei Corsi? Tem que ser hoje, hein, torcedor bugrino? Mas vamos lá, hein? Hoje começa a nova era, a era Mozart. O treinador de 42 anos, com passagens por CSA e Cruzeiro, entre outros, comandou 3 atividades na semana e pode mandar a campo um time bem modificado. O treinador não vai contar com o goleiro Kozlinski, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e com o atacante Júlio César, que tem um problema na coxa direita. O reserva imediato de Kozlinski, Rafael Martins, está com a lesão no ombro esquerdo e não vai para o jogo.
O jovem Arthur Gazi, de 22 anos, terá a primeira oportunidade entre os titulares. Para a vaga de Júlio César, o favorito é o meia Vitinho. O Bugre também tem outras baixas, viu? Os laterais Diogo Matheus e o Eliel sofreram lesão em treino nessa semana. E o volante Rodrigo Andrade e o meia Marcinho se recuperam da lesão de grau 2 no bíceps femoral direito. Então quem está fora na partida de hoje, Kozlinski suspenso, Rafael Martins, Júlio César, Rodrigo Andrade, Marcinho, Diogo Matheus e Eliel, todos lesionados. E os pendurados, Ronaldo Alves e Nicolas Careca, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, daqui a pouquinho sai o Guarani, saindo o Bugre, o Albert traz de primeira. Definido escalado. Já está? Então vamos lá. Como é que joga esse Bugre para pegar o seu ex-técnico, o Daniel Paulista, Albert? O Guarani vem definido escalado do técnico Mozart, que também, né, que conhece muito bem o CRB, tanto que jogou várias vezes contra o rival, né? O CSA e CRB se duelavam. Então vamos lá. Vamos de Arthur Gazi, Lucas Ramon, João Vitor e Derlan, Matheus Pereira, Leandro Vilela, Silas, Eduardo Persson, Vitinho, Giovanni Augusto e Bruno José, Claudinei Corsi. 4-3-3, hein? Repita, por favor, no pique do rádio, Albert. Arthur Gazi, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan, Matheus Pereira, Leandro Vilela, Silas, Eduardo Persson, Vitinho, Giovanni Augusto e Bruno José. Legal, e aí, torcedor do Bugre, você gostou dessa escalação? Participe com a gente, mande a sua mensagem na nossa live do Facebook, também nos dois canais do YouTube, Futebol Interior e Futebol FI. Aliás, nos canais do YouTube, entre lá, se inscreva, principalmente no canal FI. Estamos querendo chegar a 1000 inscritos. Dê uma força, dê essa moral pra gente lá no FI. E no Futebol Interior, queremos chegar aí aos 16 mil inscritos. Então inscreva-se, acione o sininho, comente, mande a sua mensagem, o seu abraço e nós estaremos colocando aqui no ar da Jornada Esportiva dos canais de Futebol Interior. E tem também o nosso WhatsApp 98989-3526, 98989-3526, que você pode participar e mandar também a sua mensagem. E o destaque do CRB, o Galo da Pajuçara, hein, Albert? 3 baixas complicam o trabalho do Daniel Paulista para o jogo contra o Guarani, hein? Estão suspensos o volante Martan, o lateral esquerdo Brian e o atacante Emerson Negueba. O problema maior é na lateral, uma vez que o titular Guilherme Romão sofreu uma lesão na posterior da coxa esquerda e Daniel Paulista deve ser obrigado a improvisar Raul Prata. Assim, Reginaldo entra na lateral direita. No meio-campo, Iago pode jogar no lugar de Martan. E na frente, Richard faria o trio de ataque junto a Fabinho e Anselmo Ramon. Quem está fora? Brian, Martan e Emerson suspensos, Maicon Douglas com lesão no joelho. Os pendurados, Gilvan, Iago Mendonça, Richard e o Wallace, Claudinei Corsi. Tá muito bem aí o destaque do Galo da Pajuçara, o CRB que vem pra cima do Guarani com o ex-técnico do Bugre, Daniel Paulista. Mas por outro lado, o Guarani estreia também Mozart Santos e para o Guarani não tá valendo muito isso, né? Mas diz que time que estreia treinador acaba vencendo. Vamos ver se será hoje. E os canais de Futebol Interior têm opinião. A opinião esta noite para CRB e Guarani é dele. Wagner Ferreira. É, o nosso presidente, Wagner Ferreira. Muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo. E a sua expectativa para CRB e Guarani? Fala, Vagnão. Boa noite, Claudinei Corsi. Grande abraço a você, aos companheiros da bancada verde aqui dos canais de Futebol Interior, ao Felipe lá comandando a nave e a todos que estão nos acompanhando pelos diversos canais do Futebol Interior. Essa semana eu estava lendo o blog do Isaac, Ariovaldo Isaac, e a manchete deles dizia o seguinte: Guarani vai fazer muita força para perder para o CRB. Eu acho que ele tem razão, rapaz, porque olha, se o Guarani tá um time desfalcado na noite de hoje, o CRB também tem pelo menos 4. O Albert falou 3, mas eu tenho o Anselmo Ramon que não tá nem relacionado pro jogo, nem no banco está. Então são desfalques dos dois lados. E pelo que eu conheço do Daniel Paulista, quando ele é obrigado a mexer no time, ele não costuma fazer bom negócio não, pro time dele. E isso o Guarani é. E numa dessa o Guarani pode se dar bem. Agora, é uma expectativa otimista que a gente tem por aqui. Primeiro, estreando um novo técnico que, para tentar fazer alguma coisa diferente, mexe no time, entra com uma formação diferente. Não sei se vai funcionar, isso é uma outra história, mas esse meio campo aqui é complicado. Primeira vez que a gente vê aí, eu chegaria a dizer que são 4 volantes e Giovanni Augusto uma invenção de falso 9. De qualquer maneira, vamos esperar o melão rolar para ver o posicionamento desse Guarani na partida contra o CRB. Onde
Um ponto não interessa. O Guarani precisa fazer os 3 para deixar a zona de rebaixamento. Porque se não fizer isso nessa rodada, quando vencer na próxima, talvez não seja mais suficiente para deixar a zona, em função dos demais resultados. E a próxima é só o Cruzeiro, né, Wagner? E depois tem o Bahia, né? Só para o torcedor estar sabendo do tamanho da bucha. E, felizmente, né, o Claudinei, os jogos são dentro de casa. Contra o Cruzeiro e contra o Bahia. Então tem que ser hoje aí o começo de uma arrancada. Ô, presidente, é uma conta boba, né? 10 vitórias o Guarani precisa. Com a pontuação que ele tem. 10 vitórias ali para poder, né, para mais ou para menos, para escapar da... E o Cruzeiro precisa de 10 para já subir para a Série A. Exatamente. Então e 10. ele ganhou ontem do Vila Nova e com esse resultado o Cruzeiro não sai do G4 até o final do primeiro turno, mesmo que ele perca todas. 10 pontos não, 10 vitórias o Guarani precisa. 10 vitórias. Tá muito bem, são 7 horas mais 44 minutos. Ele vai narrar a partida aqui, trazer todas as emoções de CRB e Guarani. Esperamos que com a vitória do Bugre, ele já está aqui. Lucas de Souza. Lucas, muito boa noite, seja muito bem-vindo. O seu destaque, a sua expectativa para CRB e Guarani. Boa noite, Claudinei Corsi, boa noite aos amigos da bancada Verde e Branca, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante, ao Felipe Marques na nossa mesa de áudio e vídeo, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. E a você, ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior, deixa o seu like, vamos bater a meta, 50 likes até o fim da nossa transmissão. Claudinei, é muito do que o Albert já disse, o que o presidente já falou também. Vem muito desfalcado do CRB, vem desfalcado do Guarani também, mas... Pelo que o Albert já deu aqui no destaque, né? A formação do Guarani me agrada muito, um ataque muito leve contra uma defesa muito pesada que é a defesa do CRB. Então hoje, mesmo jogando em casa, eu acredito que o Guarani possa, quem sabe aí, levar os 3 pontos, trazer os 3 pontos aqui para Campinas e começar essa trajetória aí de recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pra Vaidade em Pessoa, já tá no YouTube mandando aqui, ó. Boa sorte, Guarani, vou chutar 2-1 pro Guarani. Bora lá, Bugrão, sai da UTI. A participação da galera, mande a sua mensagem no YouTube. Canais Futebol Interior e também Futebol F. Legal, tá aqui então a rapaziada também no Facebook. Facebook é comigo, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, o Fábio de Almeida, o doutor Sandro Nunes já tá com a gente aqui também, acompanhando a nossa jornada esportiva. Quero ver se um dia eu trago Dr. Sandro Nunes para ser o nosso comentarista convidado aqui. Tá difícil, né? Porque o homem opera mais que não sei o quê, então tá complicado. Quem sabe, sábado que vem, Guarani e Cruzeiro, Dr. Sandro possa estar aqui com a gente, né? É sábado, né? Dia de cirurgia também pro Dr. Sandro, mas quem sabe tem uma folga na agenda e ele vem participar com a gente aqui. Muito obrigado, viu, Dr. Sandro, pelo carinho de sempre com a família e muito obrigado mesmo por tudo, viu? Grande abraço, Dr. Sandro Nunes. É aquela história que eu sempre falo aqui do Dr. Sandro Nunes, né? Busquei um médico, encontrei um amigo. Grande abraço, Dr. Sandro. 7h46, jornada esportiva nos canais Futebol Interior. 8h30 da noite, a bola rola no estádio Rei Pelé em Maceió, nas Alagoas. Hoje sem aquela piadinha do Wagner Ferreira, tem CRB e Guarani para você. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos.
Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. 7 da noite, mais 50 minutos. Eu Canais gosto mais Futebol dessa Interior. vinheta, viu? Você gosta mais Eu dessa? gosto mais dessa. E você, né? Albert? É sensacional. Porém, entretanto, eu gostaria de uma. Eu pedi, né, pra ele. Ô, Felipe, já que eles estão falando, vamos matar a saudade da antiga, então, só pra eles matarem a saudade. Você tem a antiga aí também dele? É, a antiga pra matar a saudade. É a antiga. Claudinei Corsi. Essa também é Também, muito né? boa. Essa é boa. Essa tem icônica. só 30 anos. Ah, então, por isso. Mas tá bom, vamos em frente. 7 da noite, mais 50 minutos. Daqui a pouquinho, 8h30, a bola rola. Estádio Rei Pelé tem Guarani e CRB, CRB e Guarani. Doutor Sandro Nunes manda aqui, boa noite a toda a equipe. Carinho e admiração enormes por todos. Realmente, sábado é dia de cirurgias. Tenho certeza que, quando possível, terei imenso prazer em estar aí. Será uma honra. Abraço, muito obrigado, doutor Sandro Nunes. Pessoa sensacional. Sabe daqueles caras que nasceram para ser médico? É o doutor Sandro Nunes. Se você que está nos ouvindo precisar fazer uma cirurgia, procure pelo Dr. Sandro Nunes, lá no prédio dos médicos, ali na Duque de Caxias, todo mundo conhece, em frente ao Largo de São Benedito, ali tem aquele médico, aquele prédio que só tem médicos, o Dr. Sandro está lá. Procure pelo Dr. Sandro Nunes, que você com certeza vai encontrar um grande amigo. Muito bem, o Paulo Henrique de Ribeirão Preto está com a gente aqui também, no nosso pré-jogo aqui da Jornada Esportiva para CRB e Guarani. Muito obrigado, viu, Paulo? Um abraço para você, já falei do Fábio de Almeida, que está torcendo para o CRB, ele é da Jovem Ponte, dando audiência para a gente aqui. É assim, né? Torcedor, lógico, vai sempre torcer contra, né? Muito embora, hoje em dia, aqui em Campinas, a coisa esteja muito difícil, né? Não dá para tirar aquele sarrinho um do outro, porque o negócio está feio. São 7 da noite, mais 52 minutos. Vamos com a participação, então, do Dr. Arthur Eugênio Matias, trazendo aqui, você que conhece o Herbie, que viu o Herbie jogar, você sabe da história dele? Por que uma pessoa teria que chamar Herbie, E-R-B? Você vai saber agora com o Dr. Arthur Eugênio. Fala, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos chegar no final dos anos 60, início e meados dos anos 70. Aqui no futebol interior, vamos conversar, falar do jogador Herbie, meia atacante, que surgiu como um craque no final dos anos 60, jogando pelo CRB, time de coração de sua família. Aliás, daqui a pouco eu vou explicar por que o nome Herbie. Só que
aqui no futebol interior. Você que está me ouvindo, conhece alguém que chama Herbie, além do Herbie jogador? Então daqui a pouco você vai ficar surpreso, porque o Herbie foi batizado com esse nome. Mas falando da carreira, da história de Herbie, ele começou jogando, atuando no CRB. Destacou-se muito com 18, 19 anos, e o futebol das Alagoas não era um futebol de grande expressão. No Nordeste, expressão somente as equipes da Bahia e de Pernambuco. E Herbie, com a proximidade de Maceió com Recife, foi negociado com o Santa Cruz. E até os dias atuais, Herbie é apontado como um dos melhores jogadores da história do Santa Cruz, onde ele ficou de 1969 a 1975, conquistando vários títulos, jogando com craques do Santa Cruz, como Givanildo, como Luciano Sorriso, como Ramon e tantos outros cobras que desfilavam pelo Santa Cruz no início dos anos 1970. Mas acabou se destacando no Santa Cruz, teve propostas para ir para outras equipes e em 1975 chegou ao Guarani, trocado sabe por quem? Por Alfredo. Um outro meio-esquerda de destaque, Alfredo Perandini Júnior, loiro, cabelos esvoaçantes, que também fez muito sucesso com a camisa do Guarani e do Santa Cruz e que ainda hoje reside em Campinas. Mas no Guarani, o Herbie sentiu o peso de trocar o Nordeste pelo futebol do Sul, e aqui em Campinas o Herbie não foi o mesmo Herbie do Santa Cruz. Ainda assim, fez grandes partidas com a camisa bugrina. Vamos lembrar um time do Guarani que teve Herbie como titular? 1975. Sidney Poli, Mauro, Amaral, Bezerra e Cláudio, Edinaldo, Alexandre Bueno e Herbie, Hamilton Rocha, Davi e Ziza. Este um time do Guarani que tinha Herbie como seu meia ponta de lança. Mesmo não tendo ido muito bem no Guarani, o sucesso do Herbie no futebol do Nordeste era tão grande que, rejeitado pelo Guarani, ele foi para um grande Palmeiras, para o Palmeiras que acabaria sendo campeão paulista em 1976, e apesar de Herbie não ter jogado no time campeão paulista de 76, ele atuou com vários jogadores que fizeram parte desse time do Palmeiras campeão paulista em 76, como Emerson Leão, Ademir da Guia, Ney, Edu Bala, Alfredo Mostarda, Eurico lateral direito e tantos outros. E Herbie jogou no Palmeiras. Do Palmeiras, já em final de carreira, acabou sendo negociado com o Comercial de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na época, o futebol do Mato Grosso não era essa várzea que é hoje, e ele teve destaque, jogando algumas temporadas no Comercial do Mato Grosso, onde acabou encerrando a carreira em 1981. E uma curiosidade, quando todos imaginavam que Herbie fosse retornar para o Nordeste, ele optou em ficar na região de Campinas. Fixou residência em Valinhos e reside até hoje, onde ele é comerciante, vende leite, tem empresas do ramo de laticínio, e Herbie mora hoje em Valinhos. Agora vocês querem saber por que da curiosidade do nome Herbie. Herbie Rocha do Nascimento nasceu em 9 de janeiro de 1949 na capital de Maceió. Filho de um pai fanático pelo CRB, o nome do Herbie era para ser CRB. O pai do Herbie quis homenagear o filho com o nome do seu time do coração. O Herbie chamaria CRB Rocha do Nascimento. Mas o cartorário, na hora de escrever o C, ele gravou E, por isso que ficou Herbie Rocha do Nascimento. Mas o nome do Herbie era para ser CRB Rocha do Nascimento. Essa ninguém sabe, só o futebol interior. E aqui eu contei pra você a história do meia ponta de lança Herbie, só aqui no futebol interior. Arthur Eugênio.
Tá, então, a história do Herbie. Você pensou, Vagnão, o cara chamar CRB? Ué, ia carregar essa cruz pro resto da vida, né? Não desmerecendo o time, lógico, mas, pô... Não, né? exatamente, tem nada uma coisa com a mesmo outra. Que Mas... se botar hoje o cara aqui, ó, o cara não vai chamar Ponte Preta, o cara vai chamar Guarani. Albert. Albert. Não, Albert ainda passa, né? Ufa. Albert ainda passa. Lucas de Souza, né? E eu me lembro sempre do Herbie, porque no trânsito aí em Campinas tem várias placas começando com ERB. Toda vez que eu vejo, eu me lembro desse meio aí que o Arthur acabou de falar. É verdade. Tá, então, a história do Herbie. São 19 horas mais 58 minutos. Já, às 8h30 da noite, tem Guarani CRB, CRB Guarani, Estádio Rei Pelé, em Maceió. Mande aí a sua mensagem, diga aí quanto você acha que vai ser o jogo. Tem os canais do YouTube, 2 canais, Futebol Interior e Futebol FI. Aliás, se inscrevam nos canais, participe, acesse o sininho, né? Mande o seu alô. Tem também o nosso Facebook, o José Rosa está com a gente aqui também, mandando uma boa noite lá pro Paulo Henrique de Ribeirão Preto. Dê uma compartilhada na nossa live aí também, né? Você que é torcedor do Guarani, é torcedor do CRB e tá aqui com a gente, compartilha aí a nossa live no Facebook. 7 da noite, mais 59 minutos, o Robert Cavalcante, chegou o novo treinador do Guarani, né? O Mozart Santos. E muita gente só fala Mozart, né, na verdade, né? Mas é Mozart Santos, né? É, Mozart Santos, mas fica mais bonito dois nomes, não fica? Mas como foi conhecido, né, como Mozart, né? Também no tempo de jogador, né? Então ficou aí, Mozart. Mas vamos, o Claudinei Cor, se quiser, nós iremos chamar de Mozart Santos. Não quer? Então nada, vamos chamar de Mozart. Só tô perguntando, eu só tô porque assim, colocando. Eu acho que liga, né? Porque assim, como o Daniel Paulista, como jogador, é Daniel Paulista, o Mozart ficou Mozart, né? Tá muito bem, então é Mozart Santos. Ou é Mozart? É Mozart. É Mozart. 42 anos, tá? Tá bom. Cara, quem que falou lá, eu vi por aí no Facebook, né, que tava difícil dar certo, né? Porque o Mozart de treinador com música clássica e o Lucão do break na frente com break. A coisa não ia bater. Foi o comentário de um torcedor, foi, né? Foi, mas é eclético, né? Tanto que ele tirou, ele não gosta de break. Ele É. acabou tirando no break. Deus do céu. Coisas do Guarani. Deus do céu, como diz o Guarani. meu amigo Arnaldo Canizin. Deus do céu. São 8 da noite, vamos então com a participação, a entrevista coletiva, né, Robert Cavalcante. Pensamos aí algumas respostas do novo técnico do Guarani. Vamos ouvi-lo. É um desafio, realmente, mas eu encaro também como uma oportunidade. Uma oportunidade bem importante, assim, para mim. Assim, não preciso entrar no mérito aqui da história do Guarani, né? A quantidade de jogadores que revelou para o futebol nacional. É óbvio que é num passado nem tão distante assim, mas tem uma importância dentro do cenário nacional. Falando do momento, é um momento realmente delicado, porém é possível de reverter. Como que você reverte? Assim, trabalhando bastante. Eu acredito muito no trabalho diário, nas informações, tentar colocar em prática aquilo que eu entendo de futebol desde o primeiro dia, fazer com que os jogadores confiem novamente, porque o jogo ele acabou, falando especificamente de ontem, né, saindo do controle a partir do momento que tomou o gol, e aí entra a carga emocional realmente, que ela tá grande. Então colocar as minhas ideias, trabalhar bastante, fazer com que os jogadores recuperem a confiança, até porque nós temos nomes importantes dentro do nosso elenco. E é isso, falar pouco e trabalhar bastante. E os torcedores em si vão me conhecer no dia a dia. Eu acredito muito nisso. O trabalho tem que falar por si próprio, né? Então é dessa forma que os torcedores vão me conhecer. Tá aí, né, o técnico Mozart, né, falando do desafio, né, de dirigir o Guarani no atual momento. E só rapidinho assim, para palavras, ele é sensacional. Gostei muito aí dessa entrada do Mozart. Agora vamos ouvir, né? Foi abordado, né, sobre o lado psicológico do time, né? Que havia sido colocado, né, pelos dois treinadores, né? Que o fator psicológico atrapalhava a equipe. Vamos ouvir. Eu, na minha primeira passagem no CSA, eu enfrentei uma situação similar a essa, né? Quando eu cheguei lá, nós éramos penúltimos também, né? Com a mesma pontuação do último. E terminamos a competição em quinto, a 3 pontos do acesso, né? Então, essas experiências, e aí eu puxo na memória o que eu apliquei naquela ocasião. O que eu fiz naquele momento,
foi trabalhar, treinar bastante, usar as ferramentas que hoje estão à disposição. No futebol tem vários mitos, eu particularmente acredito pouco neles, assim, né? Eu tenho as minhas convicções, é óbvio que com o passar do tempo como treinador você vai adaptando as próprias convicções, mas elas continuam muito fortes assim para mim. E voltando a frisar, eu acredito muito em desempenho. Sem desempenho dificilmente você ganha. Você ganha esporadicamente, mas você não consegue ter sequência. Então nós temos que buscar realmente ter desempenho. Resultado no futebol acontece N coisas que você não controla. Porém, o desempenho sempre vai te aproximar da vitória. E o desempenho faz com que esses episódios sejam sempre favoráveis. Pelo menos na grande maioria das vezes eles serão favoráveis, né? Então nós precisamos realmente buscar desempenho. E daí o desempenho com continuidade, né? Para você ter sequência, porque não adianta você oscilar, seja durante o jogo e seja durante a competição. Então nós temos que buscar desempenho e consistência, ser um time consistente durante 100 minutos, ser um time consistente todos os jogos do campeonato. E daí realmente é um desafio, porque com pouco tempo de treino você tem que acelerar o processo, né? Enfim, eu tenho que aproveitar esses 3 dias que eu tenho de treino e aí tentar fazer um bom jogo, um jogo sólido, tentar pontuar lá em Maceió, para depois aí ter uma semana cheia para enfrentar o Cruzeiro, né? Aí o técnico Mozart, né? Agora ele vai falar sobre o seu esquema de jogo, né? Ele que falou de jogadores, né? De conhecer o trabalho dele, lembrando que o Leandro Castan, né? Que após a última partida, né? Da derrota em casa, né? Do jeito como foi, ele pediu aí rescisão contratual, ele quer fazer uma forma amigável. Então o Leandro Castan está de malas prontas, aí vai esperar ainda essa semana. O Mozart levou uma conversa com ele, tentando evitar né? A rescisão, porém, entretanto, parece que essa semana aí será acertada. Então, Mozart, qual o seu esquema de jogo preferido? O sistema, a formação, os 11 eu ainda não defini, né? O sistema que eu vou adotar provavelmente vai ser o que eu venho adotando nos 130 jogos que eu tenho como treinador até agora, né? Eu predominantemente uso o 4-3-3, né? Que é um sistema que eu acredito muito, que, enfim, me trouxe resultados muito mais positivos que negativos. E aí é óbvio que eu tenho que entender também as características dos jogadores que eu tenho na mão. Mas predominantemente nós vamos jogar com uma linha de 4. Significa que nós em algum momento vamos adotar outro sistema? Não, pode ser que em algum momento eu adote outro sistema, inclusive durante os jogos. Tudo vai depender do que o jogo vai estar pedindo, mas a princípio nós vamos jogar com uma linha de 4. Pelo menos para esse jogo, né? Até porque o 3-4-3 ele é um pouco mais complexo, né? E aí precisa de tempo. O tempo, infelizmente, é uma coisa que no nosso calendário é um artigo de luxo, nós não temos. Então, a princípio, para o jogo do CRB, nós vamos com uma linha de 4. Tá aí, né? Agora vamos perguntar, né, pro Mozart, que ele já trabalhou com 11 atletas, né? Então, por favor, Mozart, diga sobre eles. Eu trabalhei com 11 jogadores, como eu frisei bem, né? Alguns do Coritiba, alguns do Cruzeiro, alguns do CSA. O Rafael Martins, Diogo Matheus, Lucas Ramon, Matheus Pereira, Rodrigo Andrade, Silas, Giovanni Augusto, Bruno José, Iago, Marcinho. Deu 11? Deu 11, né? Foram esses jogadores que nós trabalhamos juntos. E são de posições diferentes, né? Assim, é difícil estipular um jogador ou 2 jogadores. Eu acredito, como eu frisei antes, assim, no jogo coletivo, né? Eu gosto né, de um jogo de imposição, de um jogo que a gente consiga empurrar o adversário para trás, né? Eu dei uma volta ali no campo, o nosso campo é um campo que proporciona esse jogo de imposição, de velocidade e tal, né? De realmente ter volume, principalmente em casa, e em casa o fator casa no nosso campeonato vai ser preponderante para nós termos êxito. O adversário que vier aqui, ele vai ter que realmente sentir a nossa força e parece que meio que esse cara tá viajando. Não, eu acredito muito nisso e nós temos que ser muito forte em casa, né? E para fazer isso tem que fazer um jogo de imposição. E aí eu acredito muito que os zagueiros realmente construam, que tenha combinação com os laterais, com o ponta e com os meias. Então é isso que pode ter certeza que vocês vão encontrar da minha equipe. É uma equipe que vai tentar ser a mais completa possível. É nisso que eu acredito. Hoje o jogo está tão dinâmico, na minha opinião, que é difícil você pontuar uma característica. Na minha opinião, para você ser competitivo, você tem que tentar ser bom em tudo que você for fazer.
Seja para defender, seja quando você tem a bola e empurra o adversário para trás, seja nas transições, né? Você tem que tentar ser o time tem que tentar ser o mais completo possível. É nisso que nós vamos trabalhar. Tá aí o técnico Mozart, hein? Bela entrevista, hein? Tá aí, Wagner Ferreira, entrevista coletiva então de apresentação, né, do novo técnico do Guarani, que já vai estar à beira do gramado hoje, Wagner. Dá uma ligadinha aí. Na prosa até que ele não vai mal, não. Ele desempenha bem ali o seu papel ali, né? Dando satisfação do que ele pretende fazer no Guarani, mas vai ser difícil, hein? Porque ele tem convicções, como ele disse aí, mas com o material humano que ele tem, não vai chegar muito longe, não. Evidentemente que o Guarani precisa de reforços, pelo menos aí uns 4 ou 5. O presidente prometeu 10 se necessário, mas não vai chegar nisso, né? Todos entendem isso aí. Vai ficar com uns 4 ou 5 aí de reforço para que o Mozart tenha condições de trabalho. A equipe que ele montou hoje aqui, olha, tenho minhas dúvidas. Quem é que vai fazer gol aí nesse time do Guarani? Então, para mim, são 4 volantes, um falso 9, que é o Giovani. Uma coisa só me parece favorável. O Giovani vai ter liberdade para jogar, não vai ter obrigação de marcar. Então vamos ver se funciona, porque Bruno José, má fase. Vitinho entra, o outro quando entra pouco produz. O Persson sim, tem me agradado todas as vezes que tem entrado. Agora Vilela, Silas batendo cabeça contra o Ituano. Então é torcer muito para que essa nova formação do Guarani, nas mãos aí do Moja, possa dar resultado. Evidente que é o que sobrou para hoje, né? Porque tem quase um time inteiro fora de campo, com problemas, né? O Nicolas Careca, Kozlinski, Rafael, Diogo Matheus, Rodrigo Andrade, Júlio César, Eliel, Marcinho. Então meio time tá fora. Então é o que tem para hoje, esperamos que o Moro tenha sorte na sua estreia. Agora o Claudinei disse que quase sempre a estreia de um treinador motiva o time, aí é um resultado positivo. Mas contra o Chamusca não aconteceu isso não, né? Pois é. Fala, Albert. Lembrando também, né, que se for prestar atenção aí nos bancários do Guarani, né, não estamos vendo aqui o Índio e também no Lucas Venuto. Manda o banco, então. É o Lucas Cardoso, Matheus Ludic, Hernando... Quem é o Lucas Cardoso? É o goleiro da base do Guarani. Matheus Ludic, Hernando, Ronaldo Alves, O Madison... Ludic? O Ludic. Ele está de volta. He's back. Ele voltou. Ronaldo Alves, banco, hein? Madison, Lucas Venuto, Iago, Maxwell, Lucão do Break. Aqui está o Lucas Venuto, mas o Índio e o Lucas Venuto foram ventilados, né? Uma troca. Não uma troca, né? Seria uma compensação financeira para que o Rodrigo Pastana, ele mesmo, né? Que pode ser o superintendente de futebol do Guarani. Não é ainda? Ainda não é, não foi oficializado, né? Mas há rumores que ele viajou para Maceió para se encontrar com o presidente Ricardo Moisés. Então, assim, poderia envolver uma troca. Índio e Lucas Venuto em troca da compensação financeira, né, quebrando o contrato do Rodrigo Pastana para vir para o Guarani. Tá muito bem, as informações do Albert Cavalcante, 8 da noite, já 11 minutos, já a bola rola lá no estádio Rei Pelé para CRB e Guarani. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Cidinho, gerentão da De Pascoal da Imperatriz Leopoldina. YouTube. E o Cidinho, ele tá me mandando uma mensagem aqui que ele está no ginásio Roger Ferreira e que está tendo a final da Copa Metropolitana Feminina de Futebol de Salão, promovido pela Liga Campineira. Um time de Campinas, o São Marcos, da região dos Amarais, vai vencendo, pelo menos estava vencendo, 2-0 em Indaiatuba. Ele disse aqui nesse momento intervalo, e caso venha o título para a equipe do São Marcos aqui de Campinas, o título vai ser dedicado à dona Joana, moradora de mais de 40 anos, que morava mais de 40 anos lá no bairro e que faleceu semana passada. Então as meninas estão brigando muito para dar de presente, né, mesmo que de forma aí, saudosa, para a dona Joana. Daqui a pouco o Cidinho me passa aqui como estará o placar lá no Roger Ferreira. 8 da noite, 12 minutos, rápido intervalo aqui na nossa jornada esportiva e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Corsi. 8 horas, mais 14 minutos em Campinas, de volta com a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Já já, 8h30, a bola rola. Série B, Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, o Guarani, precisando mais do que nunca de uma vitória. Estreia o seu técnico novo, Mozart, e do outro lado tem o técnico Daniel Paulista, que, obviamente, vai querer mostrar as suas garras aí e ganhar do Guarani, né? Porque, digamos assim, né, Albert? Ele não saiu lá assim tão bem, né, Albert? Ah, não saiu, né? Após alguns resultados aí, os empates, as derrotas, né? Ele acabou sendo demitido com um empate contra o Náutico no último minuto, né? O Guarani vinha vencendo por 1-0. Aí houve aquela, né, suposta, né, troca de ofensas entre os jogadores. E ali o Michel Alves, superintendente, preferiu demiti-lo. E ali quando ele foi mandado embora e colocou nas redes sociais, nenhum dos jogadores, né, curtiram a foto, etc, etc. Sabe de uma coisa? Eu tava pensando quando vinha pra cá, pra jornada esportiva nos canais de Futebol Interior, pensando cá com os meus botões, esses botõezinhos aqui, né? A gente poderia tentar ouvir o Chamusca, né? Por que, Claudinei Corsi? Pô, vamos ouvir o Mozart. 4-3-3, com a variação do 3-4-3. Ele sabe que eu jogo no 4-3-3 e vou fazer isso novamente, né? Porque é um sistema que eu acredito. E é isso, tentar impor o nosso ritmo, saber os momentos do jogo, o momento que tiver que defender, realmente ser forte na parte defensiva, porém quando tiver a bola, tentar envolver, criar as nossas situações, com o Silas e com o Peço tentar infiltrar lá na última linha, até jogadas de lado com o Bruno e com o Vitinho. O Vitinho é o primeiro jogo dele como titular, né? O Arthur está fazendo a estreia dele como profissional também. Então eu espero que essa juventude, esse ânimo desses jogadores possa contagiar toda a equipe para nós construirmos nossa vitória. Então, Albert, ouvimos aí o Mozart, né? Não falou nada com nada, mas tudo bem. É o seguinte, eu digo assim, eu ouvi o Chamusca, porque por tudo que ele falou quando ele chegou, né? Que o Guarani dava todas as condições, que ele estava muito feliz, que ele conhecia os jogadores. Então, é que eu não sei se de repente o cara ia falar, né? Mas saber o que é que não deu certo com o Chamusca, né? Provavelmente eu até mais ou menos sei a resposta. Ele ia dizer que o treinador vive de resultados, né? Como os resultados não vinham, ele acabou saindo. Mas se a gente conseguisse extrair alguma coisa dele, do que foi que aconteceu? Por que não deu certo? O que está acontecendo no caso. Né? Ou o que está acontecendo. Porque assim, até ouvindo mesmo aí o Mozart falando, passa uma confiança. Eu sinto uma confiança nas palavras do treinador, mas o Chamusca, né, ele falando, o facilitador, né, o banco, né, como é que fala? BMC. Você sentia que não era uma coisa convincente, sim, era uma desculpa. Né? Eu cheguei aqui, o time já estava assim... porque... Ele jogou muito para os jogadores, exatamente. Né? Então, sabe, e os resultados acabaram não vindo. Ele jogou muito pro elenco, Wagner? Tirou dele da reta, não? Você está dizendo que é do Chamusca? Chamusca. O Chamusca, desde o começo, acabou colocando, né, os pés pelas mãos, né? Quando a derrota vinha, era dos jogadores.
E quanto em relação à campanha, quando eu cheguei, o time já estava na situação, olha, foi contratado para melhorar a situação, certo? Então, geralmente, quando ele tira o dele da reta e coloca dos jogadores, aí o vestiário fica horrível. Então não adianta, não adianta e com a boleirada é fogo, né? Quando a boleirada cisma de não querer jogar e não querer apoiar o treinador... Agora, o que você disse que não aproveitou quase nada, né, do que disse aí o Mozart. Só um detalhezinho. Qual? Ele coloca sangue novo e quem sabe esse sangue novo contamine os veteranos, porque né, tem um goleiro novo. O seu Giovani, né? Tem o Vitinho começando. Tá devagar. O goleiro novo é obrigado, né? Porque o Rafael Martins está machucado no manguito, né? No manguito do ombro. E o Kozlinski está... Onde ele machucou? Manguito. Eu nem sabia que existia manguito do ombro. Depois iremos fazer uma pesquisa. Esse músculo Você sabe aqui, ó. Sabe o que é manguito? Manguito eu lembro que é um integrante do... É um conjunto de nervos que comandam desde aqui o ombro, o braço. Se você faz esse movimento, são os músculos que estão te levando a fazer esse movimento. Eu sei disso porque eu operei aqui do ombro. Manguito. E realmente tive que estudar isso aí, realmente é complicado, é uma cirurgia aí. Até fisioterapia. Manguito rotador. Eu vou perguntar pro Dr. Vanderlei Rondini, aí eu trago aqui direitinho a explicação para vocês, tá bom? São 8 da noite mais 19 minutos. Tem mais alguma informação aí do Guarani, Albert Cavalcante? O Guarani que chega pressionado, né, para o jogo de hoje. Com 13 pontos, está na vice-lanterna do campeonato e não vence há 3 rodadas. Ele, além de ter a estreia do técnico Mozart, ele que será terceiro, né, o terceiro treinador da equipe nessa Série B. Daniel Paulista e Marcelo Chamusca já comandaram a equipe, né? E a novidade é o trio de frente, sem um centroavante no ofício. Giovani Augusto, que retorna de suspensão e foi testado como um falso 9, no lugar do Lucão do Break. Mas vamos lá, né? Também o Lucão do Break também tá de falso 9, ó, já algumas rodadas, Wagner, será que é isso que o Giovani queria, essa liberdade para ele poder jogar? A tendência dele se dar melhor hoje, Wagner? Eu acho que sim. Ele realmente com a dupla função de marcar e armar o jogo, e até às vezes ser um atacante, dessas 3 coisas ele não vinha fazendo nenhuma. Essa é a grande realidade. Agora, sem a obrigação de marcar, sem obrigação em aspas, todo mundo tem a obrigação de marcar, todo treinador diz o seguinte, o sistema de marcação começa lá na frente, não começa do meio campo para trás. Então, evidentemente, uma marcaçãozinha meio velada ali vai ter que ir por parte do Giovani. Mas, sem dúvida alguma, ele vai ter liberdade para ser esse falso 9. Mas só um detalhe, Ney, em relação ao posicionamento do Giovani Augusto, eu penso que nessa função, né, ele não vai ter que voltar tanto para armar o jogo. Vai ser um Bruno Sábio. Isso exatamente. Vai ficar pro Persson hoje. Sem dúvida então, o Bruno Sábio 2.0. Em muitos jogos, o Giovani Augusto estava voltando entre os 2 zagueiros para poder armar o jogo, né? E pra você ter uma ideia, quando o Vitinho entrou na partida passada também, o Vitinho tava lá junto com os volantes. Porque o Guarani não tinha saído de bola. Naquela altura do jogo também tava uma bagunça. Não, mas e outra coisa, o Eduardo Persson, quando ele pega na bola, o Eduardo Persson, ele tem a qualidade, porém, entretanto, ele não é da função. Ele compõe o meio campo. Era notório, nítido, o quê? Deixa a bola com o Persson e vê o que o Persson ia fazer. Quantas e quantas bolas o Persson ia tentando girar de um lado do outro e não saía nada, né? Vamos ver agora se nessa partida, Giovani Augusto livre, leve e solto, se não teremos o problema. Cria, mas não tem quem finaliza. Por isso que tem que ter o velho e bom treinamento. Chances do Guarani hoje. Dá uma acertada aí, Wagner. O seguinte, Claudinei, o Guarani tem 25% de chance de ganhar essa partida. 31 para o empate, 44 vitória do CRB. Evidentemente que isso aí são dados do site Chance de Gol. Dificilmente eles acertam, né? Inclusive está dando uma chance de rebaixamento do Guarani aqui de 58%. A Ponte que está acima tem 67%. Não dá muito para explicar esse negócio de estatística, não. Legal, o que dá para explicar que você pode usar, se você quiser, para entrar na BetChamps e fazer o seu jogo, né? Com o voucher R$20 gratuito para você, o voucher de futebol interior BetChamps. Você pode jogar sempre com muita moderação. 8 da noite, mais 22 minutos, Albert Cavalcante. Guarani está definido, Albert? Definido. E a equipe do CRB? Escalada. E a arbitragem? Na pedra. Legal, para a Prone Alimentos, em 30 segundos você confere a ficha técnica completa para CRB e Guarani.
Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Mozart vem definido e escalado assim. Arthur Gás, o goleiro, camisa número 12. Lucas Amon, lateral direito, camisa número 19. A dupla de zaga do Bugrão, João Vitor, o 28, e Derlan, camisa número 34. Na lateral esquerda, Matheus Pereira, camisa número 16. Os homens do meio-campo do Bugrão, Silas, o 96, Eduardo Persson, o camisa número 8, e Leandro Vilela, o 31. Os homens de frente do Bugrão, Vitinho, camisa número 38, Giovanni Augusto, capitão, camisa número 10, e o Bruno José, o 17. Repeteco do Bugrão, Arthur Gás, Lucas Amon, João Vitor, Derlan, Matheus Pereira, Leandro Vilela, Silas, Eduardo Persson, Vitinho, Giovanni Augusto e Bruno José. Caso o técnico Mozart quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Lucas Cardoso, Matheus Lutic, Hernando, Ronaldo Alves, Madson, Lucas Venuto, Iago, Maxwell e Lucão do Break. Legal, Albert Cavalcante. Este Guarani, 15 jogos com 2 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Marcou 9 gols e sofreu 18. 13 pontos ganhos, ocupando a 19ª colocação com 28% de aproveitamento. No disciplinar, 50 cartões amarelos, contando evidentemente os cartões para a comissão técnica, e 1 vermelho. O artilheiro é o Matheus Pereira, ainda com 2 gols. Próximo jogo do Bugre, no feriado, no próximo sábado, dia 9 de julho, sabadão, só que não à noite. Jornada matutina, às 11 da manhã, contra o Cruzeiro no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Futebol Interior. O CRB do técnico Daniel Paulista vem definido e escalado assim. Diogo Silva, goleiro, camisa número 12. Reginaldo, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do CRB. Gum, camisa número 3 e Gilvan, camisa número 4. Na lateral esquerda, Raul Prata, o camisa número 6. Os homens no meio-campo do CRB. William Correia, o camisa número 5. Wallace, o camisa número 8. E Rafael Longini, que já passou pelo Guarani, número 10. Os homens de frente do CRB. Fabinho, camisa número 7. Richard, o 11. E Gabriel Conceição, 9. Repeteco do CRB. Diogo Silva, Reginaldo, Gum, Gilvan, Raul Prata, William Correia, Wallace, Rafael Longini, Fabinho, Richard e Gabriel Conceição. Caso o técnico Daniel Paulista quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Vitor Caetano, Arthur, Matheus Mega, Diego Ivo, Iago Mendonça, Iago, Jarison, David, Lucas Bonetti, Vico, Wesley e Apis. O Galo da Pajuçara, o CRB, 15 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 11 gols marcados e 17 sofridos. 19 pontos ganhos, ocupando a 13ª colocação, com aproveitamento até aqui de 40%. No disciplinar, 39 cartões amarelos e 1 vermelho. O artilheiro, que não estará em campo hoje, é o Anselmo Ramon, com 5 gols. Próximo jogo do CRB, dia 5 de julho, terça-feira, às 21h30, contra o Operário, no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná. Arbitragem. É o trio do Piauí. Quem apita a partida de hoje: Antônio Dibe Moraes de Souza, com seus auxiliares Rogério de Oliveira Braga e Mauro César Evangelista de Souza. O quarto árbitro vem de Alagoas, Jonathan de Souza Gouveia, e o árbitro de vídeo na salinha da TI, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, aí definidas as equipes, Wagner Ferreira de forma definitiva, aí mais uma palhinha aí do que o torcedor do Guarani pode esperar aí
neste enfrentamento com seu ex-treinador, Wagner. Fica a esperança de que o Mozart seja feliz na sua estratégia de jogo aí. Montou um time, novidade para qualquer torcedor do Guarani, essa formação aí inédita, mas ele tem toda a razão, porque se não mexe vai continuar do mesmo jeito que estava, ruim. Então o Guarani precisava de uma chacoalhada, desde a queda da comissão anterior, como a chegada do novo treinador, que já coloca um novo time em campo. Então essa é a expectativa para o torcedor do Guarani, diante de um CRB, que eu assisti a partida, CRB e Tombense 0-0, e nesse jogo aí, o Daniel Paulista acabou perdendo 5 jogadores, né? Desde o seu artilheiro até o lateral direito, meio campista, então bem desfalcado o time do CRB, e tá aí a chance do Guarani conseguir um bom resultado. Eu não acho que o empate é bom resultado não, o Guarani tem que brigar pelos 3 pontos nessa partida desta noite contra o CRB. Ô presidente, falando sobre isso, né, no Rei Pelé, o Daniel Paulista está invicto, hein? 2 vitórias e 3 empates, então aí o CRB tem esse... E nas mãos do Daniel Paulista, o CRB só tem uma derrota, que foi pro líder Cruzeiro. Exatamente. Robert, você observou aí, normalmente os jogadores vão cumprimentar, né, os ex-treinadores, teve isso aí? Foram lá com o Daniel Paulista? Eu não vi, Claudinei Corsi, não reparei. Essa eu perdi, não reparei. Tava em outra informação que eu também... Não vi também, não se houve esse... Vamos ver depois, né, se vão reprisar alguma coisa, que eu não vi. Você chegou no primeiro momento, não. Eu não observei nada. É o que nós estávamos falando. Tá, então, são 8 horas mais 29 minutos, tudo pronto no estádio Rei Pelé. A partir de agora, ele assume o comando da jornada esportiva. Eu volto no intervalo FI. Ele já está prontinho. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Vem comigo, torcedor do Bugrão. Começa hoje a remontada do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. No oferecimento de Bet Champs, vem jogar na Bet Champs. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios pra você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte, Loterias. Store Colchões, Bebidas Poti, Brumas, Pizza do Dadá e Broni Alimentos. Equipes perfiladas do gramado, parte dos jogadores, né, do CRB, foram lá cumprimentar o Mozart, Albert Cavalcante. O Gum foi lá cumprimentar o capitão. Eles eram, vamos dizer assim, que eles eram rivais, Eles eram rivais, mas foram lá se cumprimentar, né, presidente? Olha, tá a oportunidade aí que o Guarani tem de provar que aquilo que provavelmente tem ocorrido no vestiário aqui, depois daquela partida contra o Náutico. Então tá a oportunidade de jogadores mostrarem para o Daniel Paulista que ele, grupo do Guarani, tem condições de dar a volta por cima. Porque comenta-se que ninguém foi cumprimentar o Daniel. Pelo menos as câmeras não mostraram. Então se isso realmente aconteceu, tá aí um trunfo com que os jogadores do Guarani têm para mostrar de troco, né, para o Daniel Paulista. Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, todo de verde o Guarani. Camisas verdes, calções verdes, meias verdes, lindo uniforme do Bugre. Já a equipe do CRB com uniforme branco, calções brancos, meias brancas e na camisa a faixa vermelha na altura do peito. Se não respeitar um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid, a gente aproveita para passar aqui pelo YouTube. Alô, André Arruda, boa transmissão, amigos, por aqui já iniciando o ritual. 2-0 Bugrão, parceiros do Gu, na torcida com a turma aqui pela vitória, vai ser 1-0 pro Bugre, luta e disposição. Alô, Marcos Relíquias, grande Marcão, uma excelente partida e que o Guarani faça um ótimo jogo. E a Beatriz Santos manda aqui que vai ser 1-0 pro CRB. Deixa o seu like, deixa a sua torcida pro Bugrão. Trila, o apito, árbitro apita, Antônio de Moraes e Souza, boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. Primeiros movimentos de Guarani CRB, Campeonato Brasileiro Série B, 16ª rodada. Já trabalha o Guarani no campo de defesa. Eduardo Persson deixa de lado a jogada com Lucas Amon. Engata a primeira, segunda, terceira marcha, já passa a linha de vídeo gramado, invade a linha, tentou a inimiga, botou na frente, pra cima da marcação do Raul Prata. O camisa meia dúzia toca pela linha de lado. É lateral, bola pra equipe do Guarani, campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bet Champs. Vem jogar na Bet Champs. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Lateral pela ponta direita, vai pintar chuveirinho na área, lançou lá dentro do tumulto, Lucas Amon. Parou de cabeça. Ali o Bruno José afasta a defesa do CRB. Rebote, volta na metade do campo, tentou brigar por ela ali o Silas. A bola subiu, desceu, saiu. Cai ali com o jogador na metade do campo. O Wallace, o árbitro para o jogo, marca a falta. Primeira falta do jogo para a equipe do CRB no campo de defesa. Gum Fatia, tenta o lançamento, buscando o Richard. O passe foi nas costas do camisa número 11 da equipe do CRB. Sai pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Guarani, campo de defesa. Vagnão. Na partida entre CRB e Tombense, no segundo tempo entrou esse Richard aí, mas fez uma fumaça, melhorou
50% do time do CRB. Pena né, pro CRB que não saiu o gol. Mas o Richard entrou muito bem. Lembrando que esse Richard é aquele que passou aqui pela ponte. E vem CRB pro campo de ataque, domina no comando de ataque, Gabriel Conceição soltou na ponta direita para Fabinho, linha de fundo, atenção, lance de perigo da equipe do CRB, deixa a jogada com o Reginaldo tenta o cruzamento, a bola bate na marcação do Matheus Pereira, sai pela linha de fundo, primeiro escanteio do jogo a favor dos homens, descida do Reginaldo pela ponta direita, consegue o escanteio, tira esquinada a favor da equipe do CRB, Albert. Tem que prestar atenção o Guarani, né? O CRB vai tentando chegar, sua primeira chegada, primeiro escanteio, camisa número 10, Rafael Longini, que já passou por aqui no Guarani em 2018. Escanteio pelo lado direito. Vamos prestar atenção no serviço, Guarani. Vamos tirar daí, Derlan, se vira pra tirar essa bola, João Vitor. Vamos subir, defesa Bogrina. Rafael Longini pra cobrança do escanteio, vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o pagode dentro da defesa da equipe do Guarani. 2 minutos cravados, primeira etapa de jogo. Autoriza o árbitro a cobrança do escanteio. Rafael Longini na bola pra bater de perna direita. A cobrança vem aberta no meio da grande área. Sobe Gum, afasta a defesa. Completa o serviço, tira Bruno José. Vitinho, afasta do jeito que dá. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalha, Diogo Silva no campo de defesa, deixa a jogada com o Reginaldo, lateral direito. Ele adianta a jogada mais à frente com Gum, aquele mesmo, ex-jogador do Fluminense. Ele joga na quarta zaga com Gilvan, camisa 4, adianta a jogada com Wallace, camisa número 8, volta a jogada na zaga central com Gum. Gum deixa de lado a jogada com Carequinha, Reginaldo. Foi dominar, perdeu um pouco o domínio da bola, Vitinho chegou pra fazer a cobertura, chegou pra fazer a pressão. Se perdeu na jogada, Reginaldo, Silas chegou, tomou e tome contra-ataque do Bugrão. Silas armou na perna esquerda, bateu cruzado, ela passa a esquerda, vai fora. Primeira descida do Guarani, bola tomada pelo Silas no meio campo, ele partiu em velocidade, bateu, a bola passou à esquerda da meta do Diogo Silva, Albert Cavalcante. O Reginaldo foi sair jogando, a bola deu aquela escapada, ele tava no meio campo, né? Ali o Vitinho apertou e o Silas veio com aquela força toda pelo lado esquerdo, porém, entretanto, tinha 3 jogadores do Guarani, poderia fazer o cruzamento, tentar a tabela, ele bateu com a perna esquerda, a bola passou, foi bem devagarzinho, a bola passou pelo canto esquerdo do goleirão. Diogo Silva, a primeira chance do Guarani. A informação para BetChamp. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Trabalho de bola da equipe do CRB na metade do campo, Wallace, lançamento em profundidade, buscando o Fabinho na ponta direita, se chegar perigo, evitou a saída, cruzou, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Alô, Antônio Moraes Ambrósio. O Guarani não vai nem de bengala. Tá aí a cornetada aí do torcedor. E o grande Roger Augusto, lá de Ubatuba, manda aqui. Boa noite, rapazes. Bom jogo, bom trabalho, arrepia Bugrão. É isso aí, deixa o seu like. Vamos bater a meta, 50 likes até o fim da nossa transmissão. Curte, compartilhe, comente a nossa transmissão. Contigo nós somos muito mais fortes. E a participação da galera no Facebook. O Luciano Automóveis está com a gente também, curtindo a nossa jornada esportiva. Ele que já esteve aqui com a gente como comentarista convidado. E também o Renê Milani Júnior está com a gente também, acompanhando a jornada esportiva. Trabalho de bola da equipe do Guarani, manda pra frente, Matheus Pereira, ela subiu, desceu, bola de graça pra equipe do CRB no campo de ataque, lá pela ponta direita, vai balançar o esqueleto, vai arremessar o lateral, o Fabinho, camisa número 2, parece ser bem ligeiro esse camisa 2, carequinha, o Reginaldo, na verdade, ele solta na linha de fundo a jogada com o William Corrêa tentou rolar pra trás, aparece a marcação do Guarani, tira, rebote que é com o Leandro Vilela, de 3 dedos, faz o levantamento, Giovanni Augusto domina a faixa esquerda do gramado, campo de defesa, deixa a jogada com o Vitinho, o árbitro parou, deu saída de bola, jogo parado, posse a favor da equipe do CRB no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 5 minutos e meio, primeira etapa, pois não, Albert? É o retrospecto geral, né, contra o CRB, né, 18 jogos, 7 vitórias do Bugre, 7 empates e 14 derrotas, 28 gols pró, 22 gols contra. A informação para Corujão Autopeças. Lateral bola para a equipe do Guarani, campo de defesa, vai balançando o esqueleto lá, o Matheus Pereira. O Guarani tentando sair para o campo de ataque, já criou uma boa chance há pouco com o Silas. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Desce o Bugrão para o campo de ataque, Eduardo Persson tentou o passe, a bola chegou no Giovanni Augusto, deixou de lado com o Vitinho, faixa esquerda do campo. Esse é o seu
seu jogo, Vitinho. Soltou na linha de fundo para Silas, cruzamento vem por baixo. Sai do gol, Diogo Silva. Firme para fazer a defesa, mas chegou de novo o Bugrão lá pela ponta esquerda, Albertinho. O mapa da mina é o lado esquerdo, hein? Aquela dobrinha ali, Vitinho, Giovanni Augusto caindo pro lado do Reginaldo. O Reginaldo não tá muito bem na partida, não. O Daniel Paulista que se vire. O Guarani chega mais uma vez pelo lado esquerdo, tentou o cruzamento, faltou, né? Faltou ali caprichar um pouquinho mais. E quando eu disse aí, ó, foi um retrospecto, são 7 vitórias do Guarani, 7 empates e somente 4 derrotas, tá? Não é 14, não. E vem a equipe do CRB pro campo de ataque. Rafael Longini dominou o comando de ataque, foi pro chão, falta. Falta nele, jogou parado. Posse de bola a favor da equipe do CRB no campo ofensivo. Alô, Carlos Lemos Matozinho. Boa noite a todos lá no canal Futebol F. Também participando conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem Gum pro campo de ataque, faz a jogada com o Fabinho. Fabinho deixou de lado com o Reginaldo. O jogo tá parado. Jogo tá parado. Lucas. Subiu o pano lá o senhor Rogério de Oliveira Braga. Marcado impedimento. Pois não, E atualizando aqui o resultado, terminou lá no Roger Ferreira. Infelizmente, Indaiatuba empatou no finalzinho, faltando 50 segundos, 2-2. E acabou ficando com o título da Taça Metropolitana. Mas, de qualquer maneira, parabéns aí às meninas lá do bairro dos Amarais, né, do São Marcos. Parabéns aí pelo vice-campeonato. Mandando mais uma vez um abraço aqui para o nosso amigo Cidinho, gerentão da De Pascoal, lá da Imperatriz Leopoldina, que estava lá em loco acompanhando essa partida. Grande Cidinho, parabéns às meninas aí lá do bairro dos Amarais. Vem Guarani pro campo de ataque, Leandro Vilela deixou a jogada com o Eduardo Persson, de primeira jogada com o Vitinho, sai da esquerda, vem pro centro, tentou passe pelo meio, passe errado. Agradece o presente lá, o Gabriel Conceição, vindo buscar a bola na metade do campo, ele faz o recuo de bola com o Gilvan. Gilvan despacha, manda pra frente, bola que sobe, bola que cai no peito do Richard, dominou errado, entregou o presente pro Lucas Amon, ele agradece e parte no contra-ataque pela ponta direita, invade a linha territorial inimiga, soltou de lado para Bruno José, linha de fundo, atenção, cruzamento no segundo pau, subiu, Silas tocou de cabeça em cima da marcação do gol. Boa descida do Guarani, ó o Silas aí, pisando na grande área, quase deu pro Bugrão, Alberti. Tá confundindo a zaga do CRB, Bruno José, Giovanni Augusto, todo pelo lado direito agora. Bruno José recebeu a bola bem na ponta, perto da linha de fundo, fez o cruzamento dentro da grande área, o Silas subiu livre, leve e solto, cabeceou para baixo, mas se o Gu não aparecesse bem na hora, poderia ser o primeiro gol do Guarani. A informação para Shimozono Mega Sorte Loteria. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lucas, pois não, Claudinei. Sérgio Brito com a gente aqui também, Grande torcendo pro Bugre aqui, manda várias mensagens. Vamos ganhar Bugre, vamos pra cima, Bugre. Tá confiante na vitória do Guarani. E vem CRB pro campo de ataque, trabalha a jogada o Wallace junta ao círculo central do gramado na roda gigante de tudo acontece, ele deixa de lado com o Rafael Longini, lançamento pro Reginaldo, pela ponta direita, linha de fundo, cruzamento no segundo pau, toca de cabeça do Richard, a bola veio por cima, ele conseguiu tocar pra dentro da grande área, afasta a defesa, rebote cai, Rafael Longini, entrada da grande área, um pezinho salvador do Persson. Mas o Reginaldo é o seguinte, lá o lateral direito do CRB, mas trabalha como um ponta. Ele pouco defende, mas muito ataca. E vem Fabinho, insiste o CRB pela ponta direita, bota na frente, encara a marcação do Matheus Pereira. Firme, cara de mal pra ele, fecha a porta, sai na boa pra equipe do Guarani no campo de defesa. Ele trabalha a jogada, 2 passos pra frente, deixa de lado a jogada com o Silas. Silas perde esquerda na bola, adianta com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto volta a jogada no campo de defesa com o Derlan, pois não, o Claudio e quando a bola sai pela lateral e cai no fosso ali, tem uma redinha pra pescar ela, viu, Lucas? Tem um... como que a gente chama na Parece pescaria? Um samburá. É o samburá onde põe o peixe, né? É um quiçá, eu vou lembrar o nome já. Muito bem, 10 minutos passados desse... É um coador. É o quê? Um coador. 10 minutos passados, primeira etapa de jogo. O tempo e o placar você confere na melhor resenha esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando no Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é... Por enquanto 0-0, é o Bugrão Mavaldão na ponta direita, Bruno José, linha de fundo, rabisca de um lado, rabisca do outro, pede pra alguém se movimentar, Persson se aproxima dele ainda, Bruno José tenta o cruzamento, a bola bateu no Raul Prata, vai nas mãos lá do goleirão Diogo Silva, ele ficou louco, porque queria alguém pra tabelar ali, o Persson meio timidamente se aproximou dele, ele teve que jogar essa bola pra dentro da grande área, ficou fácil lá pro arqueiro da equipe do CRB. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, mais cedo o Náutico venceu o Novo Horizontino 3-1, Ituano e Criciúma, o Ituano perdeu para o Criciúma 2-1. Lembrando que amanhã às 11 da manhã a bola rola no Moisés Lucarelli, jornada esportiva a partir das 10,
com o comando do nosso já era Homem-Aranha Marcelo Corsato. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção a você, amante do esporte bretão. Wagner Ferreira, 11 minutos. E o jogo? Tô sentindo uma corrente positiva, principalmente da galera que está curtindo aqui a nossa transmissão. Torcedores do Guarani confiantes numa vitória, num resultado positivo. E eu tô notando que o time tá fluindo. O jogo do Guarani flui. Sai do meio de campo, da defesa, passa pelo meio campo, jogada pelas beiradas do campo. Com essa formação, eu diria improvisada até do Mozart, mas tá dando resultado, tá funcionando. As duas chances do jogo até agora foram do Guarani, por incrível que pareça, com o Silas. É um tiro de longe e essa cabeçada no cruzamento do Bruno José. E desce os homens pela ponta canhota, Raul Parata deixou com o Richard tentou botar na frente, fecha a porta para ele, Lucas Amon toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do CRB, campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Lucas. Pois não, Berti. Rescisões contratuais, né, de Leandro Castanho e do Ronald garantem um fôlego importante na folha salarial. Salários de zagueiro e atacante ultrapassam a marca de 100 kg de alcatra, hein? O quê? O Bugre pretende fazer uma limpa na próxima janela em parte do elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. A informação para Store Colchões. Lateral bola para a equipe do CRB, pela ponta esquerda vem para a cobrança Raul Prata. Raul Prata é o lateral pela canhota da equipe do Zami. Vem o CRB jogando em casa, vem para cima do Bugrão. Deixa de lado o Raul Prata com o Richard, olhou para dentro da grande área, cruzamento vem fechado, sobe João Vitor. Sobe, toca de cabeça, ela sai pela linha de lado, mais um lateral para a equipe do Zami. A equipe do CRB ocupando o campo de ataque nesse momento do jogo, 12 minutos, quase 13 primeira etapa. Legal demais ter você aqui nos canais Futebol Interior. Lateral bola já cobrado, Raul Prata para dentro da grande área, afasta a defesa, tira do Derlan, completa o serviço Bruno José. A bola que sobe, a bola que cai na ponta esquerda, campo de ataque da equipe do CRB. Gum dominou, tentou botar no campo de ataque de novo, e aí o Gum, foi o Gum, né? O Gum que todo mundo conhece, jogou a bola de graça para a equipe do Guarani, lateral bola para a equipe do Bugrão. Linha lateral dos técnicos, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Giovanni Augusto tenta o domínio na metade do campo, perde a jogada, Raul Prata deixa com o Wallace, ele volta tudo lá no campo de defesa com o goleirão Diogo Silva. Diogo Silva despacha, manda pra frente, bola que sobe, bola que cai nos pés de Gabriel Conceição. Dominou, tem colocado o Fabinho do lado dele, bola pro camisa 7, deixou no meio pra Rafael Longini, ex-jogador do Bugrão, devolveu a jogada na ponta direita com Gabriel Conceição, passou feito um raio, Reginaldo, preferiu o cruzamento pra dentro da grande área, João Vitor. Sobe, toca de cabeça, completa o serviço, tira do jeito que dá Matheus Pereira. Bola que sobe, bola que cai na metade do campo, William Correia, carequinha, de cabecinha, volta a jogada no campo de defesa com Gilvan. Gilvan deixa de lado a jogada com Gum, passa a metade do campo, invade a linha territorial Bugrina, volta tudo no campo de defesa, recalcula a rota, deixa com Gilvan. Gilvan toca de lado a jogada com Raul Prata domina, para, pensa, pisa, olha, passa a metade do campo, invade a linha territorial Bugrina, deixa a jogada com William Correia. William Correia no comando de ataque para Rafael Longini volta a jogada com Gum, vai trocando passes, vai tocando a bola, a equipe do CRB no campo de defesa. A equipe do Guarani vai fazendo marcação mais forte a partir da metade do campo. Rafael Longini por elevação no comando de ataque, Gabriel Conceição dominou, perdeu o domínio um pouco da bola, deixou ela passar, chegou na linha de fundo, deixou com Richard, Vitinho, caindo pela ponta direita, chegou e fez falta em cima do Wallace. O Vitinho mudou de lado, né? Agora ele tá caindo pela ponta direita, acabou perdendo o domínio da bola, derrubou o Wallace. Falta que pode levar perigo contra a meta de Arthur Gazi, Albert Cavalcanti. O Wallace, né? Recebeu ali a alavanca do camisa número 6. O Vitinho, né? Falta marcada ali. O policial Antônio Dibe Moraes de Souza marcou falta. E uma falta perigosa. O CRB vem chegando devagarzinho pelas pontas, hein? 15 minutos, primeira etapa. Falta para os homens aqui pela ponta esquerda. Próximo ao bico da grande área pela ponta canhota. Rafael Longini é o homem das bolas paradas. Vem na ponta direita para fazer a cobrança. Falta para a equipe do CRB pro campo. No campo de ataque. Daqui a pouco você vai abrir os cheetos aí, né? Falta, Rafael Longini pra bola, perna direita, levantamento fechado, Arthur Gazi, firme, tranquilo pra fazer a defesa, 15 minutos de meio, primeira etapa de jogo, CRB 0, Guarani também 0, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Lucas, oi. Com a gente também na Jornada Esportiva, mandar um abraço para a rapaziada lá do Mato Grosso do Sul, através da rádio Futebol na Canela, do nosso amigo Thiago Lopes de Faria, ligado com a gente aqui e linkado na transmissão esportiva, e também o portal Araraquara News.
toda a região de Araraquara ligado com a gente. E olha os homens descendo pela ponta canhota. Richard botou na frente, se livrou da marcação do Lucas Ramon. Cruzou de perna esquerda. Richard. Richard. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ô, Lucas, pois não, esse lance aqui, o Richard chegou, né, pelo lado esquerdo, livre, leve e solto. Ali, né, nenhuma marcação em cima, ele fez um drible maravilhoso, ali saiu, o Lucas Ramon saiu, né, escorregando, né, com toda aquela facilidade, ele fez o cruzamento, ele mandou a bola. A bola deve estar chegando aqui em Campinas daqui a pouco. Mais. E falando aqui em Campinas, né, com a suspensão, né, do acúmulo de cartões do Maurício Kozlins, que ele ficou em Campinas e não está enfrentando o CRB. O Arthur Gazi, formado na base do São Paulo, é o titular, enquanto o Lucas Cardoso é o prata da casa do Bugre, está à disposição do Mozart no banco. A informação para Bebidas Poti. 17 minutos, primeira etapa de jogo. Desce o Bugrão lá pela ponta direita, lateral bola junto à linha lateral dos técnicos no campo ofensivo. Vem para a cobrança. É Lucas Ramon, camisa número 19, ex-jogador do Cruzeiro. Ele espera alguém se movimentar. O Eduardo Persson chega perto dele. É o Giovanni Augusto que vem para receber. Ele prefere o lançamento para Eduardo Persson. A bola passa por ele. Fica de graça com um campo de defesa da equipe do CRB. Ele deixa de lado a jogada com o William Correia, carequinha, 2 passos para frente. Tenta alguém ali para jogar. Pensa, pisa, olha, deixa de lado a jogada com o Wallace. O Wallace, perna direita, tenta o passe errado. O Vitinho agradece o presente, sai jogando para a equipe do Guarani no campo de defesa. Ele chega na metade do campo, adiantou, boa jogada com o Giovanni Augusto. Tentou o drible para cima da marcação do Gilvan, mas aí forçou a barra. O Giovanni Augusto para cima do camisa 4 do CRB. O árbitro dá falta de ataque. Falta para a equipe do CRB no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Detalhe. Pois não, Albertinho. Começa a chover no estádio Rei Pelé. Aquela chuva fina, sabe? Aquela chuva para deixar o gramado molhado e bem escorregadio, né? E os jogadores já tem que ver se vocês estão aí, né, com o pneu para chuva, né? Porque o gramado escorregadio, você sabe, é ótimo para goleiro. Rapaz. E o gramado, Wagner Figueira, parece que tá bem rente, né? Tá bem baixinho. Então a bola rola com uma certa facilidade. É o momento para poder aproveitar os chutes de longe. O Silas é um especialista nisso. Eu tô notando os jogadores escorregando muito nesse gramado aí. O Albert levantou bem a lebre, né? Com essa chuva aí. Não é forte, né? Uma chuva leve. Mas vai tornar o gramado escorregadio. E aí, jogador mais pesado, acho que se sente melhor nesse tipo de situação. Olha, o Guarani não tá mal, não. Tá saindo bem, jogando pela direita, joga pela esquerda. Teve bons momentos no começo do jogo. O CRB tenta equilibrar, mas não chega. Chegou uma vez aqui com o Richard, mas deu no que deu, um cruzamento por trás do gol. E uma chegada pela direita lá, um cruzamento também. Só isso, nenhum chute até agora do CRB. E o Guarani já teve 2 chances. Eu acho que o Guarani tá bem na partida. E vou repetir aquilo que disse no começo da transmissão. Blog do Ariovaldo Isaac. O Guarani tem que fazer muita força para perder esse jogo do CRB. Passe errado, olha a equipe do CRB. Richard tentou botar na frente linha de fundo. Lucas Ramon é o marcador individual ali do Richard. Fecha a porta para ele, toca pela linha de lado. Lateral já cobrado. Tabela curta do Richard com o Raul Prata. Se livrou da marcação do Vitinho, tentou bater de perna direita. A bola sai mascada. Bem por ali o João Vitor completa o serviço. Lucas Ramon chuta para cima. A bola que sobe, a bola que cai na metade do campo. Giovanni Augusto. A bola parada sobrou com o Silas. Ele deixou de lado com o Matheus Pereira. Matheus Pereira botou na frente e se livrou da marcação do Fabinho. Já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixou com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto tem espaço intermediário, campo ofensivo. Encara a marcação de William Correia, preferiu o passe mais atrás com o Leandro Vilela. Leandro Vilela, camisa número 31 e jogador do Operário. Soltou na ponta direita para Vitinho. Soltou no fundo para Eduardo Persson. Subiu o pano. Subiu o pano do Rogério de Oliveira, do Mauro César Evangelista de Souza. Impedimento marcado, tava na banheira o camisa 8 do Guarani, Alberti. O Persson tem que, né, ali ele vai ter que se adaptar à sua nova função, né? Ele recebeu a bola do Vitinho, o Vitinho teve uma boa, né, leitura, porém, entretanto, o Eduardo Persson aqui pelo lado direito do campo de ataque não prestou atenção, estava debaixo da saia. Levantado a bandeira, a informação para Brumas. Passados 20 minutos deste primeiro tempo, atenção rede, atenção futebol na canela. Alô, Araraquara News, o tempo e placar de jogo você confere na melhor resenha esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, a Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar de
Lá no Rei Pelé, ninguém é de ninguém. CRB 0, Guarani também 0. Placar ao vivo, futebol interior é com esse aqui, ó. Claudinei Corsi. Legal, hoje mais cedo, Série A do Campeonato Brasileiro, Fluminense 4, Corinthians 0, Juventude 1, Atlético Mineiro 2, Ceará Internacional, finalzinho da partida tá 1-1, o Santos vai perdendo para o Flamengo por 2-1. Às 21 tem Palmeiras e Atlético Paranaense. Pela Série B, amanhã às 11 da manhã, tem Ponte Preta e Tombense. A narração será desse cara aí, nosso Homem-Aranha, o nosso já era Marcelo Corsato. Lucas de Souza. Ai, meu Deus, é o Bugrão. Na ponta esquerda, Giovanni Augusto derrubou o gol. Pô, essa aí vocês quebram o jeito. não tanco isso não. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Ó os homens. Raul Prata no comando, Gabriel Conceição rolou no meio pro Fabinho, pezinho Salvador do João Vitor. Fecha a porta, o camisa 28 do Guarani, zagueiro central, toca pela linha de fundo. Escanteio pros homens lá pela esquerda, Alberti Cavalcante. Mais uma vez, hein? Aquela bola espetada, marota pelo lado esquerdo, ali o cruzamento dentro da grande área, ali na passada. O João Vitor não mandou a bola para escanteio, aquela bola de segurança. Escanteio pros homens pelo lado esquerdo, a informação para a Prona Alimento. Rafael Longini na bola, o camisa número 10, homem das bolas paradas na equipe do CRB, 22 minutos e meio. Vamos tirar Derlan, se vira João Vitor. Alô, defesa bugrina. Vamos tirar essa. Levantou Rafael Longini, primeiro pau. Aparece a marcação do Casamon, tira. Rebote voltou na ponta esquerda. O Rafael Longini deixou a bola sair. Lateral bola para a equipe do CRB. Vem para a cobrança Raul Prata. Raul Prata com a bola na mão ali. Espera alguém se movimentar. Quem se movimenta tem preferência. Linha de fundo, ele deixa a jogada com Richard. Richard devolve com Raul Prata. Bota na frente, linha de fundo. Cruzamento no segundo pau. Arthur Gazi. Firme, seguro. Bom tempo de bola. Faz a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Alô, torcedor bugrino, energias positivas. Começa hoje a remontada do Bugrão. Deixa o seu like, vamos bater a meta 50 até o fim da transmissão. Vem Bugrão pela ponta esquerda, vem com Bruno José, deixou de 3 dedos a jogada com Matheus Pereira. Matheus Pereira devolveu com Bruno José, ele se entende porque já jogaram no Cruzeiro. Tentativa de jogada pra cima ali do Reginaldo. O Reginaldo levou a melhor, sai jogando pra equipe do CRB, Lucas, no campo de defesa. Pois não, Albertinho? Você começa olhando, né? Quem vê o William Correia, né, aí no CRB, olhando bem nele, assim, até o jeito assim, tocar na bola, se movimentar, ele lembra muito o Tony. Né? Se tivesse o Barba, né? O Tony careca, né? Barba, né? Se movimentando, lembra o Tony. Lá vem os homens. E lá vem os homens pela ponta esquerda, vem com o Raul Prata. Lucas Amon fecha a porta para ele. A bola volta pela ponta esquerda, ainda campo de intermediária. Vem com o Wallace volta com o William Correia. Ele deixa a jogada com o Gilvan. A Gilvan devolve a jogada com o William Correia. O William Correia deixou de lado a jogada com o Raul Prata, botou na frente e tentou passe no meio do Leandro Vilela e também do Lucas Ramon, melhor pro camisa 31 do Guarani. Aí o volante tentou passe na frente, buscando o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto estava na ponta direita, saiu para o meio, o Leandro Vilela não viu. E a bola volta para a equipe do CRB no campo de defesa. Trabalha a jogada do William Correia deixa de lado a jogada com o Wallace. O Wallace já passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina. Deixa de lado a jogada com Reginaldo. Reginaldo mais uma vez com o Wallace. O Wallace domina, rodopia, volta tudo no campo de defesa com Gum. Gum domina a zaga central, deixa a jogada na quarta zaga com Gilvan. Gilvan já passa a metade do campo, chega ali na intermediária defensiva da equipe do Bugre. Deixou de lado a jogada com Raul Prata. Raul Prata para Richard de tabela curta. Raul Prata tentou botar na frente. Lucas Ramon. Uma porta, uma fechadura intancável aqui pela ponta direita. Não perdeu um desarme o Lucas Ramon. Bela partida defensiva do camisa número 19 do Bugrão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. E trabalha o Bugrão no campo de defesa com o Matheus Pereira. Pois não, falando em cima do Lucas Ramon, né? O Diogo Matheus, ele nos treinamentos da semana acabou sentindo, né? E o Lucas Ramon acabou sendo preterido para começar a partida. E o Matheus Ludic, ele está no banco de reservas. Fazia tempo que o Ludic não sentava no banco de reservas. E vem Bugrão, Eduardo Persson soltou na ponta direita para Vitinho. Pra cima deles, Vitinho. Cruzamento por baixo, fechou Bruno José. Ela passa por ele e vai fora. Bom lance do Guarani pela ponta direita, Vitinho inteligente. Não cruzou por cima porque sabe que o Bruno José não é lá tão alto. Então ele fez o quê? Rolou por baixo. Na marca penal, Bruno José entrou fechando, passou. Ó, por isso aqui. Por isso aqui o Bruno José não chega batendo. Quase o primeiro gol do Bugrão, Alberti. Me responda, onde estava o Vitinho todo esse tempo, hein?
Que jogador, hein? Lógico, estamos tirando por essa partida, mas ele ainda fazendo a função. Ele lado esquerdo, lado direito, ele está livre, leve e solto. Agora pelo lado direito, né? Na ponta da grande área, ali ele viu o Bruno José entrando com a marcação. Claro, ali tem as torres gêmeas do CRB, ele mandou a bola por baixo. Faltou, olha, 2 centímetros do dedão pro Guarani abrir o marcador. A informação para a Bet Champions. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Claudinei Corsi. Mandando um abraço aqui, um alô para o Mauri Farias, ligado com a gente aqui, torcendo pelo Guarani. Também a professora Maria Inês Lucena, também torcendo para o Bugre. E o João Augusto, lá no estado do Espírito Santo, ligado com a gente aqui na Jornada Esportiva. 26, quase 27, a primeira etapa. Wagner Ferreira, o Bugrão tá chegando. 3 chances reais de gol, né, por parte do Guarani. E o CRB só tentou uma vez pela direita. Acho que tá falhando aí. Aí, agora foi. E duas chegadas aqui com o Richard pelo lado esquerdo. E só. Tiro a gol realmente, jogada trabalhada, nenhuma pro lado do CRB. Então o jogo tá bom pro Guarani. Precisa caprichar um pouquinho mais e logo entrar nesse esquema do Mozart, né? Porque é novidade. Olha o CRB. E olha o CRB, Gabriel Conceição recebeu grande área, pé direito, bateu, Arthur Gassi. Firme, seguro, arqueiro bugrino. Boa chegada. A jogada do CRB é pela ponta esquerda aqui. Pelo lado direito, tentou 2 com o Reginaldo, nunca mais desceu por lá. E agora só jogando na ponta canhota, chegou de novo com o Gabriel Conceição, Alberti. É aquela, né? Tentando explorar ali as descidas do Lucas Ramon, né? Agora o camisa número 9, mais uma vez, né? O Gabriel Conceição deu aquele corte seco pelo lado esquerdo, dentro da grande área. Ele bateu tentando por efeito, lá viu o bola perdida com o Gum tomou, soltou para Rafael Longini, entrada da grande área, pé direito, bateu em cima do João Vitor. Rebote e volta pela faixa direita do gramado, William Corrêa, manquitolando aos trancos e barrancos, Giovanni Augusto. Se redimiu do erro anterior, tomou para a equipe do Guarani, deixou com o Silas. E tome contra-ataque do Bugrão. Silas deixou de lado com Giovanni Augusto, intermediária, campo ofensivo do Bugrão. Ainda Giovanni Augusto deixou de lado com Vitinho. Vitinho aí perdeu um pouco a velocidade da jogada, já se retoma, já volta todo no campo de defesa da equipe do CRB. Lucas Ramon recebeu a pressão do Richard, precisou voltar tudo no campo de defesa. Era um contra-ataque, né? Olha o que deu. Eita. Bola recuada pro goleiro. Pois é. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Eduardo Persson na ponta esquerda, Matheus Pereira deixou de lado com o capitão Giovanni Jovinho Augusto. Devolveu com o Persson, entrada da grande área pela ponta direita, soltou para Vitinho, boa bola. Aqui na grande área pelo lado direito, deixou com o Persson de primeira com o Lucas Ramon. Vai trocando passes, vai tocando a bola Bugrão. Lucas Ramon para Persson de primeira para Vitinho, pra cima deles Vitinho. Cruzou no segundo pau, aí não tem ninguém, Reginaldo afasta. A bola que sobe, bola que cai na metade do campo, João Vitor brigou pelo rebote, o árbitro da falta. Falta marcada, falta do João Vitor em cima do Gabriel Conceição, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do CRB, campo de defesa, Albertinho. Lucas, o atacante Felipe Crisman, de 20 anos, segue marcando seus golaços com a camisa do Guarani no Campeonato Paulista Sub-20. Na última semana, a vitória contra o Metropolitano, o centroavante marcou o gol de calcanhar e anotou seu 6º gol em 10 jogos disputados na competição. Crisman agora entra no seu último mês de empréstimo com o time de Campinas, com o Guarani. Ele foi cedido pelo Flamengo até o dia 30. O vínculo com o rubro-negro também está próximo de expirar e o futuro do jovem atacante segue indefinido. O Guarani demonstrou interesse, mas espera aí que acabe aí o contrato dele definitivo, né, com ambas as partes, com o Guarani e também com o Flamengo, de empréstimo, para poder entrar em contato e tentar fazer um acordo para ele ser jogador do Guarani. Pois é, rapaz. Quem sabe tá 20 anos, quem sabe tá na base a solução do ataque do Guarani. 30 minutos, 30 passados deste primeiro tempo. Atenção, rede. Atenção, futebol na canela. Atenção, portal Araraquara News na retransmissão da nossa jornada esportiva. O tempo e placar de jogo você confere na melhor resenha esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Brasileiro Série B 2022. Lá no Rei Pelé, nas Alagoas, ninguém é de ninguém, ó pai. 0 para o CRB, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Série A do Campeonato Brasileiro acabou em Fortaleza, Ceará 1, Internacional 1, acabou também em Santos 1, Flamengo 2. Amanhã às 11 da manhã tem Ponte Preta e Tombense aqui nos canais de Futebol Interior.
Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida com Albert Cavalcante, com Wagner Ferreira e grande equipe. Claudinei Corsi e também Felipe Marques. Vem a equipe do CRB, faixa esquerda do campo. Richard deixa a jogada mais atrás com Raul Prata. Raul Prata sem muita velocidade, ele volta. Jogada na metade do campo com Gilvan. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Troca passes pela faixa esquerda do campo, equipe do CRB. Raul Prata deixa a jogada na metade do campo com William Correia. Adiantou, boa bola para o Wallace. O Wallace agora caindo mais pela direita. Deixou curtinha a jogada com o Fabinho. O Fabinho domina o camisa 7, encara a marcação do Silas. Deixa de lado a jogada com o Gum. Olha onde tá o Gum, lá na intermediária do campo ofensivo. Deixou com o Reginaldo. Reginaldo tocou errado. Tentativa de contra-ataque do Silas. Passe errado pro Giovanni Augusto. O passe foi forte demais. Perde boa chance de contragolpe o time do Guarani. Vem mais CRB pro campo de ataque. Bola na metade do campo com o Wallace. O Wallace com o William Correia. Ele volta com o Wallace. Junta o círculo central do gramado. Na roda gigante do gramado de tudo acontece. Aí Rafael Longini pra William Correia. William Correia lá na ponta direita. Ele tem Fabinho. Fabinho rodopiou. Deixou o Silas pra trás. Soltou no comando pra Gabriel Conceição. Pé direito na bola. Bateu. Ela passa. A esquerda vai fora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do CRB, Alberti. Essas escorregadas do jogador do Guarani, né? Ali os jogadores estão de frente para os jogadores do CRB e acabam escorregando. E nessa aí acaba mais uma vez sobrando a bola para ser, né, enfiada ali novamente para ele, camisa número 9, Gabriel Conceição, no meio da zaga pelo lado esquerdo, dentro da grande área. Ainda bem que ele bateu na orelha da bola. Mas essa bola vai em direção do gol e assim uma bola muito difícil. E quem escorregou no lance, né, foi o camisa número 16, o Matheus Pereira. Ele acabou escorregando, acabou ali o árbitro pedindo para ele se levantar, para ele estar sentindo alguma coisa. Preocupou, mas não foi nada. A informação para Corujão Autopeças. Começou aonde, Ney? Lá no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Paranaense, 3 minutos correndo atrás da bola, 0-0. É a disputa do Felipão contra o Abel Ferreira. Interessante esse jogo lá no Allianz Parque. Os dois campeões da Libertadores com o Palmeiras. Exatamente. Alô, Severino Francisco da Silva, mandando esse Guarani só por Deus. Boa narração a toda a equipe. A Mariani lá na Vila São Francisco, em São Paulo. Alô, mãe, junto com meu pai Josué Alves, também acompanhando a nossa transmissão. Vem Bugrão pro campo de ataque, Vitinho deixa de lado a jogada com Leandro Vilela. Volta o lance com Derlan de primeira jogada com Vitinho, faixa esquerda do campo. Soltou no fundo para Matheus Pereira. O passe vai forte demais. Vai forte demais. Sai da meta. Diogo Silva faz a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Ó, Zomi, na ponta esquerda, Richard sai da esquerda, vem pro centro, abriu na perna direita, foi pro chão, falta nele. Falta nele, o Leandro Vilela esbravejou que só e saiu o primeiro canário amarelo do jogo aí, Alberti. O Richard, né? Estava mais uma vez ele estava na ponta esquerda. Os jogadores do Guarani começaram a fechar para quê? Já forçando ele pro meio. Só que ele forçou tanto pro meio, o Leandro Vilela não esperou, porque ali em cima deles também estavam o Silas. Tinha dois jogadores em cima. Falta frontal, falta perigosa e amarelou para ele. Camisa número 31, Leandro Vilela amarelou ali a 10 passos da meia-lua. Falta perigosa. Se segura, Guarani. Se segura, Bugrão, 34 minutos 20 segundos, primeira etapa, falta. Uma falta frontal, uma falta a pouco mais de 25 metros a distância para o gol do goleirão Arthur Gazi, que vai chamando ali 5 homens para sua barreira. 4 homens ali para formar a base, mais um que fica embaixo, deitado, para evitar que essa bola passe rasteiro. Mas pela distância, não acredito que o Rafael Longini vai bater essa bola por baixo, né? Até porque é uma falta de relativamente distância, né? Relativa distância falta, mas enfim, fica ali o Vitinho para tentar evitar, chega também o Silas, 4 homens na formação da barreira da equipe do Guarani, mais o Vitinho. Giovanni Augusto chega para reclamar que a distância da bola não foi a que o árbitro marcou, ele chega com seu spray para poder fazer a marcação correta. Rafael Longini, camisa 10, o homem das bolas paradas na equipe do CRB. Falta marcada, 35 minutos, aponta o reloginho eletrônico da equipe dos canais Futebol Interior, 35, primeira etapa por enquanto 0-0. Atenção, torcedor do Bugre, energias positivas para essa bola passar longe. Rafael Longini para a bola, autorizado ali pelo árbitro Antônio Dibo de Moraes de Souza. Vem para a cobrança Rafael Longini, autorizado, corridinha na perna direita, mandou pro gol, ela passa por cima, vai fora.
Bola venenosa, bola cheia de malícia, passou perto do travessão, passou perto da trave direita lá do Arthur Gazzi, passou perto da quina da trave. Se vai no gol, não sei não, hein, Albert? Morri, mas passo bem. A falta cobrada do Rafael Longini, a bola ia morrer lá no ângulo, o Arthur Gazzi só viu a bola passar da barreira. O Arthur Gazzi, que tem 1,90 m ali, ficou pregado, ele só torceu mesmo. Uma bela batida do Rafael Longini, né, no canto direito do goleirão Arthur Gazzi, mas que falta, mas que sorte o Guarani levou. A informação para Corujão Autopeças. Wagner Ferreira, 36 cravados, primeira etapa e o jogo. O CRB tenta equilibrar o jogo. Esses dois últimos lances de ataque foram do CRB. 32 minutos, o Gabriel chutou, ele estava lá na linha de fundo, um tiro sem ângulo, bola por trás do gol. E agora a jogada mais perigosa, né? A cobrança de falta do Rafael Longini. Eu vi a sombra da bola na trave, rapaz. Pra você ver tão perto que ela passou. Linha de fundo, a jogada mais perigosa do CRB até agora. E vem Guarani não tá mal não, o torcedor pode ter esperança nesse jogo. E vem Guarani pro campo de ataque, vinha, Bruno José tentou conectar com o Giovanni Augusto, passe cerrado. A bola fica de graça lá com o Diogo Silva no campo de defesa. Ele deixa curtinha a jogada com Raul Prata, a linha lateral dos técnicos pela ponta esquerda no campo de defesa. Adianta a jogada mais à frente com o Richard, recebe a marcação do Gazamon. Chegou também na cobertura Eduardo Persson, 2 em cima dele, aí ficou difícil pro camisa 11, o árbitro dá falta. Falta para a equipe do CRB no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós assistimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. E vem os homens lá pela ponta direita, Rafael Longini soltou no fundo para Reginaldo. Reginaldo, linha de fundo, tenta o cruzamento. Aparece o corte do Derlan. Toca pela linha de fundo, apareceu de novo o carequinha lá, o camisa número 2, rapidinho, camisa 2 da equipe do CRB, o Reginaldo, Albertinho. Reginaldo, olhando aqui, parece o Thierry Henry também, né? Ali a bola espetada a careca pelo lado, a bola espetada pelo lado direito, mais uma vez essas bolas espetadas pelos lados, o cruzamento na área, perigosa ali, o Delan mandou a bola para escanteio pelo lado direito. A informação para Shimozono Mega Sorte Loteria. Escanteio para a equipe do CRB, chance de botar a bola dentro da grande área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Guarani, levantou Rafael Longini, sobe, João Vitor tira, rebote e volta pela ponta direita, olhou para dentro da grande área, Rafael Longini recebeu o bico da grande área pela ponta direita, caprichou no cruzamento, a bola desviou na defesa, tentou evitar a saída do Arthur Gazzi, a bola vai pela linha de fundo, é novo escanteio, rapaz, é o CRB no campo de ataque ainda, Albertinho. É, o CRB tentando de todas as maneiras, né, colocar essa famosa bola bandida dentro da grande área. Ali o Guarani vai se defendendo como pode. 38 minutos do primeiro tempo, escanteio pelo lado direito, lá vem na bola Rafael Longini. Escanteio para os homens pela ponta direita, vem ele para a bola, Rafael Longini, o homem das bolas paradas, levantou no meio da grande área, subiu o gol de cabeça, a bola vai por cima, vai fora. Vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Lucas. Pois não, Claudinei. Mandar um abraço aqui pro Daniel Pizap, o rei de Jundiaí, tá sempre ligado com a gente aqui na Jornada Esportiva. Grande Daniel. O Batata lá em São José do Rio Preto, diz aqui, mais uma rodada doida. Ele que é Ponte Pretano. Grande e Batata. também o Raul Eduardo Gerim, tá com a gente aqui também na live do Facebook. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. E registrar também aqui a presença do Fernando Esmeris, grande jornalista, com a gente aqui. Fernandinho, grande abraço, muito obrigado pela audiência, hein? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Canais Futebol Interior e Futebol FI no YouTube e na nossa página oficial no Facebook. Ô, Lucas. Pois não, Albertinho? No YouTube tem voucher? Ah, no YouTube, o YouTube mesmo não oferece nada, mas a BetChamps tem. A BetChamps Voucher Futebol Interior, vintão na sua primeira aposta, isso mesmo. What? Cadastre o Voucher Futebol Interior na sua primeira aposta e ganhe vintão, R$20 na sua primeira aposta. Aposte no resultado positivo do Guarani, porque hoje começa a remontada do Bugrão no Campeonato Brasileiro da Série B. E saída de bola errada da equipe do CRB, quase que o Gum. Ô, Gum. Gum, tá doido pra entregar o camisa 3 do CRB. Conseguiu sair na boa, deixa a jogada com Gum Delivery? Rapaz. Conheço um delivery também que tinha lá no Guarani, parece que ele vai embora. Pois né?
Pra sorte da torcida bugrina, né? Castan Delivery. Pois é, lá vem o homem lá pela ponta direita, domina a parada, o camisa número 4, Gilvan, lançamento em profundidade, buscando o Fabinho no comando de ataque, Derlan. Aperta a chuva. Aperta a chuva, começa a chover mais forte lá em Alagoas, lá no estádio Rei Pelé. Bruno José pela ponta esquerda tentou passe de letra, buscando o fundo do campo. A bola ficou de graça para a defesa do CRB no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 41 passados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor resenha esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Lá no Rei Pelé, em Alagoas, debaixo de chuva, ninguém é de ninguém. Por enquanto, CRB 0, Guarani também 0. Placar ao vivo, Futebol Interior é com esse aqui, ó, Claudinei Cossi. Série A, Campeonato Brasileiro, 12 minutos do primeiro tempo no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Paranaense vão empatando por 0-0. Amanhã às 11 da manhã tem a Macaca em campo contra o Tombense. A jornada esportiva começa às 10 da manhã com o comando do nosso Já Era, Marcelo Homem-Aranha Corsato. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. 42 quase deste primeiro tempo. Vem Guarani pro campo de ataque, tentativa de passe no Giovanni Augusto Gilvan. Fez o corte, tome, contra-ataque dos homens. Gabriel Conceição engata a primeira, segunda, terceira marcha, invade a grande área, pé direito, bateu, a bola vai entrando, gaveta. Gol do CRB. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Gabriel Conceição, o nome da camisa 9. Um contra-ataque puxado 100% por ele. Bola tomada no meio campo, passe do Rafael Longini. E aí ele botou na frente, se livrou da marcação do João Vitor, entrou na grande área, botou de perna direita, a bola do lado do goleirão Arthur Gás, a bola foi entrando mansamente, morreu no fundo do barbante. Gabriel Conceição, camisa 9, é bola na rede, caiu na rede, é gol do CRB lá no Rei Pelé. É, goleirão Arthur Gás, esse aí passou, vai buscar lá dentro. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, 1 para o CRB, 0 para o Guarani na intimidade do lance. Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. O Guarani tentando, né, atacando de todas as formas, porém, entretanto, esqueceu, né, do Rafael Longini, que tem uma qualidade no passe, né, e ele, né, o Gabriel Conceição, ele recebeu a bola no campo, no meio campo, ele foi levando um, foi levando dois, foi levando três ali na correria, ali o bote, né, até o João Vitor Delan tentou dar o bote, não teve como, ele foi levando a bola da esquerda para a direita, ali ele bateu mascado, a bola foi chorando do lado do goleiro Arthur Gás, que até tentou, porém, entretanto, tá escorregadio o campo, ele acabou deslizando, a bola foi morrendo mansamente, essa bola não chegou nem encostar no fundo do gol. CRB abre o marcador, CRB 1, Guarani 0, a informação para a Pizzaria do Dadá. Vamos manter o controle, Guarani. O jogo tava bem pro Guarani. Não merecia esse golzinho no finalzinho, né, Wagner Ferreira? O jogo, na verdade, estava equilibrado, né? O Guarani começou bem melhor do que o CRB. O CRB foi se acertando no jogo, criou 3 chances seguidas e na quarta guardou, né? Com uma falha ali do sistema defensivo, permitindo a entrada do Gabriel. Achei até que o goleiro Arthur Gás saiu meio loucamente na bola, porque a bola entrou tão mansa, se ele tá embaixo do gol, ele pega. Ele não esperava que a bola fosse... passada dessa forma, né? Exatamente. Então, sei lá, ele foi precipitado na saída, mas tudo bem, vamos dar um desconto aí. A falha maior foi realmente da marcação ali. Os dois que estavam na jogada, o Matheus Pereira e o João Vitor. Naturalmente, ficou aquela dúvida ali, cometo o pênalti, não cometo o pênalti, faço uma falta, vou expulso ou não. Então, ninguém chegou com muita né, com firmeza em cima do jogador do CRB. De qualquer maneira, tá aí o gol 1-0. E falta para os homens lá pela ponta direita, uma falta marcada pelo auxiliar, lá pelo Rogério de Oliveira Braga, uma falta perigosa a favor do time do CRB. A 5 passos da grande área lá pela ponta direita na linha de fundo, Albertinho. O mini escanteio, né? O Bruno José, ele não entrou em campo, tá? Vamos deixar claro aí que o Bruno José, pelo amor de Deus, não entrou em campo. Ele fez a falta ali, o Reginaldo, né? O Reginaldo, o Thierry Henry do CRB, ali tá fazendo livre, leve e solto pelo lado direito. Ele tentou o cruzamento, recebeu a carga por trás. Falta perigosa quando o Antônio Dibi Moraes de Souza
manda mais 2 minutos de acréscimo. Vamos até 47 minutos, vem pra cobrança Rafael Longini. Atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa daí. Rafael Longini levantou no meio da grande área, o toque de cabeça, espalma Arthur Gazzi. Cabeçada pro chão do Gabriel Conceição, como manda o figurino. E o Arthur Gazzi de mão trocada mandou essa bola pela linha de fundo, Alberti. Defesaça. Defesaça do Arthur Gazzi, hein? Olha, o Rafael Longini mandou aquela bola na pequena área, venenosa, cheia de veneno ali. O Gabriel Conceição cabeceou pra baixo. Só que quando ele fez um movimento pra baixo, ele acabou cabeceando também a cabeça do Derlan. Mas a bola veio, como a grama molhada, a bola bateu e foi um foguete. Ali o Gazzi, no reflexo, mandou a bola para escanteio. Que defesa! Escanteio pelo lado direito, lá vem na bola Rafael Longini. Vem os homens de novo, 46, primeira etapa, vamos até 47 pelo árbitro. Antônio Dibo de Moraes Souza autoriza a cobrança, vem levantamento no meio da grande área, sobe João Vitor Tira, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Placar de 1-0 pro Zome, tá na frente o CRB, gol do Gabriel Conceição há pouco. Lateral bola pra equipe do Guarani no campo de defesa, balança o esqueleto, Matheus Pereira sobe de cabeça, toca por ali o Giovanni Augusto, a bola fica de graça no meio campo da equipe do CRB com o Wallace. A bola volta na metade do campo com o Giovanni, ela volta tudo lá no campo de defesa com camisa número 4 da equipe do CRB. Ele deixa a curtinha jogada com ele, corria, volta o lance com o Giovanni quando apita o árbitro. Trila o apito, o senhor Antônio Dibi Moraes de Souza termina o primeiro tempo no estádio Rei Pelé. 1 para o CRB, gol do Gabriel Conceição aos 40 da primeira etapa, 0 para a equipe do Guarani. E entra em campo o intervalo inteligente. Fique com ele, Claudinei Corsi. Claudinei Corsi. 9 da noite, mais 18 minutos, intervalo de jogo lá no estádio Rei Pelé em Maceió, e segue a sina do Guarani Futebol Clube, perdendo nesse primeiro tempo 1-0. Até fez uma boa partida, mas mais uma vez sai no primeiro tempo sendo derrotado por 1-0 pelo CRB. O destaque do repórter Albert Cavalcante. Os números, né, desse primeiro tempo: 60% de posse de bola para o CRB, 40% para o Guarani. O CRB teve 7 finalizações, do Guarani só 2. Finalizações do gol, direção ao gol, 3 para o CRB e nenhuma para o Guarani. E finalizações para fora, 3 para o CRB e uma só do Guarani. O Guarani, mais uma vez, precisa de um atacante. O Guarani precisa de alguém para colocar a bola para dentro do gol, como vamos ouvir aí o Silas. No primeiro tempo a equipe não conseguiu chegar tanto ao ataque, a criar boas oportunidades. O que é que faltou nesse primeiro tempo para o Guarani? Então, a gente até o gol vinha se defendendo bem, né? A gente sabia que ia ser um jogo complicado, porque sabe da qualidade da equipe do CRB. Eu acho que falta, quando a gente vê a bola, manter mais ela, principalmente no campo deles, né? E trabalhar com mais calma, trocar mais passes para procurar chegar no gol. Obrigado. Tá aí o Silas, né? Falando que precisava procurar mais o gol. Mas não adianta. Infelizmente, o Bruno José, na partida de hoje, depois o presidente pode até falar nisso, mas eu vou falar pra você que eu entraria com o Maxwell Cruel. Mas tudo bem, vamos lá, Claudinei Corsi. Tá muito bem, Wagner Ferreira, o seu destaque. Daqui a pouco você volta para falar mais desse primeiro tempo, mas o Guarani vai perdendo 1-0, Wagner. Não merecia sair derrotado no primeiro tempo, não. Na pior das hipóteses, o empate em 0-0, porque o Guarani teve as suas chances no começo do jogo, começou muito bem. Se não houve muita técnica, houve muita disposição, jogadores correndo atrás da bola, isso ninguém pode negar. Agora, o probleminha foi a ligeira falha, né, da demarcação no gol do Gabriel. O goleiro também saiu muito precipitadamente do gol e acabou tomando. Então não foi justo o placar nesse primeiro tempo, eu arriscaria num 0-0, mas agora é correr atrás. E como o Albert levantou aqui, o Guarani jogou com um a menos, né, porque o Bruno José é figura decorativa, não tem homem de referência ali no meio, fica um buraco, todo mundo jogando pelas beiradas do campo, e ali fica um buraco no meio, precisa colocar alguém ali. Maxwell? Não sei, talvez o Lucão, vamos ressuscitar o Lucão. Vamos ver o que o homem pensa lá no intervalo. Legal, daqui a pouquinho tem mais Wagner Ferreira aqui no intervalo FI. O Guarani vai perdendo para a equipe do CRB 1-0 lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. E nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Lembrando que pela Série A do Campeonato Brasileiro, 20 minutos do primeiro tempo, Palmeiras e Atlético Paranaense estão empatando por 0-0. Futebol Interior.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. De volta com o nosso intervalo FI, repercutindo até aqui, continua e segue. A sina do Guarani Futebol Clube vai perdendo 1-0 para a equipe do CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Nenê Tonholo. Hoje estive lá almoçando no Grêmio Recreativo Vila Marieta e o Nenê Tonholo estava por lá nos recebendo muito bem. Muito obrigado aí pela acolhida, viu, Nenê? Um grande abraço para você. Se colocou à disposição lá e a gente agradece também da mesma maneira aqui o Futebol Interior à sua disposição, viu, Nenê? Grande abraço. 9 horas mais 25 minutos, Wagner Ferreira. E aí, Vagnão, como é que faz o Guarani? Tava jogando bem, tava equilibrando a partida e acabou tomando 1-0 e sai perdendo o primeiro tempo, Wagner. Eu repito aquilo que disse, né, naquele pitaco logo no finalzinho do jogo, no começo do intervalo. O Guarani não fez uma má partida, não. Muito embora seja uma formação diferente, conseguiu dar motivação, movimentação ao jogo.
Os jogadores, se não foram tecnicamente bem, perfeitos, houve muita vontade. A gente notava isso, com os jogadores brigando pela posse de bola, coisa que não vinha acontecendo. Perdeu, ninguém estava nem aí, contra-ataque para o time adversário. Hoje não, brigando pela posse de bola, segunda bola sempre do Guarani, começou criando 3 chances, uma com o Silas chutando de longe, quando ele tinha 3 opções, era no contra-ataque do Guarani. Ele tinha 3 opções, jogar pela ponta, no meio e lá na direita. Ele acabou se precipitando, chutando para fora de longe. Isso a 3 minutos de jogo. A 8, ele mesmo, o Silas, uma jogada, acho que foi a única do Bruno José durante o jogo, fez um cruzamento no chão não, foi por cima. E o Silas, de cabeça, acabou também desperdiçando uma chance. E a 25, o Bruno José, aí sim, fez um lançamento no chão, quase. Aliás, quem fez o cruzamento foi o Vitinho. No chão, quase que foi entendendo que o CRB tem uma zaga alta, cruzou no chão. E o Bruno José, se calçasse uma chuteira 42, talvez fizesse o gol, porque chegou isso aqui atrasado. Aí o CRB tratou de equilibrar as ações, né? Principalmente jogadas pelas direitas, com o lateral descendo por lá e o Richard descendo por aqui. E criou chances a 32 com o Gabriel, o cruzamento chutou para fora, a 35 o Longini de falta, uma falta muito bem cobrada, passou raspando o travessão, o goleiro do Guarani vendido no lance, bola teria entrado na gaveta. E a 39 o Gilvan, de cabeça no escanteio, também quase complicando pro Guarani. Ô, Wagner. E finalmente a 42, o gol num vacilo ali de 3 zagueiros do Guarani. Positivamente no Guarani, quem você destacaria, Wagner? Eu gostei do Vitinho. Do Vitinho. Eu acho que só ele que conseguiu ali entender essa filosofia do Mozart para essa partida. E pelos lados do CRB, quem é que mais... Esse centroavante assustou, Gabriel deu muito trabalho. O lateral direito também, o Reginaldo, desceu muito. É porque o Daniel Paulista conhece, né, sobejamente o time do Guarani. Entendeu que tem algumas falhas nas costas dos zagueiros e tratou de explorar o Richard, né, sempre nas costas do lateral, do outro lado o Reginaldo sempre nas costas do Matheus Pereira. Então foi por aí. Legal, daqui a pouquinho tem mais Wagner Ferreira aqui, 9 da noite, mais 27 minutos, intervalo de jogo. Amanhã tem Ponte Preta em campo às 11 da manhã, a jornada esportiva a partir das 10 da manhã. E o comando é desse cara que vai aparecer na tela aí, o nosso o nosso Marcelo Homem-Aranha Corsato. Ele vai transmitir, diz que vai transmitir o jogo com essa máscara do Homem-Aranha amanhã, às 11 horas da manhã. Confiram aqui nos canais Futebol Interior. 9h28, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Corsi. Às 21 horas mais 30 minutos, deixa eu dar uma passadinha aqui nas cidades que estão sintonizadas aqui na jornada esportiva do canal Futebol Interior.
Monsenhor Tabosa, no Ceará, Fortaleza, no Ceará, Simões Filho, na Bahia, Salvador, na Bahia, Campinas, São Paulo, Jucas, no Ceará, Campinas, Belo Horizonte, Paulista, em Pernambuco, em Londres também estamos sendo ouvidos, em Itapissuna, no Pernambuco, Rio Claro, aqui em São Paulo, capital, Ashburn, nos Estados Unidos também com a gente, Estância, no Sergipe, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Araxá, em Minas Gerais, Maceió, em Alagoas, Valinhos, em São Paulo, Curitiba, Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, Mirangaba, na Bahia, Morrinhos, em Goiás, Teresina, no Piauí, Araçatuba, São Cristóvão, no Sergipe, Rio de Janeiro, Catanduva, Uberaba, São José dos Pinhais, na Paraíba, onde mais aqui? Senhor do Bonfim, na Bahia, Indaiatuba já falei, Itabirá, ou Itabira, em Minas Gerais, Palhoça, em Santa Catarina, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, todos esses lugares recebendo o som da jornada esportiva dos canais Futebol Interior, de norte a sul do Brasil e também no exterior. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ô Wagner, sai o Bruno José? Olha, vamos ver se o Mozart assistiu a mesma partida que nós aqui, né? Que o Bruno José realmente foi uma figura decorativa. Tem um buraco ali no meio, não tem homem de referência, não tem o pivô. Então, alguém que se encaixaria bem ali, vamos dizer, tá maluco? Talvez o Lucão seria esse personagem no jogo de hoje, só no jogo de hoje. Não vamos dizer que o Lucão seja a solução dos problemas do ataque do Guarani. Mas pro jogo de hoje eu arriscaria entrar com o Lucão no lugar do Bruno José. Tá muito bem, Série B do Campeonato Brasileiro, hoje Londrina e CSA 0x0, Ituano e Criciúma 2x1 para o Criciúma, Náutico e Novo Horizontino, o Novo Horizontino tinha vencido o Vasco, tirou a invencibilidade do Vasco, perdeu para o Náutico 3x1, jogando lá no Recife. E, por enquanto, CRB 1, Guarani 0, a gente tem também os resultados aqui da Série C do Campeonato Brasileiro, Floresta e Altos 2x2, Manaus e Ferroviário 4x2 para o Manaus. Bom time esse do Manaus, hein? Confiança 1, Volta Redonda 0, Vitória 2, Figueirense 0. Na Série D, Porto Velho e São Raimundo 1x1, São Raimundo e Náutico 2x1. Muito bem, vai ter substituição aí? O Albert Cavalcanti. Boa, Ney. Ele está chegando aí, o presidente, ele tem o poder do vestiário, ele tem uma... Já falou com o Moza, ele mandou a mensagem aqui. Só que ele errou a substituição dessa vez. Ele tirou o Vitinho. Vitinho foi embora, camisa número 6, o mais lúcido do Guarani, e entrou ele. Loucão do break, é o tanque do break, o artilheiro, né, do Guarani na temporada com 12 gols. Então foi embora o Vitinho, o melhor jogador em campo no primeiro tempo, na minha opinião. E entrou o camisa número 9, Lucão do break. A informação para a Bet Rapidinho, Wagner, mexeu errado. Mexeu correto em quem entrou, mexeu errado em quem saiu. Não devia ter tirado o Vitinho, e sim o Bruno José. Vamos ver no que é que vai dar. Eu fico por aqui, volto no fim de jogo. Ele está de volta para todo o segundo tempo. De até aqui, CRB 1, Guarani 0. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, eu tô feliz da vida. Vai rolar no melão no segundo tempo. A saída pertencente à equipe do CRB. Tudo de branco do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. Já o Guarani todo de verde do lado direito. Trilo, apito, árbitro Antônio Dibe Moraes de Souza. Boa sorte, Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão, pra cima deles, Bugre. Flechada neles, Guarani, em busca dos 3 pontos, em busca, primeiro do gol de empate, né? Depois dos 3 pontos, eu acredito, porque o verde é a cor da esperança. Dessa equipe do CRB pela ponta esquerda, vai pro chão, Gabriel Conceição, falta nele, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do CRB pela ponta esquerda, campo ofensivo, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Pois não, Albertinho. O óculos tá dando azar. Tirei, vamos ver se agora vai. Vamos ver se sai a zica, né? Agora vai. Manda pra frente lá o goleirão Diogo Silva, bola que sobe, bola que cai pela ponta direita com o Reginaldo. Reginaldo deixou de primeiro com Rafael Logini. Rafael Logini perdeu o domínio da bola, Silas recuperou, foi pro chão, falta. Falta em cima do camisa 96 da equipe do Guarani, sai jogando no campo de defesa com o Derlan. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse
Afronealimentos.com.br. Tentativa de saída de bola da equipe do Guarani. João Vitor passa errada. A bola bate na marcação do CRB. Sai pela linha de lado. A bola para os homens. Já cobrado pelo Raul Prata. Soltou com Gabriel Conceição na linha de fundo. Tentou botar na frente. A defesa afasta. Revoltou com o Richard. Aparece a cobertura do Leandro Vilela. Toca pela linha de lado. É novo lateral para a equipe do CRB. Campo ofensivo. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Tentativa de lançamento dentro da grande área. Aparece João Vitor, tira, completa o serviço. Leandro Vilela lançou no comando de ataque para Lucão do break. Aí o Lucão, além de não ter alcançado a bola, derrubou lá o Gilvan, camisa 4 do time do CRB. O jogo tá parado. Segunda falta no jogo neste segundo tempo a favor da equipe do CRB no campo de defesa, Albertinho. É, o que a gente espera, né? Espera de um jeito, mas a expectativa é uma, mas o jeito é outro. A realidade é outra. A realidade é outra, gente do céu. A bola é enfiada pro Lucão do Break. Você acha que o Lucão do Break vai ganhar de algum zagueiro na corrida? Difícil. Difícil, ali é falta pros caras e pronto. Vai ser assim a tônica do jogo com o Lucão do Break, tirando o Vitinho. WhatsApp. Pois não, a participação da galera no WhatsApp. 989893526. O Manuel Silva, ele é de Americana, diz que o Guarani vai ganhar 2-1. Paulo Seschi, é do centro aqui em Campinas, diz que vai ser 1-1. Tá bom demais. O Otávio Sigel, do bairro São Bernardo, não sei se é São Bernardo ou São Bernardo do Campo. Não, é de Campinas. Diz aqui, boa sorte, Guarani. E o Pio, de Luca, o Pio que não é aquele Pio, né? Manda um vai Corinthians aqui. Hoje deve estar triste. Né? Hoje tá triste, tomou 4 cajadadas do time do Fluminense. E vem Guarani pro campo de ataque, Lucão do break, toca de cabeça. Aparece Gum, afasta o perigo. O importante é lá na Bomboneira, né? O importante é ter. Não, isso aí, torcedor do Corinthians, isso aí só foi aperitivo. Terça-feira. Meu Deus, a situação do Corinthians não tá fácil. E vem a equipe do Guarani pro campo de ataque. Domina Derlan, abre bola na ponta esquerda com o Matheus Pereira. Lateral esquerda junto ali, lateral dos técnicos. Dominou, sai da esquerda, vem pro centro. Volta a jogada com Derlan. Derlan domina, para a jogada, deixa de lado a jogada com Leandro Vilela. Leandro Vilela para a parada, deixa mais atrás com o João Vitor junto ao círculo central do gramado no campo de defesa. Na roda gigante de tudo acontece. Ele deixa de lado a jogada com Derlan. Derlan de 3 dedos na ponta canhota, novamente com o Matheus Pereira. Matheus Pereira pra cima da marcação do Fabinho. Aí o camisa 7 do CRB deu um totozinho no Matheus Pereira. Jogo parado, falta para a equipe do Guarani. Tem gol no campeonato. Os canais Futebol Interior informam. Fala, Claudinei Corsi. 37 do primeiro tempo é gol do Atlético Paranaense na Allianz Parque. Atlético 1, Palmeiras 0. É, rapaz. É o Filipão, né? É, mas o Atlético joga assim. Joga assim. Ele jogou canhada, você jogou assim, né? É, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Lá vem Guarani pro campo de ataque. Eduardo Persson tentou lançar na canhota, buscando o Matheus Pereira. Afasta a defesa da equipe do CRB. Rebote cai pela faixa esquerda do campo. Tá aí Richard. Para o lance, deixa com William Correia. Volta o lance mais atrás com Raul Prata. Raul Prata, lateral esquerdo de perna direita. Descola o lançamento, buscando o Fabinho. Vai bem na cobertura, Derlan. Tira, sai na boa, sai tranquilo pra equipe do Guarani. Já puxa a velocidade com o Matheus Pereira. Já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga. Faixa esquerda do gramado, encara a marcação de Reginaldo. Dominou, parou, pensou, olhou, deixou de lado com Leandro Vilela. Leandro Vilela dominou, girou, vai girar pra frente, Leandro Vilela. É pra frente que se joga, garotinho. Ele prefere voltar ao lance com o João Vitor. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Jogada na ponta direita, Giovanni Augusto tentou carregar na contramão. Aí chegou de ladrão, Raul Prata tomou o doce da boca da criança, afasta o perigo. Rebote e volta com o Leandro Vilela, tocou de cabeça para Bruno José. Vamos tentar entender aí o Bruno José no segundo tempo. Pra Silas na perna esquerda, mandou uma bomba pra defesa do Diogo Silva. Bom lance da equipe do Guarani. Bruno José dominou, girou, soltou pela amiga Silas. Na perna canhota, mandou a boba. Foi lá o Diogo Silva para fazer a defesa, Alberti. É, o Silas, né? Com a perna esquerda, o Guarani vai rodando a bola, rodando. Com aquela paciência, como se estivesse ganhando de 3-0. Né, ali não teve jeito, o Silas olhou para um lado, pô, todo mundo se escondendo atrás do jogador do CRB, ele mandou a bomba, ali o goleirão Diogo Silva pulou no canto direito e fez a defesa, quase, o Guarani empata o jogo, a informação para Corujão Autopeças. E vem Bugrão na ponta esquerda, Leandro Vilela tentou passe, a bola bate na marcação, voltou com o Leandro Vilela, para na marcação novamente, sai pela linha de lado, lateral, bola na ponta direita, linha lateral dos técnicos, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas, há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Pois não, Vagnão.
Não, só lembrando, né, que na partida de hoje entre Corinthians e Fluminense foi a despedida do Fred, né? É o penúltimo jogo dele. Último. Foi o penúltimo. O último. Essa semana aqui ele se aposenta aqui, dia 9. Eu tinha visto que era o penúltimo. Dia 9 ele se Mais aposenta. de 400 gols marcados na carreira. E 199 hoje, né, com a camisa do Fluminense. Do Fluminense. Um dos maiores artilheiros da história do Fluminense, o Fred. Lucas. Pois não, Claudinei. O André Luiz Arruda, que já foi nosso comentarista do torcedor aqui também. Salve, meus amigos. Essa zica parece que não acaba. Tem que voltar o Giovanni Augusto pro meio campo e para jogar com o Perso. E colocar o Lucão do Break no lugar do Bruno José. Campo pesado acho que é a melhor opção, mas não saiu o Bruno José, né? Ele fez essa observação aí, acho que no intervalo. Né? Foi no intervalo. Exatamente. O Edilson Oliveira também diz que o Giovanni é um morto, jogador lixo. Raul Eduardo Gerim está com a gente aqui. O Thiago Moreira também. O Eduardo Pogetti também com a gente aqui no Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Vamos acreditar, torcedor do Bugre, até o final. O verde é a cor da esperança. Jamais abandonaremos você, Guarani. E vem a equipe do CRB, tenta sair jogando no campo de defesa, vai pro chão, Wallace, falta marcada. Jogo parado, posse de bola a favor da equipe do CRB no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 7 minutos e meio, segundo tempo de jogo, lá vem os homens. Bola na ponta direita, Fabinho soltou para Rafael Longini, rodopiou para cima da marcação do Persson, tentou passe para Reginaldo, o passe foi nas costas do lateral direito da equipe do CRB. Posse de bola de graça para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vem a equipe do CRB para o campo de ataque, Vinha, jogo parado, falta marcada, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa. Com a entrada do Lucão do Break, a gente percebe já uma dificuldade maior do Guarani prender essa bola no campo de ataque, né, presidente? Olha, o posicionamento do Guarani nesse segundo tempo, né, com a entrada do Lucão, fica lá aberto lá na ponta o Bruno José, o Lucão centralizado e o Giovanni Augusto sem muita posição, ele está flutuando, está pela direita, está pela esquerda. E a esperança, que eu pude notar, é que o Matheus Pereira seja um ala bem avançado para poder fazer alguma jogada por ali. E realmente o Moser vai ter muito trabalho, isso eu tenho certeza disso. Isso é evidente. 8 minutos e meio passado, segunda etapa de jogo, por enquanto 1-0 para a equipe do CRB. Os homens estão na frente, gol do Gabriel Conceição. Aí o Antônio Dibi Moraes de Souza para o jogo, para atendimento médico lá do Diogo Silva, Bert Cavalcante. O Diogo Silva, ele está com um problema ali na região das costas, vai? Na lombar ali, na lombar, né? Ali não sabemos se é a lesão da vitória, né? Sendo que é 9 minutos do segundo tempo. Ali quando o técnico Daniel Paulista com aquele chamou famoso... o Fabinho lá, chamou o Fabinho não, o Reginaldo. Reginaldo, aquele famoso topete, lembrando o seu, né? Porque temos aqui o Lucas Paulista e o Daniel Paulista. Certo. Né? Ali, todos esbravejando ali, né? Mantendo aquele não tá tipo, gostando né? muito do posicionamento do Reginaldo. Exatamente. Né? É isso mesmo. Ô, Daniel, é bem que você também poderia também, né? Abrir mão dessa partida hoje, deixa nós ganhar. Tá difícil, Daniel Paulista. E vem a equipe do Guarani pela ponta direita, Lucas Amon tentou lançamento, a bola bateu, voltou para Lucas Amon, mandou para cima, mandou pro alto, sobrou com o Giovanni Augusto na ponta direita, linha de fundo, bonita jogada, lá dentro com o Eperson, pé direito, bateu, ela vai para fora. Aos trancos e barrancos, o errado que deu certo, o Lucas Ramon chutou pra cima, ela sobrou com o Giovanni Augusto na linha de fundo, ele achou o Persson dentro da grande área, ele bateu pro gol, ela passou à esquerda, foi pela linha de fundo, boa chegada, mais uma do Guarani no jogo, Alberti. No meio campo, aquele chamado Bumba Meu Boi, né, Lucas Ramon mandou a bola pra frente, ali na ponta direita estava ele, Giovanni Augusto, ele parou, dominou, saiu da marcação, mandou a bola dentro da grande área, ali estava Eduardo Persson, né. A bola ele pegou, dominou, mandou a bola pra cima e seria errado, né? Seria o Persson fazer o cruzamento e quem sabe o Giovanni Augusto acertaria essa bola no lugar melhor. Quase o Guarani empate lá. Vem o Bugrão de novo. E vem o Bugrão com o Silas tentando lançamento no comando de ataque. A bola passa por todo mundo, fica de graça lá com o goleirão Diogo Silva. Atenção, torcedor do Bugre, atenção, rede, atenção. Futebol na Canela e Portal Araraquara News. 10 minutos e meio deste segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor resenha esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando. É o Campeonato Brasileiro Série B 2022.
Aos 42 da primeira etapa, o CRB foi pra rede e vem de novo pro campo de ataque. Gabriel Conceição lançado, sai do gol, Arthur Gazzi. Gabriel Conceição foi pra rede aos 42 do primeiro tempo. CRB 1, Guarani 0. O placar ao vivo, futebol interior é com esse aqui, ó. Cláudio Corsi. Legal, deixa comigo o Lucas de Souza para Futebol na Canela e também Portal Araraquara News. Segue lá no Allianz Parque, 45 do primeiro tempo. O Palmeiras vai perdendo por 1-0 para o Atlético Paranaense. Mais cedo, Flamengo 2, Santos 1. Ceará e Internacional 1-1. Mais cedo ainda, Juventude 1, Atlético Mineiro 2, Fluminense 4, Corinthians 0. Série B do Campeonato Brasileiro, amanhã, às 11 da manhã, Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Tombense, jornada a partir das 10 da manhã com o comando do nosso Já Era, Marcelo Corsato. Lucas de Souza. Alô, Edu, bora Guarani. O seu Zé manda aqui também. Esse treinador, professor Pardal, inventar Vitinho e companhia limitada só poderia dar nisso. Jogando como nunca, perdendo como sempre. E o Marcelo Borges, boa transmissão, um abraço para a gurizada. Um abraço lá de Chapecó. Grande Marcelo Borges está sempre conosco aqui na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Tá caído o jogador do CRB, é o Fabinho, e parece que não vai dar para ele, Albert Cavalcante. É, o Fabinho, né? Arriou, né? Ele acabou ali no lançamento. E após o lançamento ele pegou, sentiu dores ali, já arriou no campo de ataque. Acho que o técnico Daniel Paulista vai mexer com Na verdade, parece ser o Gabriel Conceição. Agora tô vendo melhor no detalhe, foi o autor do gol. Exatamente, chuteira amarela, Gabriel Conceição, que eles estão todos iguais, né? Ali o detalhe da chuteira, ele está ali recebendo ali a sua massagem, entre aspas, quando ali a gente olha o Moza ali conversando com o seu auxiliar ali, tá difícil, hein? Canais Futebol Interior, aqui nos vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Pois não, Cláudio Corsi. E por falar em Corujão, né? Corujão da nossa jornada aqui, está o Paulo Giroto ligado com a gente aqui. No nosso WhatsApp, o William Suzuki, que é lá da Granja Satoshi, tá ligado com a gente aqui também. O Hugo Silva mandou mensagem no WhatsApp 989893526, dizendo que quem tinha que sair era o Bruno José. E a Tatiana Rubia, não diz aqui de onde é, mas diz que vai ser 2-1 pro Guarani. O pessoal ainda acreditando. O verde, a cor da esperança até o fim, junto com a equipe do Guarani. Jogo parado, falta marcada, falta do Reginaldo em cima do Eduardo Persson, Albert. O Reginaldo Thierry Henry, né, fazendo falta em cima do Eduardo Persson. Ali, cartão amarelo para ele. Camisa número 2, Reginaldo leva o cartão amarelo. A informação para Chimozão no Mega E Sorte. vem Bogrão lançado no comando de ataque, Lucando o break pela ponta esquerda, linha de fundo. Cruzamento no segundo pau, afasta a defesa. Rebote, voltou, Leandro Vilela tentou domínio. Bateu, voltou. Matheus Pereira vem o cruzamento, a bola vai passando por todo mundo. Passa à esquerda do gol. Jogada na ponta canhota com o Lucão do Break, ela bateu e rebateu, sobrou com o Matheus Pereira, ele cruzou. A bola desviou na defesa e foi saindo, passou tirando tinta da trave esquerda lá do Diogo Silva, Alberti. Tudo começou com ele, né? Lucão do Break, ele fez o cruzamento. Ali o Giovanni Augusto não conseguiu cabecear na segunda trave. A bola acabou sobrando de novo, reboteada. Ali o Matheus Pereira entrou com tudo com a perna esquerda. Bateu bem devagarzinho, bateu cruzada. A bola passou por toda a extensão da grande área. Devagarzinho, a bola acabou desviando ainda no jogador do CRB. Escanteio pro Guarani. Quase o Guarani empata quando vai entrar ele. Maxwell, o Cruel. Quem será que sai? Será que é ele, Bruno José? Não sei não, hein. Opa. Vai saindo 9 no time do no time do CRB também, né? O 9 vai embora, o 9, o Gabriel Conceição. E entrou o 16, o Iago. Iago, agora 16, vamos ver. Iago tá no jogo e vamos ver, ele vai tirar o Persson. Então foi embora o Persson, camisa número 8, saiu e entrou 71. Maxwell, e vai entrar o Ludic, hein? Vamos ver quem vai sair. Vai entrar o Ludic também, rapaz. Olha o Ludic aí. Vamos ver quem vai sair vai ali. Vai ser o Lucas Amon. Lucas Amon. Então, Lucas Amon, camisa número 19, vai embora. Entrou o Persson. Então, vamos lá. Lucas Amon foi embora, entrou o número 2, Eduardo Persson. O Eduardo Persson, o Lucas Amon saiu, entrou o Ludic. O Eduardo Persson, camisa número 8, saiu, entrou o 71, Maxwell. E do CRB, Gabriel Conceição foi embora, entrou camisa 16, Iago, a informação para Betchamps. E vem Bogrão, desceu pela ponta direita, Silas, cruzamento de parte da canhota para dentro da grande área, William Correia atira. Tenta proteger ali para cima da marcação do Maxwell, consegue botar a bola pela linha de lado, lateral bola para a equipe
do Guarani no campo de ataque, Wagner Ferreira, as substituições do técnico Mozart e também do técnico Daniel Paulista. Alguém soprou, né, no ouvido do Mozart, que o Ludwig é um jogador lateral que pisa mais na área e até finaliza relativamente bem. Ao contrário do que não vinha acontecendo com o Lucas Ramon. Essa é a única alteração, porque ele não conhece o jogador, como é que ele vai fazer esse tipo de alteração no primeiro jogo? Então, alguém soprou, falou, vamos botar o Ludwig ali, a alteração que ele fez ali pelo lado direito pode até funcionar. Agora, tirar o Persson para colocar o Maxwell, o Persson estava encontrando dificuldades também de posicionamento no campo, não vinha fazendo uma boa partida não. Até que razoável a entrada do Maxwell, né? Esse aí é o grande problema, não tem tanto quem saiu, mas quem entrou. Em todo caso é o que ele tem no banco, né? Vai tentar a sorte aí. E vamos torcer. E o Bruno José é um santo forte, hein? Rapaz, o Bruno José tem a confiança do Mozart, né? Tem a confiança do Mozart, afinal trabalharam juntos lá na equipe do Cruzeiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. E o árbitro dá uma falta ali, o Antônio Dibe de Moraes Souza, deu uma falta do Maxwell em cima do Reginaldo, ficou na bronca lá o técnico Mozart, Albert. E não foi nada, né? Jogada pela esquerda, né? Ali o Maxwell ganhou na corrida, o Reginaldo vindo junto. Ali houve um ombro com ombro, ali o árbitro marcou falta. Ali o Mozart ficou louco e lá vem o Guarani. E vem Guarani, Giovanni Augusto tentou a tabela curta com o Maxwell, tentou devolver de calcanhar lá o Giovanni Augusto. Na atual conjuntura, Giovanni Augusto, faz o simples, meu filho. Você fez o pivô, o Maxwell passou, nego velho. Deixa a bola de lado, sem gracinha, perde a chance de ataque a equipe do Guarani. O Giovanni Augusto tá dormindo. Fala baixo, tá dormindo. Rapaz, tá difícil. Lateral bola pra equipe do CRB, campo de ataque, vem pra cobrança o Carequinha Reginaldo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Vem a equipe do Guarani pro campo de ataque, a bola fica pererecando, vai pelo alto, Silas bota no chão, chama de memória, abre bola lá na ponta direita com ele. Olha ele aí, Matheus Ludwig. Ele volta a jogada com João Vitor para, pensa, pisa, olha, encara a marcação do Rafael Longini, volta a jogada na quarta zaga com o Derlan. Derlan domina campo de defesa, pede para alguém se movimentar, a equipe do Guarani pouco se movimenta e dificulta para a defesa. Ele deixa de lado a jogada com o Matheus Pereira, linha lateral dos técnicos, aí ele faz o passe de curtinho com Leandro Vilela. Leandro Vilela para João Vitor, achou o Maxwell com espaço, Maxwell armou lá na ponta direita para Giovanni Augusto, encara a marcação, bota a velocidade, engata a primeira, segunda, terceira marcha, deixou com o Bruno José, cruzamento fechado, sai do gol, Diogo Silva espalma. Boa descida do Guarani. Giovanni Augusto para Bruno José, cruzamento fechado, saiu do gol, Diogo Silva, Alberti. Bola espetada pelo lado direito, ali Maxwell, ali estava fechando da grande área, ali Giovanni Augusto, junto também com o Bruno José, a bola deu aquela quicada ali na risca da pequena área, mais uma vez, hein, se o Maxwell calçasse 52, ele faria o gol, hein, porque ele chegou com tudo, quase o Guarani, mais uma vez, produz e nada. Ô, Albert. Pois não. Mas você quer que o cara tenha pé de rinoceronte? Não, ele pode ter o pé de jogador de basquete. Dinossauro? Não. 52? Se ele calçar 52, ele faria. Se ele tivesse pé de jogador de basquete, ele faria o gol. Tá bom. Rapaz. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Desce a ladeira, vem os homens pro campo de ataque. Gum, lançamento buscando o Reginaldo. Aparece a cobertura do Matheus Pereira, quase 20 da segunda etapa. E tome contra-ataque do Bugrão. Giovanni Augusto para Leandro Vilela, dominou. Quina da grande área pela ponta esquerda. Parou, soltou mais atrás com o Giovanni Augusto. Abriu na perna direita, se livrou do primeiro. Lançou lá na ponta direita, buscando o Matheus Ludwig. Tentou fazer a interceptação, Richard. Ele ainda assim insiste na jogada individual. Ali o Matheus Ludwig deixa a bola sair, lateral bola. Lateral bola, posse para a equipe do Guarani. Pois não, Cláudio Corte. Intervalo de jogo na Arena do Palmeiras. Segue 1-0 para o Atlético do Paraná. E vem Guarani pela ponta direita, Silas tenta o cruzamento, a bola bate na marcação, vai pela linha de fundo, escanteio. Escanteio para o Guarani lá pela ponta direita, quem sabe agora o empate do Bugrão, Alberti. O Guarani vai atacando, o CRB vai defendendo como pode.
Escanteio pelo lado direito. O Ludic entrou muito bem, hein? Agora quem vem na cobrança de escanteio é ele, Giovinco Augusto. Agora eu vou começar a chamar de Giovinco Augusto, quem sabe da sorte. A informação para Store Colchões. Ou Matheus Pereira ou Giovanni Augusto. Já tá na hora de parar com esse negócio dessa jogada ensaiada no escanteio. É o Giovanni Augusto, levantou no meio da grande área, sobe Gundira. Rebote e volta, bola que sobe, bola que cai na entrada da grande área. Bruno José tentou o domínio, carregou na contramão, perdeu. E tome contragolpe do CRB. Aí o árbitro ajudou. Aí o árbitro ajudou porque o Richard ia partindo em velocidade. E o árbitro não deu a lei da vantagem. Falta para a equipe do CRB, Alberti. Olha, eu vou falar pra você, cobrança, ia ser igual aquele gol contra o Operário, hein? O escanteio cobrado ali, sendo que pode ser uma revisão ali, hein? O escanteio cobrado ali, recebeu ali a carga por trás o zagueiro João Vitor dentro da grande área, mas tudo bem. A bola acabou sendo pererecada fora da grande área e o Bruno José, ele dominou mal. A bola acabou correndo mais, ali o Richard chegou por trás ali, mas ele deu bote na bola, hein? É que o Antônio Dibe de Moraes de Souza acabou marcando a falta. E se caso não marca a falta, o Richard ia pra cima do Arthur Gazi com bola e tudo. E o árbitro deu a falta do Richard. Exatamente, por isso que ele deu a falta do Richard. Pois é, rapaz. Pra mim ele tinha dado o amarelo pela reclamação, né? Não. E pra mim não foi falta. Pois é. O Antônio Dibe de Moraes de Souza marca a falta pro Guarani, é chance de botar essa bola dentro da grande área. Ou Matheus Pereira ou Giovanni Augusto. É o Giovanni Augusto, levantou na perna direita, no segundo pau. Subiu, tocou de cabeça, João Vitor afasta. Raul Prata toca pra fora, escanteio. Escanteio para a equipe do Guarani. Pressiona o Bugrão em busca do empate, Alberti. Depois das mudanças, o Guarani parece outro, hein? Lá, hein? Giovanni Augusto, quase no meio campo, fez o cruzamento pelo lado esquerdo ali. O João Vitor cabeceou para dentro da grande área, ali não teve jeito. A zaga do CRB, aquela famosa bola de segurança, escanteio, vem ele na bola, o camisa 16, Matheus Pereira. Matheus Pereira, o Giovanni Augusto para fazer a cobrança. Essa jogada já deu, hein? Já tá manjada, parece ser o Giovanni Augusto, ameaçou, vai o Matheus Pereira na perna esquerda, levantou, bola pererecando dentro da grande área, bateu pro gol Silas, a bola passa, vai pra fora. Tem desvio novo, escanteio, Alberti. A bola jogada dentro da grande área, ali os jogadores do Guarani em cima. Eu não sei não, viu? Mas ali, quando cabeceou o jogador do Guarani, João Vitor, eu acho que pegou a bola na mão do Gum, hein? Vamos ver depois do lance. Pra mim, houve uma bola na mão. A bola bateu também no Gilvan. Parece que a bola desviou na mão do Gilvan, camisa número 4. Mas pelo jeito o árbitro não vai revisar. Vamos ver, né? Ou vai, né? Não sei. Se tudo der certo, né? Como o ano passado, outros jogos, né? O VAR não tá funcionando por causa do vento, por causa da chuva. Vamos esperar aí, vamos ver se só for marcado o escanteio. Pelo jeito vai ser só escanteio. Escanteio mais um para a equipe do Guarani. Vem para a cobrança Matheus Pereira na perna esquerda ou Giovanni Augusto na perna direita. O Giovanni na perna direita, levantou aberto, o João Vitor tocou. A bola bateu na marcação, sobrou lá dentro, tentou o Derlan. A bola bate na zaga. E tome contra-ataque do CRB. Richard puxou, são 2 contra 1. Dominou, demorou um pouquinho para passar. Abriu na ponta direita para Fabinho. A bola passou nas costas dele. Dá chance da defesa se reposicionar. Fabinho, linha de fundo com o Rafa Longini. Tenta o cruzamento, a bola bateu no Silas. Completa o serviço, tira para onde o jornalista estava apontado o Derlan. Chegou de novo com perigo o time do CRB, Alberti. Não pode, né? Tem que prestar atenção. Precisa do resultado? Sim. Porém, entretanto, é tudo que o CRB quer. Mais uma vez, né? Um contra-ataque, 2 contra 1. Mais uma vez, uma cobrança de escanteio. Ali quando os jogadores pedem ali um braço. E realmente pegou, hein? Pegou a mão no mão do Reginaldo ali, mas nada foi marcado. Bola pro CRB, lá vem o CRB no ataque. E vem CRB com Iago, lançou Rafael Longini na linha de fundo, posição legal, vem cruzamento, Turgazzi faz a defesa, volta a bola para Iago, afasta João Vitor. Chegada perigosa de novo da equipe do CRB, lance de perigo, momento complicado no jogo do Bugrão, Alberti. O Rafael Longini mais uma vez, né? Agora pelo lado direito, bola espetada, ali ele mandou um tiro cruzado, certo? Que foi travado, mas ali, bela defesa do Arthur Gazi. Quase o CRB faz o segundo gol e naquele lance a bola pegou sim no braço do Reginaldo Thierry Henry, porém, entretanto, o juiz não marcou nada. Foram 2 lances, né? hein? Um na mão do Gum e outro na mão do Reginaldo. E pra que tem o VAR, então? Pois é. Evidentemente que, né, seria lance para revisão. Agora o Guarani insiste nessa cobrança de escanteio com 2 caras ali, um para bater com a perna direita e com a perna esquerda. Nenhuma, né, o cara, só um vai cobrar, o outro fica olhando.
E não seria esse um que tá sobrando ir lá na área para ser um jogador a mais? Não consigo entender isso aí. Cortar mesmo, desculpa, até mesmo cortar mesmo o cruzamento. Você quer fazer uma jogada ensaiada? Encurta, não, você põe os dois paralelos à linha de fundo, porque você não abre um, né, dentro do campo mesmo para poder fazer uma jogada ensaiada? Pelo amor de Deus. E vem de novo o Guarani na ponta direita, tenta pressionar, tenta buscar um empate pra cima deles, Bugrão. Giovanni Augusto no comando de ataque. Pro Maxwell, o Cruel foi pro chão, falta. Derrubado, camisa 71 do Guarani, falta perigosa a favor do Guarani pela ponta direita, Alberti. É até estranho falar, né, mas o Maxwell entrou bem, hein? O Maxwell agora pela ponta direita ali, ele fez a parede, olha só, fez a parede, recebeu o Rapa por baixo, falta perigosa, falta pela ponta direita. Olha o Guarani chegando mais uma vez, Giovanni Augusto na bola e ele de novo, Matheus Pereira. O Matheus Pereira pra bater na perna canhota, o Giovanni Augusto pra bater de perna direita. Atenção, torcedor do Bugrão, quem sabe agora, energias positivas, quem sabe o gol de empate do Bugrão pra mudar a história do jogo. Vem pra cobrança Giovanni Augusto ou Matheus Pereira. Atenção, torcedor bugrino, é chance de botar essa bola na área. Tá armada a confusão dentro da cozinha do CRB. Levantou Giovanni Augusto. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Wagner Ferreira, presidente. Wagner Ferreira, 27, segunda etapa, quase o jogo. Sabe o que está acontecendo agora? Todos se recordam quando o Daniel Paulista era técnico do Guarani. Ele tinha vantagem no marcador, recuava todo mundo, dava posse de bola para o adversário. E esperando só descer na boa. É o que está acontecendo agora. O Guarani tem a posse de bola. Está criando chances e pode empatar o jogo, graças a essa filosofia do Daniel Paulista. Então ele dá a posse de bola para o Guarani, se defende e tenta jogar por uma bola. É o velho Daniel Paulista. É o velho Daniel Paulista. Ó o Silas, acabou perdendo a jogada na metade do campo e tome contra-ataque dos homens. Lançado o Fabinho na ponta direita, invadiu a grande área. Um pra lá, dois pra cá, Chiruliro lá, Chiruliro cruzou. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Aí o Fabinho lembrou o Richard, né? Pra ficar igual, né? O ponta esquerda cruzou na Lua e o ponta direita cruzou em Marte. Deu sorte a defesa bugrina, Alberti. É, pelas pontas, né? Tudo e outra. O Daniel Paulista, ele conhece o Guarani como ninguém, né? 12 meses aí, um ano. Ele que foi demitido em maio, né? E agora o Guarani vai pra cima. E ó o Bugrão com o Leandro Vilela, tentativa de passe pro Matheus Ludic. Eu vou falar, desculpa aí, eu vou falar pra você, que falta faz o Rodrigo Andrade aí nessa equipe, mas, Lucas, olha, horrível, hein? Pois não, Cláudio Corsi. Lucas, e o talento molda-se na solidão, o caráter na convivência. Meu Deus, hein? O talento molda-se na solidão. E o caráter na convivência. Esse é Claudinei Corsi, a filosofia dos canais Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Bom, se o talento se molda na solidão, é bom colocar todos os jogadores do Guarani numa solitária pra ver se molda alguma coisa. Ai, meu Deus, pra cima, Bugrão, vamos pelo menos empatar. Giovanni Augusto deixa a cortina da jogada com o Maxwell. Maxwell, o Cruel, botou na frente pra cima da marcação do William Oliveira. Aí o William Oliveira só parou na frente do Maxwell, tomou a posse de bola. Aí agora carregou demais, quis demais, prendeu demais, perdeu. Fez falta em cima do Bruno José, tem pressa o Bruno José. Deixou com o Ludic, cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área. Cai na ponta esquerda com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto pra cima da marcação do Reginaldo. Fez o passe pra trás, entrada da grande área. Leandro Vilela, pai de direita. Espalma, Diogo Silva! Sensacional a defesa do Diogo Silva num chute lindo do Leandro Vilela, Alberti. O Guarani vai tentando, vai buscando ali pelas pontas, hein? O mapa da mira é pelo lado esquerdo, Giovanni Augusto, hein? Ele, com toda a sua categoria, achou o Leandro Vilela de frente pro crime. O Leandro Vilela não recebeu o toque, não pensou duas vezes, bateu tentando tirar o goleiro Diogo Silva no canto. O Diogo Silva fez uma bela defesa, escanteio pelo lado direito.
29 minutos, lá vem o Bugrão, a informação para Brumas. Vem Bugre pro campo de ataque, agora só um pra cobrança. Agora que tá um, vai fazer o gol, Albert. E agora, ó, energias positivas, torcedor do Bugrão, vai só Matheus Pereira pra cobrança. Giovanni Augusto, não sei onde ele tá, mas não tá perto da bandeira de escanteio. Vai entrar também o Madson, entrada do Madson na equipe do Guarani, Albert. Entrou camisa número 98, vamos ver quem saiu, mas vamos primeiro pra escanteio. Vamos primeiro pro escanteio. Matheus Pereira na bola, na perna esquerda, levantou, segundo pau. Madson subiu, tocou de cabeça. A bola vai se perdendo em linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do CRB. 30 minutos passados neste segundo tempo. Atenção, rede, atenção, Rádio Futebol na Canela Araraquara News, a nossa retransmissão. O tempo e placar de jogo vocês conferem na melhor resenha esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Campeonato Brasileiro Série B 2022. Gol na primeira etapa, foi do Gabriel Conceição aos 42 minutos. CRB 1, Guarani 0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Série A do Campeonato Brasileiro, recomeça o jogo lá no Palestra Itália, o ex-Palestra Itália, Arena do Palmeiras. 1 minuto do segundo tempo, segue Atlético Paranaense 1, Palmeiras 0. E amanhã, às 11 da manhã, tem Ponte Preta e Tombense no Moisés do Carelli, a jornada esportiva dos canais de futebol interior a partir das 10 da manhã. Com Marcelo Corsato, Frank Francisco e André Luiz. E na mesa de som, ele, o nosso samurai, Felipe Marques. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, o Tu é feliz da vida. Substituições de atacado agora na equipe do CRB. Vai entrando o Iago Mendonça no lugar do Gum. Vai entrando também o camisa 17, Jalisson, no lugar do William Correia, certo? Certo, e o Vico? E o Vico no lugar do Richard. Vico, isso. Camisa 20, no lugar do Vico, Albert Cavalcanti. Então vamos lá, então foi embora o Gum, camisa número 3, entrou o 5, Iago. Foi embora o William Correia, camisa número 5, entrou o 17, Jalisson. E também entrou o Vico, camisa número 20, no lugar do Richard, no lado do Guarani. Vamos lá agora com toda calma, né? Que o Lucas Venuto, número 77, entrou e foi embora o Matheus Pereira. Que mudança é essa, hein? E o Bruno José foi embora. E também o Bruno José foi embora, entrou o Madson. Bruno José, 17, foi embora, entrou o Madson. Peraí. O Madson saiiu para entrada. Então o Madson saiu. O Madson entrou no lugar do Silas. Madson entrou no lugar do Silas. Certo. E o Venuto no lugar do Matheus Pereira. Fechou. Lucas Venuto no lugar de Matheus Pereira. O técnico mexeu lá, o comentarista fala aqui. Fala, Vagnão. Tem que mexer, né? Porque realmente não está funcionando. Vamos tentar de tudo. E o Moza está trabalhando com as peças que ele tem. Silas, praticamente uma figura decorativa nesse segundo tempo. Agora ele está todo em cima para que ele ficar com um jogador de marcação a mais. Então coloca o Madson, que é um jogador mais de chegada, já fez até gol, né, recentemente aí. E tratou de tirar o Bruno José, que demorou demais, e vamos de Venuto, né? Que muita gente achando que o Venuto é um dos melhores atacantes que o Guarani tem e não tem oportunidade. Vamos ver se funciona. E vem Bugrão pela ponta direita, Lucão do Break deixou de lado para Lucas Venuto, ele chega na linha de fundo, a bola bate em cima da marcação, vai fora, escanteio. Primeira do Lucas Venuto no jogo, escanteio, lá vem Bugrão pro campo de ataque, Alberti. O baixinho é invocado, hein? A primeira dele, escanteio, já escanteio cobrado. Escanteio cobrado, jogada ensaiada, tentativa de cruzamento do Matheus Pereira, a bola bate na marcação, vai fora, lateral. Lateral, bola para a equipe do Guarani na ponta direita, quase na linha de fundo, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Lateral, bola para a equipe do Guarani lá pela ponta direita, vem para a cobrança, Matheus Ludic que entrou no lugar do Lucas Ramon. Camisa número 2, estava afastado, estava com dengue, o Matheus Ludic demorou um bom tempo para voltar, agora tá de volta na equipe do Guarani. 34 cravado, segunda etapa de jogo, vem Bugrão pro campo de ataque. Matheus Ludic latereio pra dentro da grande área, tenta o desvio, Lucão do Break, a bola bate na marcação, sobrou com o Madson. Cruzou lá pra dentro, Lucão do Break, parou, deixou de lado com o Ludic na linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola bate na marcação, vai fora. E é só tiro de meta. E o árbitro parou o jogo lá. O senhor Rogério de Oliveira Braga marcou o impedimento. Tava debaixo da saia lá o camisa número 2 do Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa.
Quase 35 minutos deste segundo tempo. Atenção, torcedor do Bugre, até o fim da nossa jornada. Vamos bater a meta 50 likes. Após o fim do jogo, tem o fim de jogo dos canais Futebol Interior com Claudinei Corsi, com toda a repercussão de por enquanto CRB 1, Guarani 0. E aí, Claudinei Corsi? Mandar um abraço aqui pro Marcos Eduardo Matias de Vinhedo. Diz que vai ser Guarani 3-1. Acho que não dá mais tempo, em todo caso. O Cidinho Campos também, da Rádio Sim de Hortolândia, tá com a gente aqui, a Valquíria Ramos e também o Gilson Giampaoli, lá em Bruxelas, acompanhando já de madrugada a nossa jornada. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, canais Futebol Interior ligadinho em você. Vem Bugrão pelo campo de ataque, Matheus Pereira no lateral, deixou, colocou do break pra Leandro Vilela, pé direito na bola, bateu, gaveta! Gol! É do Bugrão! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Leandro Vilela, camisa 31 é a dele. Jogada na ponta esquerda, Lucão do break, recebeu o lateral do Matheus Pereira, foi inteligente, rolou de lado, Leandro Vilela, entrada da grande área, um tapa seco, um tapa firme, que categoria do Leandro Vilela, cutuca, bota lá dentro, bota no fundo do barbante, Leandro Vilela, camisa 31, é bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Guarani no Rei Pelé. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, agora um para o Guarani, um também para o CRB, é goleirão Diogo Silva, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Leandro Vilela, primeiro gol dele com a camisa do Guarani e olha só, hein, no primeiro tempo ele teve a mesma oportunidade, no segundo tempo teve a mesma chance da mesma maneira, só que ele recebeu do Giovanni Augusto, agora foi do Lucão do break, ali o Matheus Pereira cobrou a lateral curtinha, ali no lado esquerdo, e ele, Lucão do break, fez a parede, passou como quis pela zaga do CRB, achou livre, leve e solto, frontal, ele. Leandro Vilela bateu de chapa, bateu no canto baixo do goleiro Diogo Silva, que nada pode fazer. O Guarani empata a partida, 37 minutos. Será que dá, torcedor? O verde é a cor da esperança, torcedor do Guarani, acredite até o final. Hoje começa a remontada do Bugrão no Campeonato Brasileiro da Série B. Wagner Ferreira, belíssimo gol do Leandro Vilela, empata o jogo Bugrão. Assistência do Lucão, acreditem se quiser, dominou ali pela esquerda, viu o Vilela bem de frente pro gol, rolou a bola pro Vilela, falou faz o gol. E o Vilela muito feliz, tocou no canto, fora do alcance do goleiro, o Guarani empata o jogo. Com alterações feitas quase que cirúrgicas do Mozart. Acertou em cheio nas alterações. Só não concordo, e acho que todos estão comigo, que não devia ter tirado o Vitinho. O Bruno José durou demais no jogo. Vem CRB pro campo de ataque, falta cobrada lateral dentro da grande área, afasta a defesa, tem rebote, o Giovanni Augusto tentou domínio, levantou demais o pé, marcou falta o árbitro. Lá na ponta esquerda, 3 passos do Paraíso, falta perigosa a favor do Some, Alberti. Negligente, né? Negligente, sendo que também, viu, o Giovanni Augusto só ameaçou, né? Bola jogada na grande área, ali a zaga tirou pelo lado direito, né, do campo de defesa do Guarani. Ali o Giovanni Augusto foi dar o famoso estourão, quando chegou também o jogador do CRB. O Lucão do break, o Giovanni Augusto não, ele só fez o movimento, não chegou nem a acertar a bola. O árbitro aí, o Antônio Dibe de Moraes, o policial, ele acabou marcando no susto. Falta perigosa no bico do lado esquerdo do campo de ataque do CRB. Arthur Gazi, estamos com você. Estamos com você, goleirão Arthur Gazi, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. O Marcelo Borges mandou aqui, falei que eu sou pé quente, falei que o Bugrão ia empatar, me contratem. Marcelão, pra você, pra toda a nação bugrina, o Guarani empatou, mas agora é falta pros homens. Falta lá pela ponta esquerda, vem pra cobrança lá o camisa número 20, o Vico. Vico que entrou no lugar do Richard, é canhotinho.
Lobinho, camisa 20 da equipe do CRB. Tá Atenção, torcedor do Bugre, energias positivas pra tirar essa bola daí. Vem pra cobrança também o Rafael Longini pra bater de perna direita. Lance de perigo, uma falta perigosíssima. Rafael Longini no primeiro tempo mandou uma que quase entrou. E era mais ou menos daquela posição ali. Autoriza o árbitro, vem Rafael Longini, passa da bola, é o Vico que vem pra cobrança na perna esquerda. Mandou pro gol, bate na rede pelo lado de fora. Passa à direita do gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do Guarani Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. 40 minutos passados desse segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor resenha esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é esse. Gabriel Conceição, CRB 1, Guarani também 1, Leandro Vilela foi pra rede, Canais Futebol Interior e o placar ao vivo, o Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, para o futebol na Canela, no Mato Grosso do Sul, Portal Araraquara News. Eu vou informando que o Palmeiras segue perdendo para o Atlético Paranaense, já 11 minutos do segundo tempo, 1-0 para o Atlético. Amanhã, 11 da manhã, tem Série B do Campeonato Brasileiro, Canais Futebol Interior, tem Ponte Preta e Tombense com o comando de Marcelo Corsato. Lucas de Souza. Feliz da vida aqui nos Canais Futebol Interior, na expectativa do gol da virada do Bugrão que pode sair agora. Matheus Pereira na linha de fundo para Lucão do Break, foi derrubado. E aí, seu juiz? Derrubado, o árbitro não deu nada, deu só lateral para a equipe do Guarani no campo de ataque. É lateral já cobrado, Lucão do Break pediu bola, pediu jogo, que é jogo, camisa 9. Lucão do Break invadiu a grande área, um pra lá, dois pra cá, lindo lance, cruzamento, afasta a defesa do CRB. Tira do jeito que dá lá o Jalisson. Olha o Lucão do Break aí, Albert Cavalcante. É, o Jalisson colocou, o Jalisson desceu o break, olha o Guarani. Olha o Guarani, levantamento, bola fechada nas mãos do Diogo Silva, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Veste o homem Rafael Longini para Vico na ponta direita, encara a marcação do Giovanni Augusto. Chega também o Maxwell, o Cruel, tira o doce da boca da criança, engata a primeira, segunda, terceira marcha e deixou o segundo para trás, foi pro chão. Na verdade parou na jogada e o árbitro não deu nada. Ele esperava uma falta ali do Vico, o Vico só tomou a frente dele, o árbitro não dá nada, sai jogando a equipe do CRB no campo de defesa, Albertinho. É, o lance anterior ali, o Lucão do Break, dançou break na frente do Jalisson ali pelo lado esquerdo, dentro da grande área, fingiu que ia chutar, ele deu um corte, o Jalisson caiu de bumbum no chão. Tirou que pra lance, dançar, hein? Tirou pra dançar. É, tirou pra dançar, que lance. E vem os homens, tabela do Parou. Rafael Longini, jogou parado. Jogo parado, impedimento marcado, senhor Rogério de Oliveira Braga subiu o pano, tá marcado o impedimento, Alberti. É, subiu o pano, tá marcado impedimento, ainda bem, né? Ali a movimentação dos jogadores do CRB, ele saiu na linha de impedimento, acabou recebendo a bola, lembrando que é o seguinte, viu? Serve para todos os jogadores, viu? Mesmo que for marcado o lance, por favor, sigam na jogada. Porque se o VAR entrar em ação, você sabe, né? É gol do adversário. É, rapaz, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. São os Canais Futebol Interior orgulhosamente apresentando a mais uma jornada esportiva pra você. Vem a equipe do Guarani pro campo de ataque, vinha, a bola sai pela linha de lado, lateral, bola pra equipe do CRB no campo de defesa, balança o esqueleto. É, rapaz. Aqui também vivenciamos a história aqui nos Canais Futebol Interior. Ela lateral, bola pela ponta esquerda, 43 minutos, segundo tempo de jogo, ainda dá pra virar, Wagner Ferreira. É, o tipo de jogo que o Daniel Paulista proporciona, inclusive quando era técnico do Guarani. Era um sufoco até o final do jogo. Ele faz umas alterações, recuando o time e dando a bola para o adversário. Já disse isso aqui. Então o Guarani realmente tem chance, você tem razão. Até o último minuto, né, com essa estratégia de jogo aí do Daniel Paulista, o Guarani pode, mesmo sem ser brilhante tecnicamente, mas na vontade, pode
fazer o segundo gol. Vem a equipe do CRB pro campo de ataque, Iago acabou sendo puxado, falta marcada em cima do camisa número 16 da equipe do CRB. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vem a equipe do CRB, Jalisson deixa a jogada de lado com o Reginaldo, ele volta a jogada com o Gilvan despacha, manda pra frente. É bola que sabe, bola que cai, aparece João Vitor, toca de cabeça, rebate essa bola na metade do campo. Jalisson domina, bota a bola no chão, chama de meu amor, volta a jogada com o Gilvan. Gilvan, perna esquerda na bola, abriu com o Reginaldo, a bola quicou e passou por ele. Não é nada alto, camisa número 2 da equipe do CRB, a bola passou por ele, foi pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Guarani no campo de defesa, substituição na equipe do CRB, Alberti. Vai embora o camisa número 10, o Rafael Longini, no time do CRB, vai embora e vai entrar o 18, David, ou é David? Vamos de David, né? David, camisa número 18, vai entrando e vai saindo o Rafael Longini, o camisa número 10, a informação para Brumas. É Piriri, é Pororó, Vespa de Maceió, boa narração, é a mensagem do nascer do sol lá em Maceió, Claudinei Corsi. Como é que é? Piriri, Pororó? É Piriri, é Pororó, Vespa de Maceió. Ô Vespa. Falta pro Bugrão pela ponta esquerda, mais 5 minutos, vamos até 50. Mandou pra dentro da grande área, Giovanni Augusto aparece. A zaga da equipe do CRB afastou o perigo e levou a pior lá o Iago Mendonça. Levou a pior Iago Mendonça, jogo parado, falta para a equipe do CRB no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vem pro campo de ataque, sai jogando a equipe do CRB. Raul Prata recebe a bola, linha lateral do gramado. Tenta o passe na frente, buscando o Jalisson. Aparece a marcação, afasta o perigo. Bola que sobe, bola que cai. Volta no campo de defesa com o goleirão Diogo Silva. Diogo Silva deixa a jogada de lado com o Gilvan. Gilvan na ponta direita, ele tem Reginaldo. Reginaldo junto ali na lateral dos técnicos. Adianta a jogada com Vico. Vico pra Jalisson, botou na frente, invadiu a linha territorial inimiga. Tentou a jogada individual, aparece Matson. Fecha a porta pra ele, tira pra onde o nariz estava apontado. Bola que sobe, bola que cai com o João Vitor. João Vitor para Lucas Venuto. Lucas Venuto mandou para cima, a bola sobrou com o Giovanni Augusto na ponta esquerda. Jogada disputada, falta marcada. Mais uma falta marcada, mais uma posse de bola a favor do CRB no campo de defesa. Falta em cima do Jalisson, Albert. Giovanni Augusto, eu vou falar para você, viu? Também tem hora que falta um pouquinho de inteligência. Ora, pra que dar uma entrada dessa, meu? Pô, a bola tava ali no meio campo ali e outra. Cada partida acabou de voltar de suspensão, né? Dessa partida não levou cartão amarelo, porque o árbitro não quis. Ele chega muito forte, lateral pros homens. Motivo ele deu pra cartão. Tá, duas vezes, né? Tá de bem com o árbitro aí. E vem os homens, é o Jalisson. Na ponta esquerda, Raul Prato olhou pra dentro da grande área, encara a marcação do Lucas Venuto. Botou na frente, linha de fundo, 2 em cima dele, se livrou dos dois. O Ludwig também ficou pra trás. E aí o Raul Prata escorregou na banana e a equipe do Guarani agradece. Lá vem no contra-ataque pela ponta direita Matheus Lud, que tentou passe no Lucão do break, passe errado. A bola volta na metade do campo, Iago Mendonça domina, o zagueirão da equipe do CRB abre bola na ponta direita para Vico. Vico sai da direita, vem pro centro, traz pelo meio para Iago, de primeira na ponta direita para Jadson, tocou de cabeça buscando o Reginaldo na linha de fundo. O Reginaldo não foi, é só tiro de meta a favor do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Finalzinho de jogo, 48 minutos, o árbitro Antônio Dibe Moraes de Souza, o delegado, prometeu até 50. Manda pra frente lá o goleirão Arthur Gás, escorregou na hora de bater pra frente. Bola que sobe, bola que cai, fica na metade do campo. A briga do Wallace junto com o Matson, melhor pro volante da equipe do Guarani. Ele despacha, manda pra frente, a bola fica com o Raul Prata, toca de cabeça pra trás, aparece Gilvan, sai jogando sai tranquilo pra equipe do CRB. Ele adianta a jogada mais à frente com Jalisson, mais atrás com o Iago Mendonça, que despacha, manda pra frente. Bola de graça pra equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Momentos finais de jogo aqui no estádio Rei Pelé. O Guarani conquistando um ponto valioso. Perdia por 1-0, foi buscar empate. Lateral cobrado pelo Lud, que achou o Lucão do break, foi pro chão, o árbitro não deu nada. Tem gol no campeonato. Os Canais Futebol Interior informam. Fala, Claudinei Corsi. É o segundo de Vitor Bueno, segundo do Atlético do Paraná. Atlético Paranaense 2, Palmeiras 0. Vitor Bueno. Meu amigo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Lateral a bola para a equipe do CRB, já cobrado tentativa de lance ali do David. Aos trancos e barrancos, ganhou a parada pela ponta esquerda, passou o Iago, ainda David, deixou curtinho com o Iago. Iago platinado, Iago camisa 16. Volta a jogada com o Raul Prata, olhou para dentro da grande área, vem cruzamento, ela passa pelo Vico, passa por toda a extensão da área. Vai sobrar na ponta direita para Reginaldo, encara a marcação do Maxwell. Volta mais atrás com o Vico, Vico dominou, sai da direita, vem pro centro, encara a marcação do Madison. Ainda Vico deixou mais atrás, deixa a jogada com o Jalisson. Jalisson dominou, sai da esquerda, vem pro centro, soltou na ponta canhota pro camisa número 8, Wallace. Olha onde tá o Wallace. O volante foi lá pra frente, deixou de lado pra Raul Prata, linha de fundo, deixou Lucas Venuto no chão, cruzamento, bola perigosa, afasta João Vitor. Bola que sobe, bola que cai com o Lucão do Breca para a jogada, deixou com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto deixa curtinho de lado a jogada com o Lucas Venuto. É o último lance do jogo, vamos pra frente, Guarani. Bola lançada do Lucas Venuto pro Madison Reginaldo. Aparece pra tirar de cabeça quando trila o apito árbitro. Aponta ao centro de campo o senhor Antônio Dibe Moraes de Souza. Termina o jogo no estádio Rei Pelé. 1 para o CRB, gol marcado pelo Gabriel Conceição, 1 também para o Guarani. E vem aí o intervalo inteligente. Fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 10 da noite, 24 minutos. Terminou o jogo lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Começando aqui o nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo o resultado que é aquela história, né, Guarani? Se não der para ganhar, pelo menos vamos empatar. E foi o que aconteceu. CRB 1, Guarani também 1. O jogo terminou agora há pouco lá no estádio Rei Pelé. O destaque do repórter Albert Cavalcante. Na estreia, né, do técnico Mozart. Um ponto, né? Vamos dizer assim que o Guarani trouxe um ponto importantíssimo. Pelas circunstâncias, o Guarani teve chance de sair vencedor da partida. O Guarani começa a ver aquela luzinha no final do túnel. O Guarani que está na 19ª colocação com 14 pontos. Importantíssima essa vitória, esse empate. O Guarani que teve 46% de posse de bola contra 54% do CRB. Finalizações empatadas na partida de Claudinei Corsi. O Guarani, enfim, voltou a acertar o gol. Tá muito bem, tá aí então o Albert Cavalcante trazendo destaques neste final de jogo, início do nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Lucão do Break acho que vai falar por aí, Albert, é isso? Vamos esperar aqui, mas parece ser o Lucão do Break ou o Vilela, né? Que pode falar foi o autor do gol. É o Lucão do Break mesmo, vamos ouvir o Lucão do Break. Queria sair com a vitória. Você falou pela circunstância do primeiro tempo, mas eles fizeram um gol ali no final do primeiro tempo, mas eu creio que no jogo total a gente merecia sair com a vitória. Agora é jogar em casa 2 finais para a gente ganhar e sair dessa situação. Obrigado, Lu. Até o Lucão do Break sem chorar hoje, hein? Hoje ele não chorou, né? Deu passe pro gol, né? Deu assistência. Wagner Ferreira, seu destaque, o Guarani conseguiu pelo menos um empate, Wagner. Foi um resultado justo, diga-se de passagem, né? Um gol acidental, depois nós vamos analisar de que maneira o Guarani tomou o gol no finalzinho do primeiro tempo. No segundo, muita disposição, aproveitou que o Daniel Paulista com seu velho esquema de jogo, né? Retraiu o time do CRB, deu chance pro Guarani jogar, faltou um pouco de qualidade técnica pro Guarani, mas vontade não faltou, isso ninguém pode negar. Os jogadores correram, suaram a camisa e o resultado só não veio por detalhe. Então, um resultado justo, esse empate de 1-1, que não resolve nada o problema do Guarani, esse 1 ponto. Teria que lutar pelos 3. Lutou, mas não conseguiu. Agora, 2 jogos dentro de casa para tentar essa façanha. Legal, mandando um abraço aqui pro Fabinho Correia, tá com a gente aqui. A Lúcia Neide Lourenço no Facebook. Quem mais aqui? O Luciano Automóveis está com a gente. O Paulo Marques também tá com a gente aqui na Jornada Esportiva. Paulinho, não deu mais uma vez pro Guarani, mas pelo menos não perdeu, né? Saiu com empate por 1-1. Fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. A gente tem aí o melhor em campo, vai ser eleito daqui a pouquinho pela nossa equipe. Se você quiser também, você que ouviu a nossa transmissão, ouviu o jogo na TV, se quiser votar no seu melhor em campo, através do Facebook, pode mandar o seu voto. Peso 2 para o voto do ouvinte aqui nos canais Futebol Interior. Tem as notas do jogo
com o Wagner Ferreira, tem ficha técnica, tem destaques do Albert. Tudo isso para vocês ainda neste fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Provavelmente não teremos a entrevista coletiva do técnico Mozart, né? Jogos fora do Guarani. A coisa fica complicada para a gente ter acesso ao treinador, a não ser que a gente mandasse a equipe para Maceió, o que é impossível no presente momento. Agora, 10h28, rápido intervalo, a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. Estamos por aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior, para você repercutir no empate do Guarani 1-1, Guarani e CRB. Aí, o Wagner Ferreira, você dizia aí no seu destaque que acabou ficando de bom tamanho ainda para o Guarani. Em alguns momentos o Guarani poderia ter ganho a partida, poderia ter saído com um resultado melhor, Wagner. A gente observava, né, que o técnico Daniel Paulista usou da velha estratégia, velha mania que ele tem de posse do resultado, vencendo por 1-0. Mesmo jogando em casa, fez umas alterações no sentido de guardar, de garantir esse empate, essa vantagem de 1-0.
E a gente sentia. Quando ele atuava pelo Guarani, a situação era a mesma. O Guarani vencendo por 1-0, ele chamando o time adversário para cima. E muitas vezes se deu mal nessa daí. Hoje quase que ele se dá mal. Se tem mais um pouquinho de jogo, mais um tempo de jogo, eu acredito que o Guarani chegaria ao segundo gol. Porque o volume era muito grande. Não naquela vantagem técnica, mas pela vontade, com a ocupação de campo. O Guarani mexeu muito bem pela lateral direita, com o Ludic entrando por ali. Na lateral esquerda, o Matheus também muito bem ali pelo setor. O Lucão, né, com aquela limitação técnica, mas fazendo as suas assistências ali. Inclusive o gol saiu numa assistência dele. Enfim, se tem mais um pouquinho de tempo de jogo, acho que o Guarani chegaria ao segundo gol. O empate não resolveu absolutamente nada a posição do Guarani na tabela, somou 1 ponto, continua patinando no mesmo lugar e agora vai ter que buscar essa recuperação com 2 jogos dificílimos, né? Mesmo dentro de casa, 2 jogos seguidos dentro de casa, contra nada mais nada menos que o líder Cruzeiro e depois o Sport Clube Bahia. 2 equipes, 2 times que estão aí praticamente com vaga garantida na divisão principal para o ano que vem. Muito bem, o Luciano Automóveis diz aqui, Ney, gostei muito das mudanças de atitude do Guarani. Bastou chegar um treinador com mais categoria para fazer os caras entenderem que o time tem condições de sair dessa condição. Poderíamos até ter ganho a partida, mas foi muito legal ver os caras jogarem com muito mais vontade. Você observou isso também, Wagner? Teve mais vontade do time? Sem dúvida alguma, disse isso durante a transmissão. Desde o começo do jogo, o Guarani começou muito bem a partida, já criando 3 chances de cara, como se fosse tomando conta do jogo. Depois acabou, né, sentindo um pouquinho, talvez, né, o equilíbrio de pressão por parte do CRB, aí acabou sofrendo uma certa pressão. Mas eu não senti, tecnicamente a gente não pode esperar muito do Guarani, mas hoje, pela vontade, eu acho que o Mozart colocou na cabeça da garotada um espírito realmente que tem que brigar. Se não consegue na técnica, vai na raça. E eu achei que conseguiu, principalmente com esse sangue novo que ele meteu no time de hoje. Começando do goleiro, passando pelo Ludic, metendo o Vitinho. Enfim, eu acho que foi bem o Mozart na sua estreia. Legal, a Maria Lúcia Bonvicini, lá nos Estados Unidos, acompanhando sempre as jornadas aqui, torcendo pelo Guarani. Ela disse aqui no Facebook, não vamos menosprezar esse empate. Vi luz no fim do túnel. E mandou os coraçõezinhos aqui, HSG, os coraçõezinhos verdes do Guarani. Tá, então o Guarani empatou 1-1 com o CRB na estreia do Mozart Santos, técnico do Guarani. Agora são 10 horas mais 35 minutos, 10h35. Vamos eleger aqui o melhor jogador em campo do Guarani, o craque do Bugre, neste empate 1-1 contra o CRB. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. E eu começo com ele, que narrou a partida, Lucas de Souza, o melhor do Guarani para você nesse empate, Lucas. Na minha opinião, Claudinei Corsi, o melhor em campo, o Leandro Vilela, né? Fez o gol, foi bastante participativo. Precisa entender, às vezes, o momento certo de tentar um passe mais ofensivo e um passe mais de lado. Mas hoje, para mim, o melhor em campo foi o Vilela. Vilela, um voto. Wagner Ferreira, para você, comentarista aqui dos canais de futebol interior, o melhor do Guarani nessa partida. Repetindo que todos os jogadores do Guarani se dedicaram ao máximo para conseguir o resultado positivo, mas aquele que definiu o jogo, eu acho que eu estou com o Lucas e todos devem concordar que o Vilela merece o título aí de craque do jogo. Tá muito bem. Albert Cavalcante, você vai concordar com o Lucas e o Wagner ou vai dar outro voto? Vou dar outro voto. Para mim, depois que ele entrou, mudou a partida. Maxwell, o Cruel. Quem? Maxwell, o Cruel. Por incrível que pareça, ele entrou, deu outra dinâmica à equipe do Guarani. Você está certo disso, Albert? Pode perguntar. Você está certo disso? Estou certo disso. Posso perguntar. Maxwell, o Cruel. Legal. E o voto do Bob Esponja hoje para melhor em campo do Guarani? Eu votaria para o Arthur Gazzi. A primeira partida dele, lógico, ele teve uma farinha, mas ele foi certinho. Tá muito bem. Tá aí então, até o Bob Esponja. É o Bob Esponja esse? Esse é o Bob Esponja. Esse é o Bob Esponja. Legal, tá aí então. O Bob Esponja votando também, só que ele votou no Arthur Gazzi, que não é aquela gaze de machucado, é gaze, né? G-A-Z-Z-E, ou Z-Z-E. Muito bem, tá então a eleição do craque do jogo, o melhor do Guarani em campo, Leandro Vilela. Hoje tá acontecendo umas coisas estranhas aqui, hein? Leandro Vilela, o craque, voto pro Maxwell. Deus do céu, tá aí, fecha, Felipe.
O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, craque do jogo eleito aqui, fim de jogo, canais de futebol interior. Lembrando que amanhã tem Ponte Preta e Tombense. O jogo começa às 11 da manhã no estádio Moisés Lucarelli. A apresentação, ô Felipe Marques, de quem que é? Bota aí na tela pra gente saber quem é que vai narrar a partida aqui amanhã. Tá aí, ó. Eu tô com sensacional. Isso não, Marcelo Corsato. Boa, já era. Tá aí o Já Era, que disse que prometeu que vai narrar com essa máscara amanhã. Ponte Preta e Tombense aqui nos canais de futebol interior. Eu clipo, hein? Eu clipo. Fica ligado porque amanhã tem surpresas aqui. Olha, que beleza. Só podia ser o Já Era, realmente. A partir das 10 da manhã, ao lado de outro maluco, que é o nosso André Luiz. E o mais sóbrio. Repórter feliz. E o mais sóbrio de todos, que é o Frank Francisco. Porra, se é o Frank o mais sóbrio, tamo bem, hein? Com o seu chapeuzinho esperto. Amanhã vai ser show de transmissão aqui nos canais de futebol interior. Fique ligado. A partir das 10 da manhã, às 11, a bola rola para Ponte Preta e Tombense. Na mesa de áudio e vídeo vai estar Felipe Marques. Depois daquela noitada esperta, ele vai vir direto para os canais de futebol interior. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já, Felipe. Futebol interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. Fim de jogo nos canais de futebol interior, agradecendo a audiência de você que está sintonizado com a gente na Rádio Futebol na Canela, em Mato Grosso do Sul, e também do portal Araraquara News, toda a região de Araraquara ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Às 10h41, vamos então adiantando aqui a nossa pauta, as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. As notas do jogo começando com o estreante da noite, o Arthur Gazi, goleiro do Guarani. Wagner. Olha, não foi muito exigido, né? Diga-se de passagem. Temos que analisar com cuidado o lance do gol, porque havia 3 jogadores do Guarani na caça do Gabriel, o atacante do CRB. Aí ficou aquela dúvida, cometo o pênalti, faço a falta, vou ser expulso, então não entraram firme no jogador. E ele entrou meio desequilibrado na área. Tinha 3 jogadores, eu repito, quem é que estava na jogada aqui? Era o Matheus, o Derlan e o primeiro bote, me parece que foi do João Vitor. Exatamente. Então, o goleiro ficou naquela. Saio no pé do atacante, fico debaixo do gol, não fez nenhuma coisa nem outra, ficou no meio do caminho, a bola entrou mansamente no gol. Então, eu acho que não vamos crucificar o goleiro. Ele está entrando hoje,
né? Primeiro jogo como titular, né, do Guarani, os outros não estavam dando chance. Mas olha, segundo tempo tranquilo, fez acho que uma defesa no primeiro tempo boa, uma outra no segundo. Não comprometeu, apenas nesse lance aí que fica a ressalva. Uma nota 6 pro Arthur. Nota 6 para o Arthur, estreante da noite no Guarani. O Lucas Ramon, lateral direito, Wagner. Olha, não foi bem não, ele talvez naquela dúvida, né? Sou lateral direito, sou um ala, desço para apoiar. Ele não fez nem uma coisa nem outra e acabou sendo substituído. Nota 4 pro Lucas Ramon. Nota 4 para o Lucas Ramon. Entrou no lugar dele o Matheus Ludic, de volta ao time do Guarani, Pois a 15 do segundo tempo. 15 do segundo tempo, com vantagem, hein? Porque o Ludic entrou com muita vontade ali pelo lado direito, tecnicamente uma alteração correta. Aquilo que eu disse durante a transmissão, né? O Mozart não conhece o Ludic. Então alguém buzinou, falou, vamos colocar o garoto ali que pelo lado direito ele pisa muito mais na área do que o Lucas Ramon. E acertou em cheio. Foi muito bem o Ludic ali por ali. Não teve muito tempo de participar do jogo, mas vai ficar com uma nota 6. Nota 6. João Vitor, um zagueiro. Se confundiu ali também na hora do gol do CRB. Mas em outras oportunidades, né, acabou tirando, subindo bem de cabeça. E vai ficar com uma nota 6. O outro zagueiro, Derlan. Também envolvido no gol do CRB. Mas acabou se firmando depois, não cometeu não comprometeu, vai ficar com a mesma nota 6. Matheus Pereira, pela lateral esquerda, Wagner. Dos zagueiros aí o melhorzinho, né? Porque bom na marcação, muito, quando o Guarani precisou dele para ser um ala realmente, funcionou, vai ficar com uma nota 6,5 o Matheus Pereira. E o Silas? O Silas começou bem o jogo, né? Teve 2 chances, mas depois sumiu. E não vai ganhar uma nota boa não, vai ficar na média nota 5. E entrou no lugar dele o Madison, a 32 do segundo tempo, Wagner. Pouco tempo para aparecer, o Guarani precisava de muito mais presença do Madison no jogo, vai ficar com uma nota inferior ao Silas, nota 4. Nota 4 para o Matos. E o Leandro Vilela, autor do gol do Guarani. Realmente pelo gol acabou se sobressaindo, mas não comprometeu não. Mostrou bastante raça ali no meio campo. E se não faltou técnica, foi na raça, na vontade, foi premiado com o gol, vai ficar com uma nota 7. Agora o Eduardo Persson. Hoje não foi bem não, hein? Não sei se essa nova formação ele não se adaptou não, porque a marcação ficou por conta, né, do Vilela e do Silas. E o Persson teve liberdade para sair, para ser um armador. Mas aí o Giovani, que foi a função de um falso 9, teve uma recaída ali. Ele sempre, em alguns momentos do jogo, ele se achava ele o meia esquerda. Aí o Persson ficou sem muita função ali, sem saber o que fazer. Então não foi bem o Persson não, vai ficar com uma nota 4. E entrou no lugar dele o Maxwell Cruel, 15 do segundo tempo, Wagner. Naquele momento, agora ele já ocupava territorialmente o campo de ataque. Então o Maxwell teve espaço para jogar. E o CRB só se defendendo, apareceu o futebol do Maxwell. Foi melhor do que o Persson, mas não chegou a ser assim um grande destaque. O Robert até teria o voto dele como melhor em campo, mas eu fiquei com a mesma sensação do velho Maxson de outra jornada, nota 5. Legal. O Vitinho? Não deveria ter saído. Muito bom ali pela direita, fazendo boas jogadas, enfiando bola e correndo, mostrando vontade. Eu permaneceria com ele para o segundo tempo. No entanto, o treinador entendeu de fazer a troca no intervalo e veio com o Lucão do break. Acertou na entrada. Bom, nós vamos falar do Lucão. Acertou na entrada do Lucão, mas errou na saída do Vitinho, que para mim teve a nota 6. E o Lucão do break entrou no intervalo? Teve a seu favor a assistência, né? Brigou ali pelo lado esquerdo, acabou rolando a bola pro Vilela fazer o gol. Mas o Lucão é aquele jogador muito limitado, né? Principalmente agora que emocionalmente tá naquela. Deixa o clube, não deixo, tem uma pressão para sair. Então vai ficar com uma nota 5 na média o Lucão. Bruno José. É um dos mais fracos do time, né? Nota 4. Eu acho que foi até demais para ele, porque não teve nenhum lance de destaque dele aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa nas minhas anotações aqui. Bruno José. Aquele lance no primeiro tempo, com 25 minutos, o Vitinho colocou uma bola no chão, cruzada. Ele chegou um pouquinho atrasado, ou então faltou um pouquinho de perna para meter a bola para dentro. Depois,
mais nada, hein? Bruno José não aparece aqui nas minhas anotações. Então 4 para ele. Tá no Bruno José e entrou no lugar dele o Lucas Venuto, 15 do segundo tempo, Wagner. Com vontade também, né? Jogador mais jovem ainda, acabou entrando a 32 minutos, não teve muito tempo para aparecer. Mas ficou mais ou menos do mesmo tamanho, que eu não vi nenhuma jogada assim de destaque do Venuto. Nota 4. Giovanni Augusto, 10 do Guarani. Seria bom se ele merecesse uma nota 10, né? Mas vai ficar na metade aí, vai ficar com uma nota 5, porque hoje também se confundiu bastante nessa nova função de falso 9, não é a dele. É um meia, vamos supor, ele é um camisa 8 para mim, jogando um meia direita ali, um meia ofensivo. Não é meia armador, também não é falso 9. Então nessa indefinição aí, nessa nova formação aí do Moço, pelo menos emergencialmente, né, no jogo de hoje, vai ficar com uma nota 5 o Giovanni. E o Mozart Santos, estreante também da noite no Guarani, o técnico Wagner. Não poderíamos exigir muito dele. Ele fez o que tinha nas mãos, né, com um elenco bastante reduzido em função de contusões e suspensão e tal. Fez o que pôde. Não foi mal, não. As alterações foram todas corretas, à exceção do Vitinho. Entrada do Lucão, correto. Eu deveria ter entrado no lugar do Bruno José, não no lugar do Vitinho. O Guarani teria muito mais consistência de jogo com o Vitinho no campo. Mas de qualquer maneira, primeiro jogo, não perdeu, trouxe um ponto para Campinas, não resolveu muito pro Guarani, mas de qualquer maneira a nota dele vai ser nota 6. E o jogo, quanto valeu, Wagner? Jogo fraco tecnicamente, né? Pouca emoção no jogo. Vamos ficar aí com uma nota 5 para esse jogo aí. Muito bem, estão aí as notas do jogo. O árbitro quer falar, Wagner? Antônio de Moraes Souza. É meio confuso o policial militar lá, né? Tem 40 anos, é policial lá em Teresina. E por incrível que pareça... Ô Wagner, como é que faz o cara sendo policial militar e sendo árbitro, né? Ele é policial onde? Teresina. Em Teresina. Aí ele vai fazer um jogo em Maceió. Aí ele volta amanhã e amanhã ele é policial. Aí quando tem jogo ele não trabalha, é isso? Agora nós precisamos saber qual é a principal atividade, né? E a patente também, né? Se é arbitragem ou a patente, né, de... Eu não sei bem o que ele... Sargento, sei lá o que é. Isso aí eu não entrei nesse detalhe. Não tem aí, né, Wagner? Agora, por incrível que pareça, ele apitou 4 jogos das equipes campineiras. 3 do Guarani e uma da Ponte. Ninguém ganhou na mão dele. O Guarani perdeu pro Coritiba, lá então é melhor não escalar esse árbitro mais, né? O Guarani empatou com o Vila Nova 2-2, empatou hoje com o CRB e a Ponte empatou com o Vila Nova em 1-1. Os jogos que ele apitou, ninguém ganhou na mão dele. Tá muito bem. São então as notas. Que nota que ele levou hoje, Wagner? Ficar com uma nota 5 aí, tá de bom tamanho. Teve alguns lances, né, inclusive no ataque do Guarani, defesa do CRB, 2 supostos toques de mão, um do Gum e outra do Reginaldo. Ele nem pro VAR foi, assumiu a responsabilidade, então nem um lance de VAR, né, não tivemos nada. Acho que ele se confundiu um pouquinho, ele deveria pelo menos consultar o VAR, se o VAR tá lá para ser consultado. Então por isso que ele vai ficar com uma nota 5. Legal, muito bem, aí as notas do jogo... do comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Às 10 horas mais 51 minutos, vamos direto para um break comercial aqui, a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol interior. Futebol interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. Ao vivo e a cores para você aqui no nosso Fim de Jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo o resultado de empate
do Guarani. Acabou o jogo lá do Palmeiras ou Lucas de Souza? Acabou de terminar lá, Claudinei Cortes, resultado surpreendente. Vitor Roque e Vitor Bueno foram pra rede. Por que surpreendente, Lucas de Souza? Porque o Palmeiras jogava em casa, é o atual líder do Campeonato Brasileiro, vem de uma vitória de 3-0 contra o Cerro Porteño na Libertadores, jogou com o time titular e o Atlético Paranaense, você olha o time do Atlético... Isso aí é um fator... Você concorda com isso que ele tá falando, Robert? Não concordo com nada. Que foi zebra? Pra mim foi zebra. Zebra se fosse o CRB vencendo o Palmeiras. Como venceu ano passado, Exatamente, isso é zebra. Agora o Atlético Paranaense chegar e sambar na cabeça do Vamos ouvir o que o Dudu tá falando lá, vamos ver. O que acontecer, finalizamos muito, mas acho que não finalizamos muito dentro do gol, né? Acho que agora é ter paciência, agradecer a torcida que veio, nos ajudou. Nos apoiou, agora é ter tranquilidade, pensar já na Libertadores quarta-feira. Tá aí o Dudu falando, tem dia que de noite é assim mesmo, né, Albert? E outra, futebol tem 3 resultados. Empate, a vitória e a derrota. O português vem fazendo um ótimo trabalho, mas infelizmente hoje o Felipão dá uma sambadinha aí no me preocupou um pouco esse comentário do Lucas de Souza aí, me deixou um pouquinho preocupado, mas... mas por quê? Não, por nada. Não, pra mim, É. questão de opinião. Tá. Resultado surpreendente. O Palmeiras era pra ter passado o carro nesse time do Atlético Paranaense. Perdeu 2-0. Ele perdeu 2-0. Coisas do futebol. Passar o carro? Ah, não. É a mesma coisa que hoje o Corinthians deveria ter passado o carro em cima do Fluminense. Não concordo, craque. Não concordo. Só porque o Corinthians entrou com o time reserva, isso? Não, Ele tá revoltado hoje, deixa quieto. Eu não sei, deixa pra Deixa lá. quieto, Eu já tá sei aí. o que é. Fluminense. É que você mudou o menu. Talvez isso. Ah, Ele tem o domingo pra Pronto. descansar, entendeu? Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Mas pra mim, trabalhou muito, trouxe o kit do Wagner Ferreira, aqui. que não vai ser aberto aqui, infelizmente. É. Mas tudo bem, ele tá hoje meio revoltado. Então nada, Só trouxe para o Wagner feliz Ferreira. da vida. Trouxe só pro Wagner Ferreira, né? Não entra nesse mérito. Mas tá não, bom, na deixa próxima pra lá. na próxima eu vou propor permuta. Põe permuta. Boa. Albert Cavalcante, o Guarani empatou com a equipe do CRB 1-1, seu destaque final nesta jornada esportiva, Albert. O Guarani com esse empate continua, né, na zona da degola na 19ª posição, né? O Guarani que fez o 16º jogo. O Guarani tem 2 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, com 10 gols a favor, 19 contra, com saldo de -9. O Guarani que não contou nessa partida com o Kozlinski, né? O goleirão Kozlinski suspenso, ele volta na próxima partida. Os pendurados do Guarani para essa partida, Ronaldo Alves e Nicolas Careca. Nenhum dos dois jogou, né? O Nicolas Careca vem se recuperando, o Ronaldo Alves que vem, né, se recuperou de uma lesão, estava no banco de reservas, porém não entrou. Os suspensos do Guarani, então o Guarani não terá problemas para a próxima partida. E lembrando, nada mais, nada menos, que a próxima partida é contra o Cruzeiro. No sábado, dia 9, às 11 horas da manhã, o Guarani vai medir suas forças contra o atual líder do campeonato e, querendo ou não, o favorito ao acesso à Série A. Tá certo, Albert. Você estará de folga no sábado, né, Albert? Exatamente, estarei de folga. Mas estarei Você estará de folga, mas acompanhando, né? Exatamente, estarei de folga, mas não estarei de folga de vocês. Estarei ao lado de Wagner Ferreira e de Lucas de Souza no sábado, a partir das 10 da manhã, para o jogo às 11 da manhã, no Brinco de Ouro. Que horário, hein? Que coisa incrível. Albert, um abraço, até a próxima então. Um abraço, obrigado a todos e até a próxima. Legal, Wagner Ferreira passando a régua, o Guarani empatou 1-1, tem o Cruzeiro pela frente aí, o Mozart tem uma semana para trabalhar com os outros treinadores. Essa uma semana não ajudava muito. Será que com o Mozart vai ser diferente, Wagner? Pelo menos ele vai ter mais gente para trabalhar, né? São jogadores que devem estar à disposição dele aí. Ele vai ter aí o Diogo Matheus de volta, o Rodrigo Andrade, o Júlio César. Então eu acho que vai ter mais opções para montar o esquema de jogo que ele prefere. Porque hoje ele não colocou em prática a filosofia dele. Era o que ele tinha em mãos numa emergência, jogo fora de casa. Ele mal conhecia o elenco, embora tivesse trabalhado com jogadores, mas não sabia da situação interna do Guarani. Ele montou a formação hoje emergencial, que cá para nós acabou dando certo. O Guarani não perdeu, trouxe um ponto. Resolve esse ponto para o Guarani? Não resolve nada. O Guarani continua na zona de rebaixamento e agora, para atingir a meta de 42 pontos, que dizem que é a pontuação mínima, né, para não ser rebaixado,
Guarani tem que fazer aí mais 28 pontos, daí para mais. Isso significa 9 vitórias, talvez um empate, e então a campanha não é boa. Estava dando uma olhada aqui nas redes sociais, muita gente dizendo já que o Guarani já caiu. No primeiro turno nem acabou ainda e o pessoal já dizendo que o Guarani já caiu. Não é bem assim. Então basta entrosar aí nos próximos jogos, conseguir aí 6 pontos, sai da zona de rebaixamento, respira e vai buscar talvez uma colocação intermediária no campeonato. Legal, Wagner. Acho que vai dar pra gente ouvir aqui o Moser. Chegou o material aqui da assessoria de imprensa. Tá na agulha aí, Felipe? Vamos ouvir então o Moser. Professor, boa noite. Boa noite. Primeiro tempo do CRB, segundo do Guarani, e as substituições deram certo, principalmente no segundo tempo. Primeiramente, seja bem-vindo aí de volta a Maceió. Obrigado. Eu fico feliz de voltar a Maceió. Sempre fui muito bem tratado aqui e hoje também não foi diferente, tirando alguns insultos da torcida do CRB. Mas normalmente eu sou muito bem tratado. Vamos lá, brincadeiras à parte, assim, realmente o CRB ele teve o controle do jogo no primeiro tempo, e aí eu concordo. Por mais que esse controle não se reverteu em ocasiões, mas tiveram o controle do jogo e nós tivemos algumas dificuldades para marcar. Tivemos alguns contra-ataques importantes assim e chegamos 3-4 vezes em cruzamento, porém com pouco jogador na área, e aí não conseguimos ser muito efetivos. No lance do gol, ali nós vamos ajustar durante essa semana. Nós poderíamos ter baixado um pouco mais rápido ali e talvez não teríamos tomado o gol, mas ali com treinamento, criar essa referência coletiva, e a gente consegue ajustar. Mas eu fiquei muito satisfeito com o nosso segundo tempo, e aí nós tivemos um volume importante, né? As trocas foram bem efetivas, os jogadores que entraram muito bem, e na minha opinião nós fomos merecedores do empate. Moça, boa noite. Boa noite. Do trabalho. Obrigado. Ainda no primeiro tempo você fez uma inversão, né? O Bruno José com o Vitinho. O Vitinho. Essa mudança para você não tinha surtido o efeito que você gostaria, e por isso já voltou com o Break? Como é que você... Não, eu só troquei de lado o Bruno com o Vitinho, porque o Bruno tem característica diferente do Vitinho, né? O Bruno é um jogador que cumpre melhor a função que o Vitinho, e as principais jogadas ofensivas do CRB era trazendo o Fabinho por dentro e o Reginaldo dando largura, e aí nós estávamos tendo um pouco de dificuldade. O motivo da troca foi esse. E aí eu coloquei o Lucão justamente porque eu ia fazer uma saída de 3, trazer o Perso por dentro e ter um jogador de referência, né? Principalmente nas jogadas de lado. E o Lucão realmente entrou muito bem, assim, né? Com presença, segurando, preparando para quem vinha de frente. E não só ele, todos os jogadores que entraram muito bem, e aí nós fomos premiados com o empate. Moza, eu acompanhei a entrevista coletiva da sua apresentação, né? Dessa semana que passou, inclusive a gente colocou no ar, e você falou, entre tudo que você comentou, 3 palavras que me chamaram a atenção: determinação, mudança dentro do campo, que não dá para mudar agora, né? Trocar o pneu do carro andando. E uma coisa muito importante, né, que eu observei no final da coletiva, você falou também dar oportunidades a jogadores que não vinham atuando na equipe do Guarani. Exatamente, foi o que aconteceu hoje, né? O Vitinho foi o primeiro jogo dele como titular, e não é porque ele saiu no intervalo que ele estava mal, não, só queria fazer um ajuste, e ele vai ser um jogador extremamente importante para nós, porque ele é realmente muito talentoso. Aí o Lucas Venuto é um jogador que vinha tendo poucas chances, e aí o Ludwig também, e o Ludwig entrou muito bem, né, na lateral, é importante frisar isso. O Derlan é um jogador que não vinha atuando há um bom tempo, porém ele foi meu jogador na Chape, já conheço bem. Então é normal, nessa mudança você acaba dando oportunidades, é um elenco qualificado que nós vamos fazer alguns ajustes agora na abertura da janela, como outras equipes irão fazer. Mas falando especificamente assim do jogo, e o jogo passado, né, sob o comando do Ben-Hur, os primeiros 30 minutos foram muito bons, assim, na minha opinião. Foi um jogo bem igual. Ele acabou saindo do controle depois que tomou o gol. Então é uma equipe que tem condições de reagir. Prova disso foi o segundo tempo que nós fizemos. E o primeiro tempo também não foi um primeiro tempo ruim, apesar do controle maior ter sido do CRB. Mas o primeiro tempo não foi ruim. Porém, o segundo tempo acabou destoando do primeiro, porque nós tivemos muito volume, tivemos, não sei, 6, 7 escanteios, bastante cruzamento, chegamos com bastante jogador dentro da grande área, e eu espero que esse seja o nosso padrão daqui para frente.
sempre que a gente entrevista, você fala desse jogo a jogo, né? Mas também não dá para falar sobre a sequência do Guarani. Entre os dois times que estão no G4, tem o Cruzeiro agora pela frente, depois o Bahia. O que pode ser retirado desse jogo aqui, como exemplo, para levar para esse jogo contra o líder da competição? Tem que ser jogo a jogo, né? Porque, assim, eu acredito que nós vamos evoluir naquilo que eu entendo de futebol, tá? Porque futebol não existe certo e errado, existem ideias. E eu tenho essa semana inteira para treinar, né? E nós vamos enfrentar, como você falou, o líder. Então a gente tem que pensar única e exclusivamente no Cruzeiro, jogo duro, como todos os jogos da Série B são. E aí o grande desafio é ter o espírito para enfrentar jogo a jogo, né? Se mobilizar para realmente criar uma atmosfera de final, né? Eu espero que o nosso torcedor, e eu entendo que o nosso torcedor está incomodado, mas eu espero que ele venha ao brinco e nos apoie, porque nós vamos enfrentar o líder do campeonato, uma equipe que realmente quando iniciou já era favorita pelo elenco que eles montaram. Então eu espero que o torcedor tenha essa paciência, dê esse voto de confiança aos nossos jogadores, porque é um grupo jovem que vai buscar o espaço deles no cenário nacional, não tenho dúvida disso. E aí nós vamos fazer um grande jogo, vamos nos preparar para fazer um grande jogo no sábado. Muito bem, Wagner Ferreira, só para fechar a sua participação aí, a entrevista coletiva do técnico Moza falou tudo que é esperado mesmo, né, Wagner? Correto, ele assistiu o mesmo jogo que todos nós assistimos e transmitimos aqui pelos canais Futebol Interior. Primeiro tempo razoavelmente superior ao CRB, no segundo com as alterações o Guarani melhorou, destacou aí alguns jogadores, né? Gostou do Ludig pela direita, disse que o Vitinho estava bem no jogo, mas só por estratégia acabou sendo substituído e enalteceu ali a zaga, que o Delan já foi jogador dele na Chapecoense. Enfim, realmente é o mesmo jogo que nós assistimos, o Moura assistiu e melhor para ele. Uma estreia sem derrota, não ganhou, mas também não perdeu, ficou no empate. E agora o jogo contra o Cruzeiro, um jogo contra o líder, é um jogo que motiva. Os jogadores estarão mais à disposição dele, jogadores que não atuaram hoje, por motivo por outro, contusão ou cartão. E então ele vai ter mais opções para montar o melhor Guarani no sábado contra o Cruzeiro. E convocar o torcedor do Guarani para essa partida aí, né? Jogo grande contra o Cruzeiro, que senão, de repente, a torcida do Cruzeiro vai ser maior do que a do Guarani aí, vai, porque a torcida do Cruzeiro tá embalada, hein? Eu acho que esse empate motiva, em certo ponto, ajuda, o torcedor do Guarani. Se fosse uma vitória, acho que embalaria maior o torcedor do Guarani. Mas, em todo caso, por ser até o Cruzeiro, né? Jogo dentro de casa, o próprio Cruzeiro é uma atração para o jogo. Então acho que vai ser um pau a pau ali, porque não é porque é o jogo contra um grande, que é um clássico, que a torcida do Cruzeiro não vem. Tem cruzeirense aqui em Campinas, tem na região e tem pessoal que vem de Belo Horizonte também. Verdade. E o Guarani tem que se mexer, você tocou num ponto importante, o Guarani tem que se mobilizar, para pelo menos equilibrar aí, para não ficar, né? Quem sabe uma promoçãozinha também de ingressos, isso né? É difícil. Isso dificilmente acontece. Teria que bancar e pagar o normal, né? Porque a CBF não autoriza, tem que pagar e bancar, né? Mas aí é outra história, né? Mas é um jogo que motiva, eu acho que o Guarani vai crescer nessa partida contra o horário Cruzeiro. Você acha bom, Wagner? 11 da manhã no sábado? Por ser um feriado, sim. Agora, na verdade, um sábado, feriado que também muito pouca gente vai guardar esse feriado, hein? Eu não sei se é ponto facultativo. A turma recebe a grana e o comércio bom. E tem o detalhe. É feriado, também, né? É feriado no estado de São Paulo, né? 9 de julho. Eu acho que, por esse aspecto, eu acho até legal. Tá bom. Acho interessante. Talvez tenha calor, né? Sol de meio-dia mas aí Mas eu digo assim, para a frequência do público, a chegada do público é bom, né, Wagner? Estamos no inverno também. Dá para sair, assistir o jogo, depois sair para almoçar, tranquilo. Eu acho interessante por ser um feriado. Se fosse um dia normal, eu acho que seria complicado. Valeu, Wagner. Um grande abraço para você, então. Um ótimo domingo e boa semana e até sábado, Wagner. Isso, até sábado, então, Claudinei, com toda a equipe aqui dos canais Futebol Interior. E esperando, né, que o Guarani dê uma alegria aí no final de semana para, quem sabe, será que deixa a zona de rebaixamento, uma vitória contra o Cruzeiro? Pela classificação aí, Lucas? Vamos dar uma olhada aqui, mas eu creio que infelizmente ainda não, né? Ganhando do Cruzeiro? Nem ganhando do Cruzeiro. E por quê? O saldo de gols do Guarani é muito ruim. É verdade. Né? Então, o Guarani vencendo e o Ituano perdendo o próximo jogo, o Ituano enfrenta o time do Cruzeiro no próximo dia 5. Né? Terça-feira. E depois, na rodada, vai enfrentar o Sampaio Corrêa fora. Então vamos supor aí que o Ituano perca as duas partidas e estacione nos 17 pontos. O Guarani vencendo
vai a 17. Só que o saldo atual do Ituano é 0. E o Guarani tem um saldo de 9 para tirar. É aquilo que a gente falou, né? Começa a demorar muito para ganhar, aí depois não vai dar para buscar mais. É complicado. Né? E o Ituano é o primeiro fora da zona de rebaixamento, né? Então tem isso, né? Então tem que ganhar do Cruzeiro e do Bahia. E do Bahia para fazer 20 pontos e aí torcer para tropeços do CSA e do Ituano. Legal. Wagner Ferreira, grande abraço então, até sábado. Wagner. É isso aí, Claudinei. Grande abraço a você e a todos que nos ajudaram a essa jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior. Até mais. Tá muito bem, grande abraço. Este Wagner Ferreira trazendo aí os seus comentários finais depois desse empate do Guarani 1-1 com o CRB no estádio Rei Pelé, lá em Maceió. Às 11 horas mais 12 minutos. Para Prone Alimentos, em 30 segundos, você confere ainda dentro do fim de jogo a ficha técnica com o Lucas de Souza. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Bom, se o Guarani não ganhou, pelo menos empatou, levou um ponto aqui para Campinas. E o CRB, né, começou a partida do técnico Daniel Paulista enfrentando sua ex-equipe com Diogo Silva, Reginaldo Gum, depois Iago Mendonça, Gilvan e Raul Prata, William Correia, depois Jalisson Wallace, Rafael Longini, depois o David, na frente Richard, depois o Vico, Gabriel Conceição, depois o Iago e o Fabinho. Ainda no banco de reservas, o técnico Daniel Paulista tinha o Vitor Caetano, o Arthur, Matheus Mega, Diego Ivo, o Lucas Bonetti, o Wesley e o Apes. Por sua vez, o Guarani, do estreante Mozart Santos, mandou a campo Arthur Gazi, que fez uma boa partida, Lucas Ramon, depois Matheus Ludic, João Vitor, Derlan e Matheus Pereira, depois Lucas Venuto, Leandro Vilela, autor do gol do Bugrão, Eduardo Persson, depois Maxwell, Silas, depois Persson, Vitinho, depois Lucão do Break, Giovanni Augusto e Bruno José. Ainda no banco de reservas, o técnico do Bugrão tinha o Lucas Cardoso, o Hernando, o Ronaldo Alves, o Iago e teve a entrada do Matson também, no lugar do Silas, e o Maxwell, que também entrou na segunda etapa no lugar do Bruno José, exatamente. Maxwell, camisa 71, entrou no lugar do Bruno José. No primeiro tempo, o CRB fez o seu gol no finalzinho da primeira etapa com o Gabriel Conceição, num contra-ataque, né? Ele correu praticamente meio campo sozinho e tocou no canto, né, do Arthur Gazi. Fez 1-0. No segundo tempo, o Guarani melhorou com as substituições, né? Apesar da entrada do Lucão do Break no lugar do Vitinho, ao invés do Bruno José, que realmente fez uma das suas piores partidas com a camisa do Guarani. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O Leandro Vilela, por volta dos 33 da segunda etapa, foi para a rede e empatou o jogo. Árbitro da partida, o senhor Antônio Dívio Moraes de Souza, assistido pelo Rogério de Oliveira Braga e pelo Mauro César Evangelista de Souza, todos lá do Piauí. O VAR ficou em cargo do senhor Marco Aurélio Augusto Fazecas, auxiliado pelo senhor Felipe Alan Costa de Oliveira. Campeonato Brasileiro Série B, 16ª rodada, Estádio Rei Pelé, em Alagoas. Horário da partida às 20h30. Data da partida, 2 de julho de 2022. Esta ficha técnica completa de CRB 1, Guarani também 1. Valeu, Lucas de Souza. Até o próximo sábado, Lucas. Estaremos juntos e misturados no próximo sábado. Eu agradeço demais a você que nos acompanhou até aqui. Fique com Deus e até a próxima. Até sábado. Fui. Legal, esse Lucas de Souza narrou a partida aqui, o empate do Guarani 1-1 com a equipe do CRB. Com a ficha técnica, a gente coloca um ponto final no nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. E às 11 horas mais 16 minutos, colocamos um ponto final também na jornada esportiva 11:16. Final da jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Um grande abraço a você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que ficou com a gente desde as 7h30 da noite para acompanhar Guarani 1, CRB também 1, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e reportagens de Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença do Felipe Marques. Por aqui, falamos em nome de Bet Champs. Vem jogar na Bet Champs. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho,
2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Um abraço para o meu amigo Maurício. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse o site pronealimentos.com.br e saiba todos os pontos de vendas e conheça os produtos da Prone Alimentos, que já vem pronto para o seu consumo. Por aqui a coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paiola, a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Não se esqueça, amanhã a partir das 10 da manhã tem jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, com o comando do Marcelo Corsato, os comentários de Frank Francisco e as reportagens de André Luiz, na mesa de áudio e vídeo Felipe Marques. Às 11 a bola rola para Ponte Preta e Tombense. Fique ligado aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. Da minha parte, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Em nome de todos, eu, Claudinei Costa, te agradeço muito. Você, da Rádio Futebol na Canela, que acompanhou por aí, do portal Araraquara News. Muito, mas muito obrigado. Beijo no seu coração. Um excelente domingo. Aproveite bem o seu domingo. Tenham todos uma ótima semana. E a gente se cruza aí pelos caminhos da bola. Fui, tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol